Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite a todos que nos acompanham, FM 85,7 nos diversos aplicativos e no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas. E o que o senhor tá fazendo aí, seu Edu? Por que o senhor tá na rádio, hein? Eu estou na Rádio Bandeirantes e carinhosamente na rádio. Um amigão nosso do interiorzão vai falar, o senhor vai na rádio? E hoje é jogo da Ponte, nesse horário maravilhoso, espetacular, 21h30. Vamos até de madrugada. Assim a artrose não aguenta, hein? O velho do Rio tá ficando em frangalhos. Aqui a coisa é longa, a semana é judiada. Segunda de carnaval, quarta de cinza, amanhã tem sábado, tem domingo. Mas falar pra você, hein? Mas tá bom, graças a Deus tá bom. Com os amigos da Bandeirantes tá bom. Tá tudo bem, graças a Deus. Depois vai dar uma folguinha outra semana e tal, né? Uma semana vai dar uma folguinha, depois só nos finais de semana, seja o que Deus quiser. É o seguinte, já já tá na linha o nosso entrevistado? Mas que maravilha, segura, ó. Ituano e Mirassol, intervalo 0-0. São Paulo e Santos, 29, primeiro tempo 0-0, tá bom? E o jogo da Macaquinha 20h30 lá em Bragança. Foi lá em Bragança, num jogo histórico que a Macaca subiu. Macaca subiu em Bragança com 4 rodadas de antecedência. Macaca 2014, Macaca 2013, Sul-Americana, final com Lanús, uma partida espetacular na Argentina e a partida da Bolívia. Vocês falam do Pacaembu, é uma maravilha, a torcida Macaca, quase 30 mil no Pacaembu, não dá pra esquecer, né? Uma maravilha, mas e o jogo da Bolívia? Como é que foi jogar lá com o Real Potosí? Aquilo foi um parto. E o goleiro da Macaca naquele dia na Bolívia, a Ponte podia perder até por 1-0. A Ponte fez 2-0 aqui, graças ao meia da Ponte, Felipe Bastos, que marcou um gol no finalzinho aqui, fez 2-0, o gol salvador, porque a Ponte levou para a Bolívia 2-0. Então podia perder de 1-0 ou diferença de 1. E o goleiro da Macaca se segurou. Aquilo foi um parto. Faltava oxigênio. A Bolívia e a sua altura. O grande aliado da Bolívia, a altura. E lá estava ele que chegou em 2012, mas não era titular. Mas foi brilhante 2013, 2014. E de próximo, Gabriel Ribeiro, nosso companheiro aqui da técnica, ao lado de Lucas Pessoa no YouTube. Obrigado, Lucas. Grande Lucas, sensacional. Gabriel, meu anjo Gabriel, né? O hino da Macaca, porque o entrevistado é especial, marcou época, mais de 100 jogos com a camisa da Ponte. Tradição, né? A Macaca tem tradição no gol. Goleiro da Ponte é uma coisa que não dá problema. A Macaca é histórico, a afinidade dela, o histórico dela com goleiros. E não foi diferente num dos campeonatos mais importantes que a Ponte participou. Foi o primeiro campeonato internacional da Ponte 2013 na Sul-Americana. E lá estava ele, firme, forte e cumprindo muito bem com o seu papel. O meu grande abraço e meu muito obrigado pela participação, goleiro
Ex-goleiro da Macaca, Roberto Volpato. Você tá bem, Roberto? Muito obrigado. Boa noite, tudo certo por aqui, tudo tranquilo. Mas eu acho que eu vou começar então para aquele jogo da Bolívia. Você quer ver? Eu tenho anotado aqui, cara, porque além do que uma campanha sensacional, eliminou primeiro o Criciúma, né, que era dirigido pelo Vadão. Vadão, a Ponte derrubou da Vadão. Vadão foi demitido do Criciúma. Depois teve a partida com o Deportivo Pasto. Aqui, Deportivo Pasto. Deus do céu. Eu até ia fazer a correção. Na Colômbia contra o Deportivo Pasto foi. Deportivo Pasto. Ô Roberto Volpato, o ingresso custou R$2 no dia 25 de setembro de 2013. Uma quarta-feira, tá aqui, deixa você no gol. Você no gol, Regis Ferron, Diego Sacomão e o Wendel, grande Wendel, hein? Baraca, Felipe Bastos, Adrianinho, depois Elias, Chiquinho, depois Aleph, William e Rildo, depois Rafael Ratão e Jorginho no comando. O Wendel, inclusive, fez o gol 1-0, por 30 do primeiro tempo, e o meia Felipe Bastos, de falta, marcou os 52, seu Roberto Volpato. Ele tinha pouco tempo de ponte, chegou em setembro, o Felipe Bastos, veio do Vasco. E eu tenho aqui a narrativa de como é que foi esse gol. O árbitro chileno deu 3 minutos de acréscimo. Mas aí o atacante William da Ponte é lançado e o goleiro Alvarez saiu desesperado e atingiu seu próprio companheiro, o volante Murillo, que ficou esticado no gramado. A princípio não se mexia, mas uma cera tremenda. E vem a Macaca, retira aí o Murídio sai, só que o Murídio não quis entrar na ambulância. O juizão acompanhou o drama do volante colombiano e manda dar mais 2 minutos de acréscimo. E aí recomeça a partida, o atacante William sofre a falta, era o último lance. E Felipe Bastos pimba 2-0, um resultado espetacular. Mas eu quero que você fale pra mim do jogo da volta. Deixa eu pegar aqui, seu Roberto Volpato, eu tenho tudo anotado aqui, hein? 22 de setembro de 2013, em São Juan de Pasto, na Colômbia, a 700 quilômetros da capital Bogotá, 450 mil habitantes, sendo a maioria indígena. E ficava 2.500 metros acima do nível do mar, seu Roberto Volpato. E o estádio Departamental Libertad está a 7 quilômetros do vulcão Galeras, que não se manifestava desde 2010, sendo que em 93 suas erupções pegaram de surpresa e mataram um grupo de 9 pessoas. E no gol, Roberto Volpato. A Ponte está perdendo até de 1-0, perdeu de 1-0. Aliás, o gol do Deportivo foi aos 7 do segundo tempo. Fala pra mim, ô Volpato, como é que foi esse jogo? O que vocês sentiram? Altitude, porque foi um parto. Inclusive, para chegar lá, o avião da Ponte para chegar, você quer ver só? A Ponte jogou com o Fluminense no Maracanã um sábado, foi 1-1, no Maracanã. E dormiu no Rio. Dormiu no Rio, foi para Guarulhos. Aí domingo, a delegação embarca de Guarulhos para a capital colombiana, Bogotá. Na segunda-feira, a delegação decola de Bogotá até o destino São Juan de Pasto, local da partida. Mas devido ao mau tempo, o avião foi obrigado a pousar em Cali. A delegação fica 3 horas até ser liberada e retornou para Bogotá. Com isso, a Ponte perdeu o direito de reconhecer o gramado do estádio. Olha que coisa. Aí na terça-feira a delegação saiu de Bogotá e finalmente chegou no local em São Juan de Pasto. E aí, maiores detalhes em Volpato, como é que foi esse jogo? Foi um jogo bastante complicado desde a nossa ida para lá, né? Como você narrou aí, por motivos aí do tempo, eu devo ter assim as marcas dos meus dedos na poltrona do avião até hoje, né? Porque o piloto falou que ocorriam alguns eventos, né? E eu já tinha pesquisado a respeito do voo lá para Pasto, né? Era bastante complicado o pouso, um aeroporto muito pequeno. E realmente nós não conseguimos pousar no dia, né, na véspera do jogo, que nós iríamos nos hospedarmos lá. E retornamos para Bogotá para sair no dia do jogo. Saímos de manhã cedo para tentar chegar em Pasto. Aí conseguimos pousar lá e fomos pro hotel e fomos pro jogo, né? Aí não tivemos reconhecimento do gramado. A altitude, embora não seja uma das maiores, né, 2.600 e poucos metros, se eu não me engano, quase 2.600 metros, ela atrapalhou bastante.
O campo era muito grande, assim, dimensões máximas, né? E o time deles acostumado a jogar, nós sofremos um pouco ali. Fomos até o finalzinho do jogo, aí tomamos um gol e eles achavam lançamentos assim, cruzavam, invertiam o corredor, enfim, eles tinham um time acostumado a jogar naquela situação ali. E lá no final do jogo, eu não lembro até quanto tempo que foi o jogo, aos 48, 49. Depois dos 45 ali, 40 e poucos, eu comecei a querer matar tempo para aquela velha catimba, para segurar o resultado e eles uma pressão. E eu falei que eu senti o adutor, né? Pro árbitro eu não podia bater o tiro de meta. E eu nunca me esqueço que eu chamei o Ferron para bater o último tiro de meta do jogo, né? Eles tiveram um ataque e ela chutou, a bola passou próxima do gol assim. E daí eu falei pro árbitro que eu não tinha condições e chamei o Ferron para bater o tiro de meta. O Ferron foi bater o tiro de meta, chutou a bola, caiu no pé do atacante dos caras. Ele dominou a bola, avançou para a área e chutou. Aí chutou, fiz a defesa, a bola veio praticamente no meio do gol, assim, forte, mas veio no meio do gol. Fiz a defesa firme e acabou. Até depois o Ferron falou assim, eu fiz aquilo ali para te consagrar, né? Depois que acabou o jogo. Eu entreguei a bola no pé do atacante para te consagrar, para te fazer a defesa que salvou nós. Mas foi um jogo bastante difícil, assim, até a chegada lá e o time deles era um time qualificado, né? Quando nós ganhamos 2-0 aqui, eles falaram, nós esperamos, vocês vão lá, nós vamos pegar vocês lá, tal, ameaçando nós, que ia ser um jogo bastante difícil. Eu nunca me esqueço que eu falei pro jogador deles, eu não me lembro o nome, eu falei assim, não, pode ter certeza que nós vamos lá. Pode esperar que no dia marcado nós vamos lá. E daí no dia da viagem eu até falei assim, eu falei que nós iríamos, né? Será que nós não vamos chegar, né? Eu pensei na hora, né? O avião balançando mais que caminhão com a bola quebrada. E turbulência, eu olhava pro Edson Bastos do meu lado, desesperado, suando, nós um suador. Nossa. E tinha aí, torcida da Ponte lá, ô Volpato? Tinha? Tinha. Foram bastante torcedores da Ponte lá, até nós achamos, assim, a torcida nos acompanhou aquele campeonato inteiro, né? Quando eu vi o pessoal lá na Colômbia, vieram aqui, os bichos são guerreiros mesmo, né? Então tinha bastante torcedores lá e nós conseguimos segurar o resultado e nos classificarmos lá, mas foi bem complicado desde da chegada até a viagem, né? Sim. Agora, no final deu tudo certo. Na sequência, viu, Volpato, é o seguinte, em detrimento dessa viagem, vocês muito cansados, e receberam o Vélez aqui. 0-0, majestoso. Jogo da volta na Argentina e o Ricardo Gareca, que era o técnico do Vélez era campeão argentino. Foi uma vitória maravilhosa, 2-0, gols do Fernando Bob, Elias, né, primeiro, depois Fernando Bob, matando o jogo. E declaração de que o Gareca diz, não, é Gareca, né? Gareca. Disse que não, nós vamos matar a Ponte de começo e tal. Também foi uma partida inesquecível, né? Essa contra o Vélez. Então, essa aí foi, né? Porque nós sofremos uma pressão muito grande deles aqui. O time deles realmente era muito bom. Talvez se fosse um time não tão técnico, talvez teriam complicado, porque às vezes eles tiveram algumas oportunidades na minha cara, assim, que era só chutar, às vezes eles queriam fazer uma jogada mais de efeito e acabava que nós neutralizávamos, né? Eu nunca me esqueço também que nós chegamos lá para jogar contra eles, fomos muito bem recepcionados, né? No vestiário, o pessoal apertando a mão, cumprimentando, sejam bem-vindos e tal. E depois que nós ganhamos 2-0, mal e mal apertaram nossa mão na hora de ir embora, né? Então, eles jamais imaginavam que seriam eliminados lá com aquele placar ali, né? Porque para eles foi uma pressão muito grande aqui. Eu lembro que teve o Lucas Prato, se eu não me engano, acho que foi o Lucas Prato. Aos 40 e poucos do segundo tempo, deu uma cabeçada que eu fiquei parado assim, porque a bola foi lá no canto oposto, passou muito próximo da trave. Eu falei assim, ele não fez esse gol aí, cara. Eu acho que nós vamos fazer um crime lá na Argentina. E daí nós fomos lá, como franco-atiradores, e fizemos o crime lá na Argentina. Né? Foi legal, aquele jogo foi especial. A gente contou muita história aqui por ocasião de Ponte São Paulo, no jogo anterior, a vitória da Ponte, no Concentração, nós falamos da Sul-Americana, a Ponte São Paulo, a Ponte teve que jogar em Mojimirim, o São Paulo denunciou. Quando a Ponte entrou no Morumbi, a Ponte já sabia que o jogo da volta seria em Mojimirim. E público espetacular, 12 mil pagantes. Ouvimos aqui o gol, que foi 1-1 em Mojimirim, 3-1 de virada ao Morumbi, com muita chuva. E foi uma vitória espetacular, sensacional. O São Paulo realmente denunciou aquela confusão toda. E só para justificar para o ouvinte, você não vai falar do São Paulo e tal.
foi falado aqui, e eu queria pular o assunto, eu sei que você tem um compromisso, para falar rapidamente da Série B, porque hoje tem Ponte e Bragantino, e foi em Bragança que a Ponte subiu. Quer dizer, ela decretou o acesso lá, 2-0, naquele 8 de novembro de 2014. Você firme na campanha, atuou praticamente o campeonato inteiro. A gente tem o gol do Rony aqui, que foi o segundo gol, daqui a pouco vamos ouvir aqui. E a Ponte subiu. Aliás, o Guto Ferreira teve uma campanha sensacional. Porque começou com o Dado Cavalcante. Começou com o Dado Cavalcante e o Guto, quando assumiu, ele assumiu na 14ª rodada. Quando o Guto Ferreira chegou, 13 rodadas já tinham acontecido. E a Ponte era a 12ª colocada. O Guto pegou a Ponte, teve um aproveitamento de 77% e subiu com 4 rodadas de antecedência. Foi uma campanha sensacional, espetacular. E eu queria falar um pouquinho pra frente, aproveitar você, Volpato, para falar para você que naquele dia subiram Ponte e Joinville, faltavam mais 2. Mas Ponte e Joinville já tinham subido e faltavam 4 rodadas. E o jogo na sequência foi em Joinville. A Batalha de Joinville. O Joinville fez 1-0, você quer ver só? O Joinville fez 1-0 aos 12 minutos com o Rogério. E o Cafu empatou 1-1 ainda no Cafu, que veio do 15. 1-1. E você no gol. Estávamos a 37 minutos do primeiro tempo e você me cai. Cai, não sei o que tem. E a gente estava aqui acompanhando, estava falando, mas por que o Roberto Volpato não aguentou, rapaz? Não ficou, porque a Ponte colocou no seu lugar o Daniel, um goleiro que veio do Mojimirim e que não tinha tanta experiência, entendeu? Aí eu falei, a minha pergunta para você é, a sua contusão, o que foi? Por que você não se segurou, vai pro vestiário, intervalo, 15 minutos, respira, aquela água santa, tal, para voltar pro segundo tempo, Volpato? Eu já vinha com um problema de muito impacto na região lombar, né? E eu tive ali, agora não me lembro o nome da lesão, alguma coisa listese, esterolistese, uma coisa dessa aí, que é quando a vértebra bate vértebra com vértebra. Eu jogava praticamente, as partidas eu jogava praticamente dopado todo o jogo, né? Com anti-inflamatórios, analgésicos para jogar. E nesse jogo ali eu dei um mau jeito na lombar, não sei o que houve, que ela travou, simplesmente ela travou e eu tentei ficar no jogo, mas eu não consegui. Eu fiquei praticamente, depois do jogo, não conseguia nem andar direito, fui pro banco, dor, simplesmente deu um espasmo muscular que eu não conseguia mais, não pude continuar na partida. E aí foi feita a ressonância magnética, foi detectada essa lesão, né? As vértebras, eu tenho até hoje, eu tenho o exame ali, as vértebras estavam de tanto impacto que deu, né? Porque eu jogava enquanto foi suportável a dor, eu fui jogando, tomava anti-inflamatório, enfim. Eu vivia de anti-inflamatório, injeção de anti-inflamatório e B12, vitamina B12, anti-inflamatório, B12, enfim, para jogar. Só que chegou uma hora que, não sei o que aconteceu, que ela bateu e travou. Uhum. E aí eu não consegui, infelizmente, eu não consegui continuar a partida, não teve como assim. Até eu voltei depois, eu fiquei fora no jogo contra o América de Natal. A América de Natal, que foi o próximo jogo. Mas aqui só para o ouvinte entender, queira me desculpar, tava 0-0, viu, Volpato, quando você saiu? Tava 0-0. Tava 0-0. Os gols foram no segundo tempo. O Daniel entrou no teu lugar, aí o Joinville fez 1-0 com o Rogério, o Cafu empatou a 32 e aí que teve o gol. O segundo gol do Bruno Aguiar, que tinha passado pelo Guarani, foi numa cobrança de escanteio. O Daniel não saiu. Ele não saiu, a vaga bobeou, pimba 2-1 e o terceiro gol foi consequência. Já era, a Ponte foi com tudo e tal, 3-1. Mas aí o que aconteceu? O Joinville ficou na frente na classificação. Entendeu? Isso. O Joinville ficou com 69, a Ponte 67, diferença de 2 pontos. Antes do jogo, a Ponte tinha 67, o Joinville 66. Joinville ganhou, ficou Joinville 69 e a Ponte segundo com 67. E começava a luta e continuava a luta pelo acesso. O jogo contra o América de Natal, a Ponte jogou muito mal aquela noite de 18 de novembro, beneficiada que fora porque o Joinville acabou perdendo pro Boa. O Joinville perdeu pro Boa, a Ponte precisava que o Joinville perdesse. E Joinville perdeu. E aí a Ponte 2-1, final de jogo, tem um escanteio, o gol da Fepasa. E o goleiro do América Natal, o Andrei, foi ajudar, ver o que ele podia fazer. Inclusive o América Natal estava na zona de rebaixamento.
Cobrou o escanteio, o juizão de Goiás, Eduardo Tomás, aqui no Valadão. Cal, pênalti. A gente achou um absurdo. Não tinha a mesma tecnologia que tem hoje, né? Mas no dia seguinte, verificou que o Alexandre Macacão puxou a camisa do Andrei, deu pênalti, eles cobraram, empataram 2-2 e ficou aquela luta final. Você realmente não estava nesse jogo. E aí o jogo seguinte foi contra o América Mineiro, também majestoso, a Ponte perdeu de 1-0. Aqui você já estava, você tinha voltado. Já estava. Daí eu fui no... Eu queria voltar a jogar e eu fui se eu não me engano, acho que é o Bento, é um osteopata, um quiropraxista. Quem me levou foi um amigo meu aí de Campinas, o Fabiano. Eu paguei R$ 450 na época para ele manipular minha região lombar ali para ver se eu conseguia voltar. Então o Fabiano pagou, depois eu paguei para ele. Se eu não me engano, foram R$ 450. Paguei do meu bolso para voltar a jogar. E ele conseguiu, manipulou. E eu... Só que ele falou assim, cara, mas só que se tu fizer um esforço muito forte aí, tu vai capaz de voltar a estourar tudo de novo. Aí eu voltei a treinar devagarinho, tal, com dor, a dor que eu sempre sentia. E foi indo, e eu consegui jogar contra o América. Daí, só que abaixo de anti-inflamatório e analgésico, enfim. E aí eu consegui jogar, consegui voltar, mas só que nós não conseguimos ganhar uma partida, né? Já não ganhou. Fomos até o final, nem nós, nem Joinville ganhavam, né? Contra o América Mineiro, apenas na partida, naquele dia, o Joinville empatou com o Luverdense, 1-1 em Joinville, porque se o Joinville vencesse, já seria o campeão. Mas o jogo foi em Joinville, foi 1-1, Joinville e Luverdense, repito. E a Ponte perdeu do América de Mineiro aqui, o jogo anterior era América de Natal, 2-2. E aí, na última partida, na Recife, com o Náutico, Arena Pernambuco, não tinha ninguém, porque o Náutico não subia, não descia. Durante a semana, os jogadores do Náutico não treinaram, pagamento atrasado, e ameaçaram de não entrar em campo. E aí, infelizmente, a Ponte não venceu. E no mesmo dia, o Oeste tinha ganhado do Joinville. E ganhou. O jogo foi em Tápolis, Oeste 1, Joinville 0. Só que o Oeste, ele estava ameaçado de rebaixamento, né? Então, sim, infelizmente não deu. Até com o Adrianinho, no minuto final, fez aquele lance que perdeu e tal. Mas enfim. Mas beleza, foi uma campanha sensacional de qualquer maneira, um grande acesso. E você está fazendo o que hoje, Roberto? Hoje eu sou técnico da categoria Sub-17 do Criciúma. Opa, não diga! Eu comecei a carreira de técnico ano passado, aqui no Criciúma mesmo, né? Eu voltei, eu fiz o ciclo da minha carreira como atleta profissional, eu acabei no Criciúma. Em 2021 eu voltei, joguei minha última partida aqui no Criciúma, com 42 anos, aí encerrei a carreira, fiquei 2022 parado, estudando. E o ano passado eu fui chamado para ser o técnico da categoria Sub-17 aqui. E hoje eu continuo, nós fizemos a campanha ano passado, fomos campeões. E agora começamos o trabalho para esse ano aqui. E dia 1º de março temos um jogo aí da Copa do Brasil contra o Corinthians aí em São Paulo. Ah, que legal, cara. Eu não sabia que você estava no Criciúma, viu? Olha, eu vou colocar na roda você rapidamente para cumprimentá-lo. O Roger Williams, que vai narrar pra gente aqui, Red Bull Bragantino e Ponte, e também papo de goleiro para goleiro, né? Gleger Zorzin, nosso comentarista, viu, Volpato? Gleger Zorzin. Aí sim. Aí é de verdade, hein? Ah, cara, verdade. Falar pra você, hein? Você precisa de ver o cara como tá comentando, cara. Ex-goleiro, olha... Gentileza sua, Edu, gentileza sua. Ó, você tá vendo só? Então, já que entrou, fala com ele aí, o Gleger, cumprimenta aí o Roberto Volpato. Pô, que legal, queria mandar um grande abraço pro Roberto, né? Nós tivemos aí grandes trajetórias, grandes jogos, grandes duelos aí, né? E prazer estar te ouvindo, escutando tanta história legal, né, Roberto? Acho que depois que a gente para de jogar, o legado deixado é muito importante. Você, sem dúvida nenhuma, fez história com a camisa da Ponte. E eu fiquei aqui, rapaz... É claro que você tem compromisso, daqui a pouco nós temos a transmissão de Bragantino e Ponte, mas daria para ficar aqui a noite toda, né, Edu? Contando essas passagens, né, esses jogos emblemáticos. Então, quero te mandar um grande abraço, feliz em estar te ouvindo, feliz em saber que você está bem, né? E essa era a minha pergunta, viu, Roberto? O Edu roubou ela aí, para saber o que você estaria fazendo agora, acho que é importante. Você estava dizendo aí que está estudando, que virou treinador, que legal. Que legal, bom saber, bom te ouvir, né? E eu tô aqui só para te desejar uma boa sorte na sua carreira agora como técnico. Tá num grande clube, né? O Criciúma, a gente sabe da estrutura, da torcida, né? Principalmente nas categorias de base, sempre foi muito, muito forte o Criciúma. Então, parabéns, bom te ouvir, bom falar com um amigo e te desejo muito sucesso aí, viu, Roberto? Valeu, Gleger, obrigado, cara, obrigadão mesmo. É sempre bom lembrar, né? O que fica
São esses jogos aí, às vezes nós encontramos os ex-companheiros aí, ex-adversários, né? Isso aí que e lembra, né? Como tu falou, né? Se fosse parar para contar a história e relembrar algumas coisas, nós ficaríamos horas e horas aí falando, né? Desejo tudo de bom também, cara, aí nessa nova missão aí, como comentarista. Estamos aí, né? Sempre trabalhando, sempre em busca e vamos ver o que acontece nessa nova carreira de técnico, né? O pessoal achou que eu ia virar treinador de goleiro, mas preparador de goleiro, mas eu optei por essa a parte da área técnica mesmo ali, para ver o que ia acontecer, né? Foi uma coisa assim meio que aconteceu meio de supetão, assim, né? Eu fui chamado para conversar pelo Wilson, que é o Wilson Waterkemper aqui, que é o coordenador geral do futebol. E eu imaginava que ele fosse me chamar para a área da gestão ou para ser treinador de goleiro. E ele falou assim: Roberto, eu tenho uma vaga para ti aqui no Criciúma, técnico da Sub-17. Tu aceita? Eu falei: aceito. Na hora assim, eu falei: aceito. Então fechou, então tu vai ser meu técnico da Sub-17. Não, beleza. Mas eu nunca imaginava, cara, ser técnico. Eu não estava no meu pensamento, assim, iniciar como técnico. E acabou a conversa e tal, cheguei em casa, daí falei com a minha mulher aqui, assim, ó, eu acho que eu fiz uma coisa errada. E ela o quê? O Wilson me chamou para ser técnico e eu aceitei. E aí ela, tá, e aí, eu não sei o que eu faço agora. Daí eu comecei, lógico, né? Eu recebi muito treino, a gente na nossa carreira teve grandes técnicos, trabalhou com grandes personalidades aí. E eu fui, daí comecei a pôr assim o que mais ou menos que eu ia fazer, comecei a trabalhar e as coisas foram dando certo assim. E um negócio que começou meio que sem querer assim, eu fui gostando e tivemos um trabalho muito bom no passado. Fomos campeões catarinenses, uma campanha espetacular assim. E depois fomos algumas competições bater de frente contra times grandes do Brasil, times argentinos. E as coisas foram dando certo assim. E eu tô começando a gostar do negócio, né? Então é legal, assim, um negócio que começou meio que de repente, daqui a pouco eu consiga fazer uma carreira aí, como foi a minha como atleta, né? Então é legal, legal, vamos trabalhando para ver o que acontece. Que legal, sempre bom iniciar, né, Roberto? Agora, fala pra mim, quem é que você, o Roberto, hoje técnico, qual que é a sua inspiração, quem que você se espelha? Você que teve aí passagens por grandes clubes do Brasil, trabalhou com grandes treinadores. Tem um treinador que você fala, pô, vou naquele perfil, né, vou naquela linha de raciocínio. Tem algum ou você está mais na modernidade mesmo, naquilo que você está estudando, naquilo que você está aprendendo? Não, na verdade, assim, eu tô fazendo mais ou menos quando goleiro, né? Eu sempre tive alguns que eram referências, assim, mas eu sempre quis ser o Roberto, né? Eu tenho algumas coisas, assim, que eu aprendi ao longo da carreira, pelos jogos, pela experiência, né? Os trabalhos de alguns técnicos que eu guardei. Eu sempre alguma coisa iria guardando, né? Trabalhos de treinadores de goleiro, né? Que, na verdade, quando eu jogava, eu estudei, me formei para que era certo que quando eu parasse eu viraria treinador de goleiro. Era, assim, a primeira opção minha. Então eu sempre guardava alguns trabalhos, algumas dicas dos treinadores de goleiro, mas também sempre guardei algumas de técnicos, né? E assim, eu junto tudo aquilo e procuro passar, né? Hoje, assim, eu sou mais voltado, como eu tô na categoria de base, eu trabalho mais, assim, voltado para a área do fundamento, né? A parte técnica propriamente dita, né? Que é o que eu imagino que o atleta tem que ter, né? Os atletas jovens, né? Que eles têm que ter. Eu tô na base, né? Então, base diz isso, né? É um passe, um domínio, um cabeceio, enfim, essas coisas que são básicas, porque eu via muitas vezes técnicos que se atinham a questões de sistema tático e essas coisas aí que daqui a pouco eles se atinham ao sistema tático, morriam naquele sistema tático deles, mas às vezes eles não tinham atletas da posição para fazer o sistema tático executar. Então, assim, essa era uma situação que eu achava que assim, ó, isso eu nunca vou fazer, porque eu tenho que ver a característica dos meus atletas, em qual sistema eles se encaixam, né? E eu procurei fazer isso e trabalho a parte técnica, né? Porque eu tenho que entregar os atletas para sub-20 bem tecnicamente, né? Uma das coisas que eu tenho é que às vezes no profissional iam garotos treinar conosco e o técnico do profissional não tem tempo, né? Para ficar ensinando um guri a dar um passe, um fundamento, o básico, né? Então eles falavam muito assim, cara, não teve base? Então eu até falo para eles, né, cara, vocês vão chegar na categoria de cima, mas eu quero que o técnico nunca fale assim, tá, não teve base.
Porque se ele chegar a falar isso é porque o meu trabalho não foi bem executado, né? Então, hoje, como eu estou trabalhando na base, eu foco mais nessa questão aí de potencializar individualmente cada atleta ali, né? Que daí depois ele se encaixa em qualquer sistema aí, né? Porque eu entendo que o técnico, por exemplo, um profissional hoje, ele não vai puxar um atleta da sub-20 para daqui a pouco resolver um problema dele e ter que ensinar o guri a dar um passe, alguma coisa, vai querer pôr no sistema e que o guri vai e renda, entendeu? Então eu falo para eles, cara, acelera o processo, trabalhem bem o fundamento, porque um time bem fundamentado, né? Já que tu perguntou como eu imagino, esse é o meu pensamento, né? Eu sempre imaginei que um time bem tecnicamente, com os fundamentos em dia, ele é capaz de superar um time que não tem um fundamento, um passe, um domínio, um cabeceio, bem organizado taticamente, né? Porque daqui a pouco o cara é organizado taticamente, mas ele não consegue fazer o sistema funcionar, porque vai dar um passe e erra. Vai fazer um domínio e erra, o adversário rouba. Então eu sempre procurei essa questão da parte técnica aí, e é o que eu procuro passar para os guris, lógico, né? A parte tática ali, modelo de jogo, esquema tático, essas coisas aí. Nós também trabalhamos, né? Mas eu, como estou na base, o meu foco hoje é mais essa questão técnica mesmo. Não, você tá bem, Volpato. Você deu uma tigrada aí sensacional. Eu vou falar pra você, rapaz. Isso é porque ele tava com pressa, ou tá com pressa. Você já pensou o Roberto Volpato fazendo preleção no vestiário? Nossa, licença. Ô, Volpato, mandando um abraço pra você. O Daniel Bernabé, da Avenida Industrial, o contador. Poucos vestiram a camisa da macaca que nem Roberto Volpato. Muito obrigado, Daniel Bernabé. E pra colocar na roda aqui, fazer a última pergunta a você, o nosso Roger Williams, que vai narrar aqui, Bragantino e Ponte Preta. Seja bem-vindo na roda aqui, Roger Williams. Tá aí o Volpato, ex-goleiro da macaca. Um abraço, Edu, um abraço para todos os amigos ligados na Bandeirantes nesse Concentração. Já estamos aqui aquecendo os motores para Bragantino e Ponte Preta. Jogão no Nabizão que vamos acompanhar já com a equipe do Carlos Batista. E claro, com um convidado mais do que especial, Roberto, eu não podia deixar de fazer duas em uma para ele. Roberto, primeiro satisfação falar com você aqui na Bandeirantes. Queria saber se você tem acompanhado essa Ponte Preta 2024, a ponte que vem do título da A2 do ano passado. Tá voltando para a Série A1, fazendo bonito até aqui, né? Vem de vários jogos de invencibilidade, ganhou do São Paulo por 2-0. Primeiro, se você tá gostando dessa Ponte Preta 2024, e a segunda pergunta para ti. A Ponte apostou em 3 jogadores jovens para a posição que você tão bem conhece, que é a posição de goleiro. Tem aí o Pedro Rocha, o Pedrão, que é o titular absoluto, e tem o Vinícius, que é o reserva imediato, que teve na Copinha. A Ponte abriu mão da sua base para fazer a composição dos seus goleiros principais para 2024. Quero saber a tua opinião também. Satisfação, Roberto. Satisfação é minha, obrigado aí pelo carinho. Eu acompanho de vez em quando eu posso, alguns jogos eu jogo São Paulo, eu acompanhei, a grande vitória, né? Até estava conversando com um colega meu, ele falou, pá, Robertão, hoje é contra o São Paulo aqui, difícil, não sei o quê. Eu falei, cara, a última vez que foi difícil, a gente fez um crime lá no Morumbi, né? Ainda lembrei pra ele, pô, quem dera, ó. E o resultado é só, ganhamos 2 gols de diferença, né? E o resultado foram 2 gols de diferença, né? Quanto à questão dos goleiros ali, cara, é assim, goleiro, se ele tiver bom, pronto pra jogar, tem que pôr jogar, não tem que esperar muito, né? Ainda mais a Ponte, que sempre teve uma tradição de ter goleiros da casa, né? Eles vêm fazendo um grande trabalho, o último jogo aí fez grandes defesas, né? Outras partidas também. Então é isso, cara, é dar sequência, dar confiança e se tem um time bem montadinho ali. O goleiro é assim, né? Se ele tem um time organizadinho, um time que joga e faz as coisas acontecerem ali, daqui a pouco ele entra naquele sistema ali, ele vai no conjunto e começa a jogar, tá no caminho certo. Eu acho que assim, às vezes, eu na época que eu era na base aqui, tiveram alguns técnicos que meio que ficaram com medo de pôr eu jogar e eu tava voando, assim, eu tava bem, poderia ter jogado, tenho medo de queimar, que daqui a pouco o guri joga uma partida, joga 2, vai mal, mas é assim, né? Eu sempre falo, né? Nós temos que ter paciência com os atletas da casa, né? Que são oriundos da base, né? Porque daqui a pouco a gente pega um guri da base, põe jogar, por exemplo, pega um goleiro, põe jogar da base. Aí ele joga 1, 2, 3 partidas mal, tira, já saca, já não joga mais. E daqui a pouco contrata um goleiro de fora para ganhar um valor alto e tem mais paciência com ele do que com o gurica da casa, né? Que é onde deveríamos ter paciência, né? Então é isso, cara, o goleiro é isso. Daqui a pouco faz uma sequência boa de jogos, daqui a pouco falha, entendeu? Daqui a pouco falha no começo e depois faz uma sequência boa. Então é por jogar mesmo e dar confiança e se tem qualidade é deixar seguir a carreira, trabalhar e ter paciência. É isso que tem que ter. Quando o atleta sobe da base pro profissional,
a gente tem que nada mais do que ter paciência com ele. Beleza. Volpato, muito obrigado. Agradeço demais a sua colaboração, a sua participação, a sua entrevista. Eu entrei em contato contigo no final da tarde, você prontamente nos atendeu. Olha, eu tenho um compromisso, mas eu vou contornar e tal. Falei, pô, Roberto, vai ser tão legal, importante, né? Porque Ponte Bragantino lembra esse jogo de 2014, esse ano completando 10 anos da grande conquista. Tomara que a Ponte volte ao mover grandes momentos e tomara que um dia, quem sabe, Roberto Volpato, sempre lembrado aqui, não só para entrevista, mas também para trabalhar, né? Quem sabe você vem trabalhar na Ponte, o Lauro é o treinador de goleiros hoje da Ponte. Enfim, cada qual com o seu histórico e você tem histórico para isso, tá bom? Da nossa equipe, em nome do Batista, um grande abraço, muito obrigado, sucesso para você no Criciúma, na sua carreira e de verdade, de coração, muito obrigado, Roberto Volpato. Ok, sem problema. Boa transmissão para vocês no jogo hoje aí. Precisando, quando eu puder, estou sempre à disposição. Valeu, grande abraço aí a todos aí. Grande. Roberto Volpato Neto nasceu em Orleans. É Rio Grande, né? Orleans. Ele falou, eu falo pro guri. Eu falo pro esse... Aí já sinalizou. Eu falo pro guri. Entendi. Sensacional, hein? Esses goleiros, vou te contar, hein? Mas grande Roberto Volpato, valeu, sensacional. Agora, 20h37, tem que perguntar pro Catarino se ele tem informações da Ponte Preta. Eu tenho que dar uma faturada, quem sabe depois do faturamento, a escalação da Ponte. Vladimir Catarino, meu grande amigo, seja bem-vindo. Um grande abraço, Catarino. Fala, Edu, tudo bem, meu amigo? Melhor agora, meu querido. Ótima tarde, ótima tarde, né? Ótima noite, né? Vai acabar tarde a transmissão, mas ótima noite pra você, pro nosso amigo Roger, pro Gleger, pra todo mundo ligado conosco. Tava me deliciando com a entrevista aí com o Roberto Volpato e a Ponte já está escalada, viu, Edu? Aquele time que a gente trouxe no Esporte em Debate, hoje não tem o Emerson Santos e não tem o Dodô, ambos estão machucados, tem a volta do Gé. Ponte Preta, portanto, já escalada pelo João Brigatti para o confronto de daqui a pouco contra o Bragantino, Edu. Em 2 minutos, a escalação da Ponte aqui, concentração, 20h30, a bola rola para Red Bull Bragantino e Ponte, narração de Roger Williams, até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Concentração. Edu Pinheiro. Na técnica Bandeirantes, Lucas Pessoa no YouTube. Direção-geral Gil Kleber. E na mesa o Anjo Gabriel. Gabriel Ribeiro, o hino da Ponte Macaca Escalada. E na voz de Vladimir Catarino. Ó, que remix, hein? Foi bem agora, hein, Edu?
O velho do Rio tá firme. Ponte Preta escalada pelo técnico João Brigatti com Pedro Rocha, o goleiro 1. Os 3 zagueiros, mantido o esquema com 3-5-2. Luiz Aquim tem a 23, Castro 13, Nilson Júnior é o 3. Na ala direita, Igor Inocêncio tem a 2, na ala esquerda, Gabriel Risso, meia dúzia. Meio campo, Leonaldi 5, Ramon Carvalho 21, Elvis, capitão do time 10. E no ataque, 11, Iago Dias, 9, Gé, de volta ao time titular depois de cumprir suspensão. Ponte Preta, portanto, de Pedro Rocha, Luiz Aquim, Castro, Nilson Júnior, Igor Inocêncio, Gabriel Risso, Leonaldi, Ramon, Elvis, Iago Dias e Gé. No banco, João Brigatti vai ter à disposição o Luan, Matheus Silva, João Gabriel, Diego Domene, da base, disputou a Copa São Paulo, Luiz Felipe, Fraga, Edson, Gabriel Santiago, Dudu Sheite, Renato e Polvidiero. Edu. E os ricos já tá escalando, Vladimir Carino? Já tá escalado, já tá aqui, dinheiro, rapaz. É sangue austríaco, hein? É, aqui é outro nível, né? Aqui tá criando asas, como sempre. Mas o homem não foi pro Flamengo? Não é o Léo Ortiz? É o Léo Ortiz, né? O Bragantino não quer diminuir a pedida, né? É. O Flamengo tá pechinchando, esperando o Bragantino diminuir, o Bragantino não diminui, então por enquanto o Léo Ortiz segue no Bragantino, é o capitão do time. Faz muito bem, o Bragantino pensa assim, o Flamengo tá gastando uma nota pra montar esse time. Claro. Milhões e milhões, por que não paga mais pro Léo Ortiz, larga a mão de ser, né? Vai fazer pechincha agora? Tem coisa que você não pode pechinchar, Edu. Só porque é interior? Não, manda o Bragantino! Cleiton é o goleiro camisa 1, Natan Mendes 45, Lucas Cunha 4, Léo Ortiz, capitão do time 3, Juninho Capixaba é o 29, Raul 23, Jadson 5, Lucas Evangelista 8, 11 Elinho, 19 Sacha e 17 Bruno Gonçalves, é o time do Pedro Caixinha. De Cleiton 1, Natan Mendes 45, Lucas Cunha 4, Léo Ortiz 3, Juninho Capixaba 29, Raul 23, Jadson 5, Lucas Evangelista 8, Elinho 11, Sacha 19, Bruno Gonçalves 17. No banco o Caixinha terá o Lincoln, Thiago Borbas, Thalisson, Gustavo Neves, Vitinho, Henri Mosqueira, Guilherme Lopes, o Nacho, Andrés Hurtado, Matheus Fernandes, Douglas Mendes e o Lucão. Edu. Muito bem, e o homem do apito, deixa eu ver aqui, acho que eu não anotei, viu, Catarina? Passa pra mim, por gentileza, quem apita? É o Lucas Caneto Belotti. Lucas Caneto Belotti é o árbitro do jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, pelo Denis Matheus Afonso Ferreira, quarto árbitro Wilbert Estevam da Silva, e no VAR estará o Thiago Duarte Peixoto. Só para trazer uma informação, Edu, a Ponte vai fazer na sexta-feira o lançamento da nova empresa fornecedora de material, né? A Diadora volta a patrocinar a Ponte Preta. Lançamento acontece em um hotel em Campinas na próxima sexta-feira. É a segunda vez que a Diadora vai patrocinar a Ponte. A empresa forneceu uniformes para a Macaca no final dos anos 90 e na primeira década dos anos 2000. E agora firma um contrato na época era de 3 anos, né? Tá voltando agora com a Ponte Preta. O acordo prevê a disponibilização de produtos de alta performance e também promete uma revolução no estilo e qualidade dos uniformes. A Diadora, que é uma marca italiana, né? E está presente em 60 países, portanto, está de volta o novo patrocínio esportivo da Ponte Preta com a Diadora. Edu. Perfeito, então mais um acordo com a Ponte, vai se arrumando e tal. Aliás, o Batista viu a camisa, né, porque é bonita. A nova camisa da Ponte Preta, não sei se é o lançamento, vai ser no próximo jogo aqui, tá? Ó, só uma informação aqui a respeito do jogo do Guarani amanhã. Tem promoção quem for com a camisa do Bugre, hein? A Cabeceira Sul vai pagar 20. Atenção, a Cabeceira Sul vai pagar 20. Tobogã inferior. Não vai abrir o tobogã superior amanhã. Não vai abrir o tobogã superior amanhã. Tobogã inferior com a camisa do Bugre, 20. Vitalícias com a camisa do Bugre, 30. Visitante Cabeceira Norte, 20. Mas o visitante, não, aqui é só para informar, porque não vai com a camisa do Guarani na cabeceira. Não, aliás, é Cabeceira Norte. Em todo caso, paga 20, tá? E o sócio torcedor tem direito a levar um acompanhante, tá bom?
Então, promoção amanhã, Santo André, Guarani, 19h30. Quem narra é o Amigo Batista, Cabeceira Sul 20, Tobogã Inferior 20, Vitalícias 30 com a camisa do Bugre. E o sócio torcedor paga, leva mais um acompanhante que tem direito. Já os nossos analistas, hein? Gleger Sorzinho, Tigrão comentando, Pacaca Escalada, 20h30. Roger Williams narra aqui, Red Bull Bragantino e Ponte volta em 1 minuto. Você está na Bandeirantes em Concentração. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Concentração. Deixa eu ver aqui, gente, vamos lá, hora rapidinho aqui, tá 0x0, São Paulo e Santos 0x0, segundo tempo, hein, São Paulo e Santos 0x0, o Ituano faz 1x0 no Mirassol. Ituano 1, Mirassol 0, segundo tempo. Lembrando que tem 20h35, Botafogo e Corinthians lá em Ribeirão Preto, tá? Vamos lá, galera, vamos dar uma comentada. Pedro Rocha no gol. A ala direita, Igor Inocêncio. A ala esquerda, Gabriel Risso. 3 zagueiros, Luiz Aquim, boliviano, Castro, Enilson Júnior. Vem mantendo a 3 jogos, 3 zagueiros. O Leonaldo hoje começa com Ramon Carvalho e Elvis para armar. Iago Dias e a volta do Gé, Macaca Escalada, Zorzinho. O João usa o mesmo critério e eu acho que ele está correto, né? A Ponte tem feito um bom campeonato, vem de uma vitória empolgante em cima do São Paulo, jogando em casa, jogando um futebol não tão apresentável, mas efetivo, objetivo, e esse é o primordial. Costumo dizer o seguinte: os números mostram que o time A está melhor que o time B. Quanto foi o jogo? Time B 1-0. Por isso que o que vale é a bola na rede. O que vale é a bola na rede, é efetividade, é objetividade. É o que a Ponte tem feito aí nas partidas. Eu acho que o encaixe dos 3 zagueiros caiu legal, deu uma consistência defensiva boa, né? Deu também um pouco mais de amplitude, liberdade aos laterais, Igor Inocêncio, o Gabriel Risso também. Então, assim, o encaixe foi legal, né, Edu? O meio de campo tá bem ajustado, tá bem montado aí. A gente percebe que vai vir ali o Leonaldo ao lado do Ramon e o Elvis um pouco mais à frente. E na frente, o Gé e o Iago, né, com liberdade para lá e para cá, balançando os dois, sem posição fixa, e isso dificulta realmente a marcação. Eu vejo que a Ponte deve vir com uma linha baixa, esperando o Bragantino para tentar explorar o contra-ataque. Claro que o que vale é uma estratégia bem definida, e o João tem feito isso, né, nos últimos jogos. Então, expectativa boa, viu, Edu? Expectativa legal. A Ponte tem que aproveitar, o Bragantino está começando, né, a se encontrar, né, e a Ponte tem que aproveitar esse momento aí de pouca estabilidade do time de Bragança Paulista para tentar surpreender, para tentar trazer um bom resultado. O empate é um ótimo resultado para a Ponte, ótimo. E a vitória, sem dúvida nenhuma, seria o melhor dos mundos. Então, diante da escalação, eu tô acreditando num bom futebol pro lado da Macaca, viu, Edu? Então, e o Edson tá no banco, né? Já disse o Catarino, perde a posição o Edson, Matheus Silva, banco. Eles formaram dupla contra o São Bernardo, aquele 3-3, comprometeu aí. O Edson continuou, mas agora sai.
Pablo Polvidiero, né? Tá no banco, Renato, Dudu Shade. Meu caro Roger Williams, você e seu mapa espetacular, anotando aí o que você gostaria de dizer sobre Red Bull Bragantino e Ponte Preta daqui a pouco, Roger Williams. Deixa eu falar uma coisa pra você, ô Catarino. Na minha opinião, não sei se o amigo concorda. Provavelmente concordarei. Mas sabe o que acontece? O Gé, cara, se ele continuar nesse jeito, eu tenho a impressão que ele vai ser negociado. Vida curta na Ponte, né? Eu vou falar pra você, sabe o que acontece, Catarino? Depois eu pego quantos gols ele marcou até agora pela Ponte, mas você se lembra aquela campanha da Série A2? Teve o jogo lá em Novo Horizonte, era final, primeiro jogo da final. Já tinham subido tal para definir o título. E o Bragantino fez e o Novo Horizontino fez 1-0. E aí, o Gé empatou. Nesse jogo, seu Catarino, nesse jogo, a Ponte já tinha vendido não sei quantos mil ingressos para o jogo da volta, que foi no dia 8 de abril. Público de quase 17 mil. Então, o que acontece? Na minha humilde opinião, foi o gol mais importante do Gé. Porque era a final, a Ponte necessitava daquele título, carente que é de título, a Ponte tem conquista, mas título é carente. Você já pensou? E foi um 0-0 maçudo, duro, foi pros pênaltis. Se não fosse aquele gol do Gé, aquela cacetada que ele deu, não sei se você se lembra do gol. Sim, claro. Não sei, eu acho que, na minha humilde opinião, foi o gol mais importante dele na Ponte, viu, Catarino? O Gé, ele é um jogador, desde do começo, muito importante. Claro, tem a questão do temperamento, tem gênio muito forte, né? Toma cartão amarelo, às vezes sem necessidade, é brigador realmente, quem cutuca sabe que vai encontrar, vai ter reverberação aí no temperamento do Gé, mas com a bola no pé e também com a bola na cabeça, ele é bom na bola aérea, ele é um jogador importante, né? E tem sido assim desde o ano passado, né? É praticamente titular aí, indiscutível desde o ano passado, foi assim na Série 2, foi assim também na Série B, agora no Campeonato Paulista, tanto que marcou 4 gols aí nas partidas que fez, ele jogou 6 jogos, né? E acabou marcando nesses 6 jogos 4 gols, então é um jogador muito importante. E como você disse, né, daqui a pouco aparece uma proposta boa aí pro Gé e a Ponte Preta não tem descartado propostas financeiras, principalmente quando são interessantes, então pode ser realmente que o Gé tenha vida curta, mas enquanto está aqui, tem que aproveitar e ajudar muito a Ponte Preta, Edu. Já, Tigrão na área. O Roger tá aqui, o Roger voltou, viu? Oi? O nosso narrador, sensacional. E tem aquele mapa ainda lá, o Catarino, você tá vendo aí? O homem tá com aquele mapa já dele? Tá com o mapa prontinho aqui, rapaz. O que você destacaria do seu mapa, hein, Roger Williams? Olha, eu tenho aqui muitas informações, mas uma que me chama a atenção e vale pro torcedor da Ponte que tá indo pra Bragança nesse momento, ingresso a meia entrada lá, setor verde onde vai ficar o torcedor da Ponte no Nabizão, 35 a meia, R$70 o valor inteiro, quer dizer, todo mundo acostumado aqui no futebol de Campinas 40 e 20, ainda o pessoal reclama muito, com razão, porque a economia não tá aquelas coisas, mas R$70, prepara o bolso aí. E outra informação importante, Edu, é com relação ao árbitro de hoje. Ele esteve em 2 derbys. Ele é piracicabano, tem 33 anos, ele é professor. Ele esteve em 2 derbys, mas os 2 como 4º árbitro em ambos os jogos em 2022. Ele foi o 4º árbitro daquele derby na Série B, no Moisés Lucarelli 1-0 para Ponte, e no Paulistão no Brinco, na vitória do Guarani por 3-0. Ele já é acostumado a frequentar derby, mas nunca apitou como árbitro principal um jogo da Macaca na sua história, na sua trajetória, Edu. Tá vendo? O Roger Williams, ele pesquisa coisas do jogo, isso é muito importante. Agora o velho do Rio tá ligadão, né? E o meu comentarista não chegava, hein? O velho do Rio, se não arruma entrevista com o Vorpato, sabe o que ia acontecer? E fica valendo as histórias aqui, que o meu comentarista... Ele ficou contente quando ficou sabendo que eu arrumei entrevista. Seja bem-vindo, mestre Tigrão e a ponte escalada. Ô, Edu, você estava no Esporte em Debate hoje ou não? Hoje? Não. Não estava. Roger Williams estava? Também não. Não estava não, Tigrão. O que foi que aconteceu? Kleger Zorzinho estava? Não estava. Não, mas Tigrão estava. Ao vivo. Ah, entendi. Tigrão estava ao vivo até as 19. E o Tigrão tem uma sucuri no estômago, né? Ah, mas que escuta aqui. E a avó do Brasil? A avó do Brasil, ó. Ô, mas é que durante a Voz do Brasil, a minha mulher não perde um dia.
Então, durante a Voz do Brasil, ela fica ouvindo a Voz do Brasil, depois que ela foi preparar o jantar. Ah, difícil de negociar com o homem. É difícil. E você vê se os caras gostam de emoção forte ou não. Vou perguntar pro meu narrador. Qual é o setor da torcida da Ponte no estádio Nabi Abichedi, Roger? É isso mesmo que você escutou. Setor verde. Aí, Edu. Então, a torcida da Ponte, os caras lá podiam pegar o setor roxo, setor abobrinha, setor branco, preto, amarelo, setor... Tem o branco, tem o preto, o azul, vermelho, o amarelo, o cinza e o verde. Ficou verde pro torcedor da Ponte, 70 pila, o valor inteiro de 35. Os caras já vão pagar 70, aí a hora que o policial fala, vocês são da Ponte, Samuel, vai ali, setor verde. Vê se tem jeito de dar certo um negócio desse. Mas os caras gostam de emoção, né? É tão fácil optar pelo certo, pelo simples, mas fazer o simples é uma das coisas mais difíceis do mundo. Os caras adoram, eles amam complicar, e eu dando uma olhadela aqui pela escalação da nega véia. Eu tô percebendo que você tá aí, né? Sustentando, porque eu sei que tem, e vai mexer no papel, e até achar o papel para poder decifrar. Esse negócio de transmitir pro Edu, aqui, participar com o Edu com vídeo, eu vou falar pra você, ele ficou mais negócio exigente. Impressionante. Fiquei mais exigente. Ele presta atenção até na minha respiração. Não dá mais pra enrolar o Edu. Não dá. Meu querido Tigrão, olhando pra escalação, qual a sua conclusão? Tá bem escalado, tá dentro do que a gente divulgava aí. O Catarino já tinha adiantado esse time aqui há bastante tempo, parabéns. Vamos ver o encaixe, né, do Leonaldi com o Ramon, né? Vamos ver se a gente vê, por exemplo, a eficiência que víamos de Ramon Carvalho Felipinho, ou Ramon Carvalho e Amaral, ou Amaral e Felipinho, porque o Leonaldi era reserva até a última partida, entrou contra o São Paulo, né, porque o Emerson Santos se machucou. E entrou bem o Leonaldi. Até o Brigatti na coletiva, você se lembra, Edu? Ele disse, quando perguntado sobre a atuação do Leonaldi, ele disse que estava feliz e disse que numa conversa que teve com o Leonaldi quando a fase não era boa, ele disse, eu não desisti e não vou desistir de você, porque você é bom jogador. Tá aí a chance. Amaral no América Mineiro, Felipinho no Atlético Paranaense, Leonaldi no time titular. Eu acho que está bem escalada a Ponte, eu gosto do Iago Dias, gosto do Gé. A Ponte joga num 4-4-2, não, num 3-5-2, considerando que fecham esse pentágono aí de meio campo, né? Eles fecham o Gabriel Risso pela esquerda e o Igor Inocêncio pela direita, como nós vimos contra o São Paulo, mais os três de meio, Leonaldi, Ramon Carvalho e Elvis. E na frente falta um beirada, porque o Igor Dias, ele gosta do lado direito. É ali que ele brinca bem. O Gé centralizado, não adianta querer tirar o Gé para a beirada que não dá certo. E quem é que vai fazer a beirada esquerda? O argentino, o Risso. E quando o Risso fizer a beirada esquerda e o Bragantino tomar a bola e jogar nas costas dele, ora, cara pálida, por isso que tá com 3 zagueiros. Aí um deles abre um pouquinho e faz a função do lateral esquerdo. E quem é que faz essa função no time da Ponte? O Igor Inocêncio, que é o canhoto. São 2 zagueiros destros e um zagueiro canhoto. Então, como a Ponte não vai ter o beirada na esquerda fixo, o Risso deve apoiar mais do que o Igor Inocêncio, que vai ser, claro, um impulsionador ali. Ele vai ser um alimentador do Iago Dias. Vão descer em 2. Do lado esquerdo, alguém tem que ocupar o espaço. Quem é que vai aparecer mais por ali? Claro que é o Gabriel Risso. E alguém tem que encostar para tabelar com ele. E quem que vai cair por ali quando ele passar? Ora o Elvis, ora o Ramon Carvalho, que também é canhoto e se adapta bem do lado esquerdo.
Agora, e se perder a bola? E o volante que cobre ele já foi com ele. Ele já ultrapassou para ir na linha de fundo. E aí o Bragantino retoma. Vai lá o DG, que deve jogar, vai jogar, toma e dá um esticão nas costas do Gabriel Risso. Aí ele vira o lateral mochila, leva nas costas. E o que acontece? Aí não tem problema. Jogando com 3 zagueiros, você ganha amplitude no seu miolo de zaga, que fica com uma área de ocupação na defesa maior. Ao invés de ocupar com 2, você ocupa com 3. Então, você posiciona o canhoto do lado esquerdo e um dos destros do lado direito. Como é que a Ponte tem montado a defesa? Igor Inocêncio mais na esquerda, com o Nilson Júnior, o Nilson Júnior mais na esquerda, o Castro centralizado e o boliviano do lado direito. Essa tem sido a formação da Ponte, o Luiz Aquim. Então, Luiz Aquim na direita, Castro no meio dos dois e o Júnior, o Nilson Júnior do lado esquerdo. Esse vai ser o cobertura. Esse, Nilson Júnior, pode observar aí, do jogo todo. Quando o Risso descer, a cobertura dele é o Nilson Júnior. E quando descer o Igor Inocêncio, a cobertura dele é o Luiz Aquim. Tá bem desenhadinho ou o Tigrão tá enxergando pouco, Edu? Não, perfeito. Eu fiquei só observando e tal, gravei e cobro depois. Sensacional, Tigrão. Olha o seguinte, hein? Final do Concentração, por gentileza, Vladimir e Catarino, destaque final como sempre, escalação da Macaca. Repita, por favor, Catarino. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Castro, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Leonaldi, Ramon Carvalho, Elvis, Iago Dias e Gé. É o time da Ponte Preta quando o Santos faz 1-0 no São Paulo, viu, Edu? E terminou Ituano e Mirassol e terminou 1-1. Mirassol empatou nos acréscimos, Ituano e Mirassol 1-1. E por gentileza, rapidinho, o Bragantino escalado também, Catarino? De Cleiton, Natan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Raul, Jadson, Lucas Evangelista, Elinho, Sacha e Bruno Gonçalves. É o time do Pedro Caixinha. E foi de pênalti, Morelos, é isso? É o nome dele, é correto? Morelos, exatamente. Morelos de pênalti, 22º tempo. Morumbis, São Paulo 0, Santos 1, pra complicar. Final do Concentração, vem aí, meu amigo Edu. Oi? Edu. Oi? É no Morumbi esse jogo? Sim. Espero que o professor Carpa não reclame do gramado e nem da iluminação. Bem lembrado. Verdade. Roger Williams narra na sequência Red Bull Bragantino e Ponte. Tem o rádio, hein? Tem o rádio. É só ouvir durante o jogo e no apito final. Muito obrigado e até já. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Toda bandeirante estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica
rocha.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Roger Williams. 9 da noite, mais 6 minutos, hora esportiva do Brasil. Abertos os microfones da Bandeirantes de Campinas para transmissão de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Paulistão atingindo a 8ª rodada na sua primeira fase. Os times de um grupo enfrentam os times de outros grupos. Jogo que vamos transmitir direto de Bragança Paulista. Praça de Esportes Marcelo Stefani, estádio Nabia Bichedi. O Nabizão é um duelo regional, um clássico regional em Bragança. Bragantino e Ponte Preta. A Macaca vice-líder do Grupo B. A Ponte que vem de uma vitória empolgante sobre o São Paulo por 2-0. São 2 derrotas, aliás, 2 vitórias, 2 empates em 4 jogos. Até aqui 5 jogos sem perder. A Ponte tá bem demais na competição. O Bragantino, massa bruta, líder do Grupo C. Vem de empate com o São Bernardo em 1-1. Está invicto a 3 jogos com 2 vitórias e um empate, mas não venceu em casa ainda nessa temporada de 2024. Jogão que vamos acompanhar com a equipe de Carlos Batista no FM 85.7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no aplicativo Band Rádios, no aplicativo Band Play, na Alexa também, no site bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br, no YouTube já com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você, hoje, pode participar para ganhar um radinho de FM de faixa estendida, um radinho digital. Fique ligado que já já vou informar como você faz para participar dessa super promoção da Bandeirantes. E nós estamos chegando em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento e irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Carnaval da Teleanorte, construir ou reformar com muita economia. Toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 9 da noite, 9 minutos, hora esportiva do Brasil. Abrindo a jornada Bandeirantes, 9h30, bola rola no Nabizão, tem Ponte Preta e Bragantino.
A Macaca que já atingiu a pontuação mágica, 12 pontos, não cai mais. Agora tá focalizando a próxima fase para pegar o Palmeiras na segunda fase do Campeonato Paulista. Para isso seria fundamental uma vitória no Clássico Regional contra o Bragantino. Equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. O Braga forte, com patrocínio forte e pesado. E a Ponte vai na raça, na mística da camisa Ponte Pretana. É o que vem fazendo o resultado nesse Campeonato Paulista. Buscar mais uma vitória importantíssima. 21 graus de temperatura em Bragança Paulista. Chove em toda a nossa região. A chuva já foi mais forte em Bragança. Deu uma arrefecida. Gramado vai estar molhado. Escorregadio. Atenção, Pedrão. Alô, Pedro Rocha. Se segura aí porque a bola vai estar molhadinha nessa noite de quarta-feira, nesse jogo importante que a Bandeirantes vai transmitir. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista. Ponte Preta vem aí, em 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota para o Santos na Vila Belmiro. A manchete da Neguinha, alô, Vladimir Catarino, boa noite, Vladir. Oi, Roger, boa noite a você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes nesta quarta-feira de cinzas. A noite pode ser preta e branca em Bragança Paulista. A Ponte Preta vem de um grande resultado, grande vitória contra o São Paulo por 2-0. Time começou a rodada com a 4ª melhor campanha da competição, 2º melhor ataque, tem um segundo artilheiro do campeonato, ou seja, só boas notícias. Na escalação do time tem mudanças. Leonaldi titular no lugar de Emerson Santos, que está contundido, e o Jé, que volta de suspensão automática, ele vai jogar no lugar do Dodô, que também está fora. Confiança é a palavra de ordem da Ponte Preta nesta noite em Bragança Paulista, Roger. O outro lado, Massa Bruta, Bragantino que abriu o placar nos últimos 5 dos 6 jogos que fez até aqui, hein? Costuma marcar primeiro o time do Bragantino, mas não venceu em casa ainda no Paulistão. Manchete do Massa Bruta, Vladimir. Jogando em casa são 2 derrotas e 2 empates. O time vem de um empate contra o São Bernardo na última rodada. Tem mudanças no time titular. Uma delas, o Natan Mendes está de volta à lateral direita após cumprir suspensão automática na última rodada. A outra volta, retorno é no banco de reservas. O volante Matheus Fernandes vinha fora, estava entregue ao departamento médico e está de volta ao time. 3 atacantes, ofensivo, vai vir com tudo o Bragantino para cima da Macaca. 21 horas, 12 minutos, hora esportiva do Brasil, abrindo a jornada Bandeirantes. Comentaristas que farão comigo mais uma jornada esportiva vitoriosa. Timaço de Carlos Batista, todo a postos hoje. Alô, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, alô, Tigrão. A sua expectativa para a Ponte que joga em Bragança. Boa noite, Tiger. Boa noite, Roger Williams. Que você faça um grande trabalho. Olha, expectativa de um jogaço de bola. O Bragantino precisa ganhar em casa, faz uma campanha irregular, já jogou 7 vezes, tem 11 pontos ganhos. A Macaca jogou os mesmos 7. Hoje a Macaca é o primo pobre do Red Bull Bragantino. Só que o primo pobre, estou falando pela condição financeira de uma multinacional, que é a dona do Red Bull Bragantino. Então, a Ponte, com todas as suas dificuldades, do ponto de vista administrativo e financeiro, jogou 7 vezes e fez 12 pontos. O milionário Red Bull Bragantino jogou 7 vezes e fez 11 pontos. Então isso mostra uma certa instabilidade até agora na campanha do Red Bull, que tem um grande time, tem um banco espetacular e isso pode, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença. E a Ponte tem que manter o seu estilo das últimas partidas, pegando, mordendo, correndo mais do que o adversário, duelando os 90 minutos para conseguir nivelar algo que é indiscutível, ou seja, a superioridade técnica do Red Bull Bragantino até pelo seu investimento. Agora, daí dá para dizer que é favorito? Não, porque o São Paulo também tem muito mais material humano que a Ponte e tombou diante da voluntariedade da Macaca no último sábado. Voluntariedade que a gente espera ver novamente daqui a pouquinho no Nabizão. Valeu, Tigrão! Ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. A visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes, alô, Gleger Zorzin. E a sua expectativa, tá chegando a hora, duelo regional, é clássico regional. Tem Braga e Ponte Preta, alô, Gleger, boa noite! Boa noite, Roger. Um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, para mim o jogo realmente vai ser muito duro, difícil, mas pros dois lados, tá? Pro lado do Bragantino também, pro lado da Ponte, claro.
está enfrentando um time que ainda está oscilando, né? Que ainda não se encontrou, digamos assim. Mesmo assim, está jogando em casa e o jogo lá em Bragança sempre é duro, sempre é difícil. Mas eu gosto da formação, eu acho que o João Brigatti está usando o critério correto, né? Está usando sempre a estratégia correta, principalmente nos jogos fora de casa. O João tem tido boas apresentações, a Ponte tem jogado muito bem fora de casa e, claro, deve-se muito à estratégia, né? Ao jeito de jogar, ao jeito de encarar, de enfrentar o seu adversário. Então, por esse aspecto, eu acho que será um jogo disputadíssimo, né? E eu espero que a Macaca traga pontos de Bragança Paulista. Roger. Esses os nossos comentaristas, dando o seu boa noite, o seu destaque inicial, já, com as escalações de Ponte Preta e Bragantino, o repórter Vladimir Catarino. Estão terminando o processo de aquecimento, já voltarão com seus uniformes tradicionais para a partida que vai acontecer às 21h30. Ele apresentou o Concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes. Depois no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Brasil e do plantão esportivo mais bem informado do planeta. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Edu Pinheiro, alô Edu, boa noite. Sim, um grande abraço, muito obrigado, uma honra ser o seu plantão. Roger Williams, lá na Jovem Bandeirantes. Um abraço a todos da equipe, em especial aos amigos ouvintes da Bandeirantes. E o rádio, sim, continua. Roger Williams já disse, eu repito aqui, vá no YouTube. YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. E lá no chat tem um link. Fica no chat do ladinho assim. E naquele link você vai clicar e abre um formulário. Você preenche o formulário. Vai ser o quê? O número do seu celular, seu nome completo e o seu CPF. E você estará concorrendo. Não repita a operação porque o sistema não aceita novamente seu nome, seu CPF e muito menos o seu celular. É uma participação, portanto, por ouvinte. Avise a sua esposa, seus familiares e amigos. Participem. No final do jogo, vamos proceder ao sorteio. O sorteio é feito pelo site específico para isso. Não é ninguém daqui que faz, então não adianta. É claro, evidentemente que é feito de uma maneira através de um site, tá bom? Participe e depois no apito final, o jogo termina às 11h30, 11h35 acréscimos, vem o apito final. Estaremos aqui até 1 da manhã, ou um pouquinho menos, e aí a gente procede também. Aí começa de novo. Se durante o jogo você fez a sua inscrição, não tem problema. No apito final, volte a fazer, porque quando termina o sorteio no final do jogo, a gente zera tudo. Você novamente tem que se inscrever no apito final, ok? Combinado? Eu venho já no Em Dia com a Bola, agora 21h17. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Olha, dois ex-jogadores do Guarani marcam no finalzinho o Ituano marca primeiro com Pablo, inclusive revelado pelo Guarani há 40 minutos, segundo tempo 1-0 Ituano, mas aos 50 nos acréscimos, Isaac para o Mirassol empata. Ituano 1, Mirassol também 1. No Morumbi, agora 36 segundo tempo, 1-0 para o Santos. Gol do Morelos de pênalti a 20 do segundo tempo. Portanto, São Paulo 0, Santos 1, parcial. E hoje à noite também tem 21h35, Botafogo e Corinthians lá em Ribeirão Preto. E amanhã tem. Na Quinta de Cinzas tem também. Teremos 19h em Limeira, Inter e Novo Horizontino, 19h30 Guarani e Santo André, 19h30 São Bernardo e Palmeiras e 21h30 amanhã Canindé, Portuguesa e Água Santa. E aqui na Bandeirantes, homem de KS Tubos, você ficou em Dia com a Bola. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais
crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu. O fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Venha para o Carnaval Telenote, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende e cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenote. Vem! Acesse telenote.com.br. Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Hino nacional do Brasil sendo respeitado, nona visão nesse momento. Ponte inteira de branco, a faixa preta no peito, o Bragantino inteiro de preto. A arbitragem de amarelo e preto, os mascotinhos, o Bragantino ladeando a equipe da casa que busca a primeira vitória em casa nesse campeonato paulista. A Ponte vem na boa com 12 pontos, busca mais uma vitória, vem de uma vitória empolgante sobre o São Paulo por 2-0. E vem aí na Bandeirantes, aumente o volume do rádio do seu dispositivo, porque Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes, vai trazer as escalações. Vem aí a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para continuar mostrando o seu valor nesse Campeonato Paulista, mantendo essa boa campanha na competição, a Ponte encara o Bragantino escalada com Pedro Rocha, é o goleiro 1, Igor Inocêncio 2, Luiz Hakim 23, Castro 13, Nilson Júnior 3, Gabriel Risso meia dúzia, Leonaldi 5, Ramon Carvalho 21, Elvis capitão do time 10, 11 para Iago Dias, 9 Gé, João Brigatti escala macaca, com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Hakim, Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso, Leonaldi, Ramon Carvalho, Elvis,
Iago Dias e Gé. No banco, Brigatti terá à disposição para 5 alterações. Luan 30, Matheus Silva 4, João Gabriel 7, Diego Domeni 8, Luiz Felipe 14, Fraga 15, Edson 16, Gabriel Santiago 17, Dudu Cheite 18, Renato 20 e Paul Vidiero 22. Bragantino está escalado pelo Pedro Caixinha com Cleiton 1, 45 Natan Mendes, 4 Lucas Cunha, 3 Léo Ortiz, 29 Juninho Capixaba, 23 Raul, 5 Jadson, 8 Lucas Evangelista, 11 Elinho, 19 Sacha, 17 Bruno Gonçalves. No banco, Lincoln, Thiago Borbas, Thalisson, Gustavo Neves, Vitinho, Henri Mosqueira, Guilherme Lopes, Nacho, Andrés Hurtado, Matheus Fernandes, Douglas Mendes e Lucão. Arbitragem do jogo. Lucas Caneto Belotti é o árbitro, assistente 1, Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, 2, Denis Matheus Afonso Ferreira, quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva, no VAR, Thiago Duarte Peixoto. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Eu espero uma Ponte Preta concentrada, empenhada, dedicada e com uma estratégia bem definida. Todos os jogos que a Ponte entrou, né, com uma estratégia legal, que o João Brigatti organizou o time, pareou o time daquilo que ele vai enfrentar, a Ponte foi muito bem, conquistou bons resultados, tá aí o campeonato que vem fazendo. Então, Tigrão, eu tô com essa expectativa e acredito muito que a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado. E você, Tiger, boa noite e o que espera do jogo? Boa noite, Gleger, um abraço a você. Olha, eu espero um jogo realmente que ele é marcado pela rivalidade desde quando o Bragantino não era Red Bull, né? Desde a década de 60 aí, há uma rivalidade de torcida, quando os dois times disputavam aí a divisão de acesso do Campeonato Paulista e os times indo lá, a torcida da Ponte lotando o estádio de Bragança de trem, né? Era Marcelo e Stephanie. Então é um clássico regional de muita rivalidade. Hoje as equipes economicamente em situações diferentes. Tecnicamente o Bragantino é superior, mas o que eu espero da Ponte também é isso, que ela mantenha aquilo que vem mostrando nas últimas partidas. Superação, garra, valentia dentro de campo, para com isso poder ombrear-se a um time, a um elenco que indiscutivelmente é superior. A Ponte tem chances no jogo, acho o empate um bom resultado. Não tomar um gol no início é um grande negócio, porque a Ponte joga muito bem postada atrás e se toma um gol desorganiza. E se o tempo for passando, o Bragantino vai subir todo mundo e pode ficar bom para a Ponte, que gosta demais, está muito bem montada para jogar no contra-ataque. É o que eu espero. O equilíbrio deve dar o tom ao jogo. Eu acho que teremos um jogo agradabilíssimo, de emoções e de muitas alternativas daqui a pouquinho no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Tá tudo pronto, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz vibrante, precisa e em cima da bola de... Alô, torcedor, valeu, Tigrão, valeu, Gleger, estarão comigo com bola rolando e ela vai rolar no estádio Nabi Abichedi, na Praça de Esportes Marcelo Stephanie, Bragança Paulista. Vai rolar a bola com o Bragantino dando a partida. Bragantino e Ponte Preta já estão perfilados, já estão posicionados. Lucas Caneto Belotti, árbitro piracicabano de 33 anos, já vai dar o apito, vai começar a 8ª rodada, a primeira fase do Campeonato Paulista. Um público mediano, público que tem vindo em quantidade até que de certa forma diminuta para os jogos em Bragança Paulista, 4.142 a média, um público total de 16.567, é o 7º pior público do Paulistão até aqui. 9 da noite, 29 minutos, hora esportiva do Brasil, a Bandeirantes anunciando para você que a bola vai rolar no Nabizão, é a Ponte quem vai dar a partida. O time do Bragantino preferiu o posicionamento, vai ficar à esquerda
esquerda do seu rádio, do seu dispositivo no primeiro tempo. A Ponte, consequentemente, à direita e vai atacar ao gol da esquerda como se atacasse no Moisés Lucarelli. Para o gol do Portão Monumental na primeira etapa. Vai dar a partida, o pontapé inicial é Ponte Preta, não é Campineiro. O árbitro vai autorizar, vai começar pontualmente com 21h30. Vai buscar as bênçãos para fazer uma boa arbitragem, é isso que esperamos. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, Paulistão, 8ª rodada, primeira fase, bola rolando em Bragança aí no rádio, na internet, só da Bandeirantes, de Márcio de Carlos Batista. A Ponte de lá de trás chega rasgando de perna esquerda com Gabriel Arrisso. O argentino já rifa a bola, levanta a bola no centro do campo. Léo Ortiz, o capitão, escorou lateralmente para Lucas Evangelista, acelerou pela ponta esquerda, tocou para Capixaba, meteu na ponta, seria para o Bruno Gonçalves. O Bruninho tentou chegar, mas não chegou, é lateral para a Ponte bater. Setor direito do campo defensivo. Primeiras movimentações em Bragança. A Ponte, vice-líder do grupo B. O Bragantino, massa bruta, líder do grupo C. Duelo de equipes que fazem até aqui um bom campeonato paulista. Vai Inocêncio para a cobrança do arremesso lateral. Comecinho de jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, com imagens pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já deixe seu like pra gente. E tem promoção. Já já eu falo, tem prêmio pra você com bola rolando. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 1 minuto e 22, 0-0 o placar do jogo, se manda o time da Ponte, vamos Ponte, ataca a Ponte, Iago Dias vem pelo setor esquerdo do campo, rola de perna canhota, perna destra, digo, lateralmente aqui atrás para Ramon Carvalho, acionou lá atrás o seu companheiro de zaga que é o Nilson Júnior, meteu lá atrás para o Pedro Rocha, vem o goleirão inteiro de azul, ele aciona um dos seus 3 zagueiros, lá pelo setor direito do campo, que é o Joaquim, o boliviano domina de perna direita, quica a bola, cavando para o campo de ataque, seria para o Gé, subiu mais alto que ele, a zaga do Bragantino, depois da sequência empurrado, Lucas Evangelista. O árbitro para o jogo, marca a bola para a equipe da casa bater. É bola para o Massa Bruta. Confira o desfile de promoções a Germânica nesse carnaval. T-Cross com bônus de 22 mil. Com taxa zero. E saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br. De novo o Bragantino vem com o Evangelista, com 8 no coçado, ele rompe a barreira do meio de campo, já solta a bola para Juninho Capixaba, recolheu, vem Igor Inocêncio na caça, ele vai procurar o melhor espaço, o Inocêncio não dá trégua para cima dele, ele é obrigado a tocar para Lucas Cunha, pode abrir lateralmente Natan, pede e recebe, vem o 45 dos caras, tocou à frente, deu de primeira, tentou dar de primeiro, Jadson buscando pela direita o Natan, a zaga da Ponte corta, bota para fora, é lateral para a equipe da casa bater, o último toque foi do meia dúzia, o argentino Gabriel Arrisso, 21h32, hora esportiva do Brasil, você acompanha no futebol da Bandeirantes. Primeiras movimentações em Bragança Paulista, você ligado no FM que pega bem. 85.7 em faixa estendida, essa é a Bandeirantes de Márcio de Carlos Batista. Vem o Bragantino de novo, bola com Juninho lá pelo setor esquerdo, botou na grande área, desvio de cabeça, acontece no Eduardo Sacha, ela vai pra fora à direita, mas já estava parado o jogo, Vladimir. Já estava sendo anotado o impedimento ali, né? A arbitragem através do Miguel Cataneu Ribeiro marcou o impedimento, estava um pouquinho à frente o jogador do Bragantino, era o Sacha, tocou de cabeça para fora, mas o lance já estava invalidado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Futebol da Bandeirantes, você ligado no YouTube com a gente. Tem promoção, hein? Tem promoção legal demais. Você que está acompanhando a gente, concorra a um rádio portátil que pega FM com faixa estendida, é muito fácil. Acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas durante a transmissão dessa jornada esportiva. Basta preencher o formulário que já está lá no link do YouTube, pronto. Já estará concorrendo a uma Rádio FM portátil com faixa estendida. O sorteio será ao vivo no próprio canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. A produção vai entrar em contato com o sorteado para combinar o dia da entrega. Corre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Preencha o formulário e boa sorte. Já já vou dar uma passadinha pelo YouTube para dar um abraço na galera que já está lá comigo. Galera que tá lá comigo, deixando o seu comentário, deixando o seu like. 4:21, lateral para Ponte bater, lado esquerdo do campo de ataque. Aplaude o capitão Elvis da equipe da Ponte. Vai tomando de distância Gabriel Risso. Ele parte, levanta, vem o desvio, voltou para ele. A bola sobra com o Natan, vem pro jogo o time do Bragantino. Mete essa bola em cima do seu marcador, ganha arremesso lateral. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. Feitos 100% frango e peito de frango. Seara, muito mais crocante. Encontre a linha completa de frangos crocantes da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Atacou pela direita o Bragantino, Elinho, mas ele bateu muito mal. Mal demais, hein, Vladimir, para sorte da Ponte. Teve espaço, liberdade ali quando avançou o Elinho, né? Mas no momento do chute ele pegou mascado, pegou errado ali na bola. Até ficou com dores no pé direito. Bola foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Anunciando para amanhã, 7:30 da noite, tem Guarani e Santo André. Carlos Batista narra na Bandeirantes. Na Bia Bichedi, na Bizão, 5:20, primeiro tempo. Bragantino e Ponte 0-0 do Pinheiro. Olha, no Morumbi teve um gol no lado do São Paulo, o VAR anulou, Santos vence 1-0, o gol do Morelos a 20 do segundo tempo, estamos a 53 nos acréscimos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Raul parte pela equipe do Bragantino lá pelo setor esquerdo, vira o jogo para Natan. Natan desce bem no terreno, já ajeita a bola à frente, botou no comando. Jogador do Bragantino derrubado, bandeira de dura, falta. Na ponta direita, falta pro Bragantino bater, Vladimir. Bem próximo à linha lateral, né? Bem próximo ao assistente, ele foi quem marcou a falta, até porque o árbitro não havia percebido. Falta foi cometida ali para cima do camisa 5, Jadson. É falta para Ponte, falta que a Ponte cometeu, falta cometida pelo Nilson Júnior. É para o Bragantino mandar a bola na área, Roger. Atenção, falta para a equipe do Bragantino. Alô, Carlos Matozinho, desejando boa noite a todos. WTEC com a gente aqui também. Luiz Felipe Maravilha, Patrícia Jung, todo mundo acompanhando Luiz e Abico, deixando um abraço para o Tigrão. Emerson Santana, Luiz Ramos, o Ivan tá com a gente aqui, o Eduardo José, todo mundo no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes de Campinas. Falta pros caras, hein? Pedro Rocha, prepara o guarda-chuva aí, lá vem bola levantada, desvio de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Bragantino e o Bandeira tá anulando. Miguel Cataneu Ribeiro da Costa anulando o gol do Braga. Na cobrança do Elinho de perna esquerda, parte levantar, lance dificílimo. No toque de cabeça do Eduardo Sacha pro fundo do gol do Pedro Rocha. Tá parado o jogo que certamente terá o lance analisado pelo VAR, hein, Vladimir? As linhas serão traçadas, né? Tá bem justo ali. Eu tive a impressão que tava um pouquinho à frente, sim, o Sacha. Tanto que ele nem reclama muito. Mandou a bola para as redes, mas o VAR está para isso, vai analisar. As linhas serão traçadas. Roger. Olha, o Bragantino abriu o placar em 5 dos últimos 6 jogos. Nos jogos do Bragantino costumam ter mais de 10 escanteios em média por jogo. Ou seja, os caras são bons na bola parada. 10 escanteios e meio, para ser mais preciso na estatística. Então, Tigrão, começo de jogo, bola parada, tem que redobrar o perigo com esses levantamentos do Bragantino, hein? Claro, claro. Mas o VAR já mandou seguir, né? Para quem tá ouvindo a Bandeirantes, vendo a gente pelo YouTube, já tem escanteio para Ponte aqui. 0-0 é o jogo, o gol foi nem anulado, né? Foi confirmado o impedimento. Escanteio para a equipe da Ponte. 8 minutos passados desse primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Momento de expectativa. Primeira bola para lá para Nega Véia bater. Vamos, Ponte. Gol da esquerda. Vai, capricha, capricha. Lá vem ela. Bola levantada no primeiro pau. Desvia a zaga do Bragantino colocada para fora. É novo escanteio, Vladimir. É, o Elvis cruzou ali fechadinho, né? Para o Lucas Cunha. Zagueirão foi quem subiu, mandou pra fora. Novamente o Elvis na batida. Vai Elvis de novo, o capitão da Ponte. Daqui pra lá, gol da esquerda, como se fosse no estádio Moisés Lucarelli. O primeiro tempo, gol do Monumental. Do Portão Monumental e do novo placar eletrônico. Elvis parte, levanta, vai nela, Cleiton. Dá um soco, rebote, voltou pra ele de novo. Elvis na grande área, levantou, vai pintar o primeiro gol, desvio. Defendeu o goleiro Cleiton, mas estava parado o jogo.
Num arremate a queimar, a Opry estava segurando o placar pro Bragantino, mas o bandeira de lá, Denis Matheus Afonso Ferreira já tinha parado o jogo, Vladim. Fica sentindo ali o goleiro, né? Tá dando também uma esfriada no jogo, até porque tava pintando o gol da Ponte, né? A jogada foi na cobrança do escanteio, após a cobrança dela, tava lá dentro da área o Gé para fazer a conclusão da jogada, mas o lance estava parado, o impedimento marcado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Futebol é na Bandeirantes, timaço de Carlos Batista. 9 minutos e 51 do primeiro tempo. O placar de 0-0. E você quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite o Carnaval da Telenorte. Lá sua obra da samba. É toda loja até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Passe lá. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Gabriel Ribeiro marcou comigo 10 minutos, primeiro tempo. Na Bia Bichedinho, na Visão, em Bragança Paulista. Bragantino e Ponte 0-0, Edu. Encerrado no Morumbi, deu Santos em gol do Morelos de pênalti a 25 do tempo. Final, São Paulo 0, Santos 1. Itu também encerrado. Ituano 1, Mirassol também 1. Futebol Bandeirantes anunciando para amanhã, 7h30 da noite, Guarani e Santo André com Carlos Batista. Eu quero saber do Gleger Zorzinho, o jogo com quase 11, 0-0, Gleger. O Bragantino era esperado que vinha para cima, né? Sempre tem um bom início de jogo. Mas eu tô gostando do time da Ponte, cara. Tá lá, você vê, agora há pouco teve uma chance aí também. Foi impugnada, mas tá lá participando, o Elvis. Tá bem posicionado, a gente percebe as linhas montadas e o Elvis e o Gé um pouco mais à frente. Acho interessante isso, você ter ao lado do Elvis, que é um jogador um pouco mais lento, o Gé, que é um jogador dedicado, que se entrega, que corre, que luta. Então tô gostando do posicionamento e tô gostando da estratégia do João Brigatti. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Nivus com bônus de até 11 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Rouba a bola, Capixaba vem trazendo o Braga para o campo de ataque. Rolou a bola pelo meio. Jadson estava por lá, a zaga da Ponte tirou parcialmente, volta com Capixaba. Lá pelo lado esquerdo, cercado, marcado, é obrigado a voltar aqui a bola atrás com Lucas Cunha. Lucas faz a virada de jogo, já soltou para Natan. Setor direito já está no campo de ataque, meteu a bola para Elinho. Elinho tentou a devolução, a zaga da Ponte cortando. Risso mete para fora, arremesso lateral para o Bragantino bater. 11:55 de bola rolando. O futebol é na Bandeirantes. Alô, Nalu, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Tá aqui no YouTube, deixando o like. Toda essa galera comigo, tá pegando pressão. Galera chegando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tá lá o link da promoção, hein? Tá valendo um rádio FM portátil com faixa estendida para você ouvir a Bandeirantes em qualquer parte da RMC. 12 minutos. Bola tocada lateralmente para Lucas Cunha. Ela vai trabalhando o time de Pedro Caixinha, o português técnico da equipe da casa. A Ponte vem para a recuperação. Iago Dias da Elvis. Elvis mete pelo setor esquerdo do campo. Trabalha Risso aqui pelo lado esquerdo do campo. Tocou à frente. Elvis deu de cabeça na ponta esquerda para Iago. Tentou devolver com Elvis. Perde a bola a Ponte. Agora retoma o time da casa. Vem o time do Bragantino. Tenta escorar por baixo. Bruno Gonçalves. O Eduardo Sacha por lá também. Bola espirrou no seu pé e sobrou no campo defensivo. Cunha vem abrindo pelo setor esquerdo, Capixaba pedindo pelo setor esquerdo, pediu, recebeu, tocou para Lucas Evangelista, ele vem na cabeça do grande círculo, trabalhando a bola um pouquinho mais atrás, a presença do Lucas Cunha. 12:59, 13 agora, 0-0 o placar Bandeirantes, o jogo em Bragança, lançada a bola, tentativa na grande área para o Bragantino, tira a zaga da Ponte, com tranquilidade, vem Ramonzinho, o Ramon Carvalho tocou essa bola para Iago Dias, vai pro solo, o Arthur deixou seguir, vem Gabriel Risso, vem na disputa forte por baixo, lateral pro Bragantino, ele queria falta, o Arthur não deu, vem Vladimir. Caiu reclamando ali o Gabriel Risso pedindo a falta para ela, Ponte Preta, o árbitro não deu, apenas o arremesso, Bragantino vem pro ataque. Sicredi no segura consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Escanteio Bragantino, lá pela ponta esquerda tenta jogar no time da casa, a Ponte bloqueia, escanteio pros caras, Vladimir. É do jeito que deu, chegou na marcação lá o Igor Inocêncio, colocando a bola pela linha de fundo. Escanteio, Bragantino no ataque, Roger. É o time que conquista os escanteios. O time de muitos escanteios, a equipe do Bragantino vai fazer o levantamento, camisa 11, atenção, Elinho, jogada ensaiada por lá vem o levantamento no primeiro pau, desvio, defendeu Pedro Rocha com
como pôde, parecendo um goleiro de handball, se abre todo, se estica todo e defende a pátria Ponte Pretana, Vladimir. Era o Juninho Capixaba quem estava ali para concluir a jogada e a queima-roupa. Defesaça do Pedro Rocha, se lamenta o Juninho, por pouco o Bragantino não abre o placar. Gleger Zorzin, grau de dificuldade na defesa do Pedro Rocha, hein, Gleger? Então, isso aí é aquele... O Tigrão diz muito isso, né? Tomou e destomou, pô. O cara tava ali na cara do gol, ele foi lá, se jogou, fez uma grande defesa, grau de dificuldade 7,97. E vem de novo o Braga, ponta direita, Bruno Gonçalves colocou na área, desvio, defende de novo Pedro Rocha! Na ponta dos dedos, no levantamento do Elinho, o desvio acontece na cara dele, quase o Sacha faz o primeiro gol, ele vai desviar no puro reflexo, salvando a Ponte, Vladimir. Reflexo, esta é a palavra, porque ficou a dúvida se o Sacha iria desviar ou não, não tocou na bola, e aí quando o Pedro Rocha percebeu, já estava em cima dele, com um toque ele tirou a bola de lá, a linha de fundo. Outra chance teve o Bragantino e mais uma vez salvou o Pedro Rocha. Vai brilhando, Gleger. Agora o Pedro Rocha salva a Ponte, literalmente. Ele tem feito um campeonato muito equilibrado, né? Você vê que o torcedor Ponte Pretano esqueceu rapidamente do Kaique França, que também era um baita de um goleiro. Pedrão assumiu a titularidade, tá dando conta do recado e tá ajudando muito a Ponte. Agora ele tá dando um migué ali, viu? Isso é migué, viu, Roy? Tá sentindo um ombro ali, tá dando aquela baixada, né? O Bragantino tá pressionando, vou dar aqui uma baixada. Nós estamos vendo o lance agora lá, ó. Que ele faz a primeira defesa na cara do gol, né? Ele foi lá e pegou. E essa defesa, o grau de dificuldade é ainda maior. Porque ele não sabe se o Sacha toca ou não toca, fica esperando. Esperou o momento certo, no último do momento, define, faz uma grande defesa. Grau de dificuldade, essa última aí, defesaça. Nota 8 para o grau de dificuldade. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Jogo parado, Pedro Rocha sendo atendido, 16, primeiro tempo. No Nabizão, 8ª rodada do Paulistão, tem Ponte 0, Bragantino 0, Edu. Olha, lá em Ribeirão Preto, sai aí o gol do Corinthians, hein? Sai o gol do Corinthians, início de jogo de Botafogo 0, Corinthians 1. Deixa eu ver aqui, gol marcado. Tá correndo aqui. Sabe quando você precisa da internet? Você vai clicar aqui e dar uma... Romero, Edu. Romero marcou 8 minutos, hein? Botafogo 0, Corinthians 1. Falta para a equipe do Bragantino, Elinho de lá para cá, parte, levanta o desvio de cabeça nas mãos do Pedro Rocha, que encaixa de novo. Eu quero ouvir o Tigrão, 0-0, Pedrão já aparecendo muito no começo do jogo. E pra você, o jogo, Tigrão, tá gostando? Tô gostando, mas a Ponte tá aceitando o domínio do Bragantino e o Pedrão já fez só 2 milagres. Com 15 do primeiro tempo, 2 milagres. É muita coisa. Ainda teve um gol anulado, tava impedido, o Sacha, tudo certo. O Bandeirinha levantou antes. Quer dizer, então, 4 chegadas perigosas do Bragantino. Um chute para fora, 2 grandes defesas do Pedro Rocha e um lance que a bola foi para a rede e o Bandeira anulou. Então é muita coisa para 15 minutos de jogo, já temos 17,5, mas até 15 aconteceu tudo isso que eu disse aqui. A Ponte precisa entrar no jogo, tá aceitando o domínio do Bragantino, o Elinho com muita liberdade pelo lado direito articula as principais jogadas do Bragantino. A Ponte precisa arrumar a marcação, senão o Bragantino vai abrir já. E o goleiro é bom, mas ele também toma, né? Esse é que é o problema. Evangelista soltou, Capixaba, ponta esquerda, rolou, rasteiro, entregou ao Bruninho. Domina mal de perna direita o atacante pela ponta esquerda da equipe do Bragantino. Mas a bola voltou lá atrás, recomeça Lucas Cunha. O Brigatti não tá feliz. Balança a cabeça com cara de descontentamento, hein, Vladimir? Ele tá reclamando que a Ponte não consegue ficar com a bola, né? Fica pouco tempo com a bola, o Bragantino rapidamente recupera. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Derrubado o atleta do Bragantino no meio de campo, ele para o jogo, a bola estava com o time da Ponte. Para o jogo, para o atendimento médico. Jadson Silva caído, estatelado, é jogo parado no Nabizão, tá 0-0 a partida. Quer construir ou reformar com muita economia? Então vá para o Carnaval Telenorte.
Lá a sua obra da samba, ainda mais com os produtos da Souvenir. Aproveite. Tinta acrílica Fosca Branca rende e cobre muito. 20 litros, R$ 359,90. Oferta válida até o dia 21 de fevereiro. Tá tudo certo com ele, Vladimir? Já tá com uma dorzinha ali no cóccix, mas já tá em pé, tudo ok com o Jade. Dor onde, Vladimir? No cóccix, aqui bem em cima aqui, ó, entre a costa e a parte de baixo. Tudo bem, esse é o Vladimir Catarino. E vem o time da Ponte Vinha. Mais uma vez lá pela ponta esquerda, tenta brigar por ela, a bola colocada para fora em tiro de meta. Tentou dar o bote. Jogador de ataque da Macaca, ela ganha o tiro de meta, aliás, Bragantino ganha o tiro de meta, pois não, Tigrão? Esse negócio, essa região que ele falou aí, é aquela última vértebra, né? Sabe como é que a minha avó falava ou não? Como? Fala aí, Tigrão. Curancha. Curancha? É. Uma dor no curancha. Dói mesmo a tal da última vértebra, hein? Bateu ali, é um terror. Eu tenho gente na minha casa, Tigrão, que briga quando tem frango caipira pra comer o curanchinho. Mas do frango. Curanchinho. É, então, é a última vértebra também, né? Sim. Ô Tigrão, quando você toma pancada ali na última vértebra, fica muito dolorido ou não? Como é que fica aí? Ah, dói, hein? Dói? É, e tem a outra avó minha, uma falava curancha e a outra falava sabugo do rabo. Nossa. Ainda bem que ele só tem duas vozes, né? Imagina terceiro que diria. Se tivesse mais avós, a coisa ia ficar mais embaixo. Não sei se o horário permitiria. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domínio Bragantino no campo ofensivo. Tenta armar mais um ataque para cima da Ponte Preta. Tempo, passa a bola, rola Bandeirantes, marca. Com Lucas Pessoa no YouTube, com Gil Kleber na central técnica e o toque do Gabriel Ribeiro na mesa de som. Confirmando 21, primeiro tempo. Na visão em Bragança, 21 graus a temperatura. 0 para o Bragantino, 0 para a Ponte Preta e do Pinheiro. Olha lá, Itu, público de 1.197, 26 mil de renda. Ituano 1, Mirassol também 1. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Bola desviada pelo Risso, coloca para fora sempre preciso. Esse argentino tá sempre na cobertura, bom demais a cobertura. Ele cedeu o arremesso lateral para a equipe da casa bater, vai tomando licença o 45, Natan. Tô vendo ali o Pedro Caixinha. Conversa bastante, mostra o número 2, depois o número 1, depois o 3. Só os caras mesmos pra entender. E vem os caras aí, o Natan vai pra cima. Fecha isso, eu falei. Ele vai sempre com raça. Bloqueia e cede de novo arremesso lateral. Ele tem uma raça, uma disposição, hein, Vladimir? Impressionante. E não é à toa que já caiu no agrado do torcedor ponte pretano, né? Tem um carinho muito grande pelo Gabriel Risso. Além de tudo isso, marcou um golaço na última partida contra o São Paulo. É, só que tem o seguinte... Tá descendo todo mundo ali em cima dele. O Natan Mendes e principalmente o Elinho. E o Bragantino já chegou por ali. E as duas grandes defesas do Pedrão, a jogada começou pelo lado direito. Apesar do Risso estar muito bem, ele está sobrecarregado. Quem está caindo no setor para tentar ajudar um pouquinho, para tentar contribuir na marcação, é o Ramon Carvalho. Só que o Ramon está com aquela tiriça de quando ele começa o jogo. Quando ele entra com o jogo em andamento, ele entra ligado. Quando ele joga desde o início, ele dá uma dormida. Então o João tem que corrigir ali. É o mapa da mina que o Bragantino já encontrou no jogo e já poderia ter inaugurado o marcador. Falta para a Ponte, Jé domina pelo setor esquerdo, vai para o solo, o árbitro não marca a falta. Diz que foi apenas um pé de ferro ali. O Elvis está reclamando muito com a arbitragem do jogo. O árbitro vai dar uma bronca em cima do Elvis. Tá caído, sentindo muitas dores o Jé. A TV mostra o replay. Acho que pegaram o Jé, hein? Camisa 11 foi ali, falta. hein? É, eu também achei que foi falta sim, né? O árbitro Falta no do primeiro Elinho. momento não deu e ficou caído lá o Jé. Juiz bundão. Foi falta e ele estava bem colocado. O Elinho vai por cima da bola e pisa no pé do Jé. Falta. E ele não deu. Ele parou o jogo para o Jé ser atendido. E agora dá bola ao chão para o Bragantino. Errou. Começa a se complicar em lance fácil. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Taos Highline com bônus de até 19 mil com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br.
Futebol na Bandeirantes, quase 24. Já Gleger vai falar do jogo, porque os caras apertam, vem pelo setor esquerdo. Capixaba levanta, estica a perna, o zagueiro da Ponte coloca para fora. Escanteio. Escanteio para o Bragantino, mais um, é o time dos escanteios no Paulistão, Vladimir. Luiz Saquim foi quem colocou a bola pela linha de fundo, escanteio, mais uma vez a cobrança ensaiada, o Bruninho vai lá ao lado do Elinho. Bruno Gonçalves, o Bruninho, cobra rasteiro, vem o levantamento, desvio de cabeça, acontece muito fraco, vai brigar por ela o time do Bragantino aqui pela ponta direita, toque de calcanhar acontece, deu certa a jogada, Léo Ortiz chegou, cruzou rasteiro por baixo, rasga dali, tirou o riso, insiste, vem no rebote, Natan, bola pela direita, deixou passar para o capitão Léo Ortiz, devolve pelo centro do campo, vem Jadson Silva, Jadson triangula a jogada com Lucas Cunha, um zagueirão, ele abre a bola lateralmente, solta para Raul, toca Raul, abre pela ponta esquerda, Capixaba, ajeitou na pedra direita, levanta forte demais. Essa aí vai sair do outro lado, tenho dúvida até se sai em lateral, mas acho que ganhou ali de fundo, é tiro de meta. Gleger Zorzinho, você comenta, quase 25, 0-0 o jogo. Então, Roger, quem não esperava uma pressão do Bragantino, tá enganado, né? Porque o time tá jogando em casa, tá precisando se recuperar na competição. A Ponte, por exemplo, tá na frente do Bragantino, faz uma campanha muito boa, diga-se de passagem, e essa pressão, né, o goleiro tendo que fazer boas defesas, isso é absolutamente normal, pô. Tá jogando fora de casa, Campeonato Paulista, o time do Bragantino tecnicamente é muito bom. Agora, a gente tem que reconhecer que a parte defensiva da Ponte tá organizada. Chega uma hora ou outra, isso vai chegar. O Bragantino tem qualidade. Mas, num contexto geral, eu acho que a Ponte tá organizada assim. Você vê que nesse momento, a Ponte tava com uma linha de 6. Né? 6 a primeira linha da Ponte, que é para neutralizar as bolas de fundo. Então, eu gosto do posicionamento e acho que essa Ponte um pouco mais defensiva é a estratégia de jogo do João Brigatti. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. E vem Macacajé, dominou, ponta direita, soltou a bomba, defendeu Cleiton! Pra explosão do Ponte Pretano na visão, recebe de Leonaldi, vai pra infiltração, entrou um passo na grande área, soltou a bomba rasteira inferior, vai buscar Cleiton, defesaça do arqueiro do Braga, hein, Vladimir? Numa bobeira do Bragantino, pediu falta, o árbitro não deu, na sequência Leonaldi rolou pro Gé, que bateu forte no cantinho pra defesa do goleiro Cleiton, linha de fundo, escanteio que o Elvis cobra. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Elvis parte, levanta, toque de cabeça no primeiro pau, vai pra fora. Olha a Ponte aí, 2 lances, quase chegando ao gol do Bragantino, Vladimir. De novo com o Gé, né? Ele quem tava lá dentro da área para tentar o cabeceio, conseguiu tocar na bola, lá dividida ali com o Léo Ortiz, ficou caído o zagueiro do Bragantino. A bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta. A posse de bola é do Bragantino. 27 minutos, primeiro tempo. Em Bragança Paulista, Ponte, Bragantino e Ponte, duelo regional pelo Paulistão, tudo 0-0 e do Pinheiro. Olha, Ribeirão Preto, primeiro tempo, segue Botafogo 0, Corinthians 1, gol do Romero. E lá no Maracanã, Fluminense Vasco 26, primeiro tempo 0-0. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista anunciando para amanhã com o próprio Batistão. 7h30 da noite, Guarani, Santo André, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vem pela ponta esquerda, vem como Evangelista, o time do Bragantino coloca na grande área, tira a zaga da Ponte, afastou Luiz Aquim, rebote e volta para a equipe alvinegra de Bragança Paulista, do Marquinhos Chedi, 27:40 de bola rolando. Quer construir ou reformar com muita economia? Então vai pro Carnaval Telenorte, lá sobra da samba, ainda mais com os produtos da Souvenir. Aproveite, tinta acrílica Premium, fosco completo, branco, 20 litros, 565,90. É, oferta válida até o dia 21 de fevereiro. 28, lá vem Braga, lançamento, grande área, dominou, volantão, Jadson na grande área, chegou ali de fundo, evitou a saída, rolou lá pela ponta esquerda, Capixaba, agitou para a perna direita, bateu em cima do zagueiro, tirou o Castro, volta pelo setor esquerdo, Gabriel Risso para tirar e tentando puxar a Ponte para o campo de ataque, tocou para Gé. O Gé tá sempre bloqueado.
O Elvis já tá reclamando muito. Eu não sei se agora ele reclamou com o time próprio da Ponte Preta ou com o árbitro da partida, mas é verdade que o Zé tá sempre sendo bloqueado. Alô, Sérgio Adriano. Tá no YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem promoção rolando. Já eu vou dizer de novo como é que você faz para conferir essa promoção da Bandeirantes. Natan vira o jogo entregando para Léo Ortiz. Léo lá pelo setor esquerdo, deu a bola para Lucas Evangelista, vai pro solo, o árbitro para o jogo, marca. Falta e cartão pro time da Ponte. Inocêncio amarelado, hein, Vladir? Camisa 2 da Ponte Preta, Igor Inocêncio. Chegou mais forte ali pra cima do jogador do Bragantino, recebeu o cartão amarelo, portanto, primeiro do jogo, Igor Inocêncio, 2 da Macaca. Apenas o Matheus Silva pendurado na ponte, não estava pendurado o Igor Inocêncio. Concorra ao rádio portátil que pega o FM com faixa estendida. É muito fácil, acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas durante a transmissão da jornada esportiva. Basta preencher o formulário que está no link do YouTube e pronto. Já vai estar concorrendo ao rádio portátil com faixa estendida. O sorteio será ao vivo no próprio canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. A produção vai entrar em contato com o sorteado para combinar o dia da entrega. Corre lá no YouTube, preenche o formulário e boa sorte. E aqui a Ponte Preta tenta se mandar para o campo de ataque. Iago vai disputar com o zagueiro. Chega o goleiro. Cleiton chegou como se fosse o líbero. Tira dali com classe, abre com o Natan. Já rompe a linha divisória do campo e vem para o campo de ataque. Já está de novo Massa Bruta lá no campo de ataque. Tocou lateralmente a bola para o Evangelista. Volta pela direita, abrindo a bola, soltando para Jadson. Jadson vai levantar ou vai tocar de lado. Prefere tocar de lado, bola com o Natan. 30 minutos de bola rolando. E o Quincenal marcando 10 da noite. E vem os caras. Que lindo lance ali. O chapelou, vai para cima. Risso tira, volta o rebote. O chutaço pro gol. Jadson carimba a zaga da Ponte, vai pra fora. Pressão dos caras, Vladimir. Que lindo lance, hein? Primoroso o chapéu ali do Elinho pra cima do Castro. Depois, na sequência, o corte foi feito. Escanteio pro Braga. Escanteio vem fechado no primeiro pau, vem bola baixa, tira dali a zaga da Ponte, afasta o perigo. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Sicredi, do Segura Consórcio, do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Alô, Tigrão, você comenta meia hora de futebol no primeiro tempo, 0-0, Tiger. A Ponte tá no lucro, né? Olha o Bragantino de novo aí, ó. Só dá Bragantino, só um time jogou até agora. Tudo bem, estratégia, jogar fechadinho e tentar o contra-ataque é uma coisa. Tomar pressão o jogo inteiro é outra, não vai aguentar, vai tomar o gol. 31 de bola rolando, domina o time do Bragantino, vem aí de novo, bola pela ponta esquerda, chute pro gol, Raul bateu, ela foi sobre o gol pela linha de fundo, hein, Vladimir? Teve liberdade ali pro chute, acabou mandando a bola por cima, linha de fundo, tiro de meta pra Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 31-48, primeiro tempo. Na Bia Bichedinho, Bragança 0, Bragantino 0, Ponte Preta, Edu. Olha, Morumbi deu Santos, hein? Deu Santos, gol do colombiano Morelos, cobrando o pênalti a 25 do tempo. São Paulo 0, Santos 1. E continua Ribeirão Preto, estamos com 26 do primeiro tempo do Romero. Botafogo 0, Corinthians 1. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes FM 85.7. Você no YouTube, deixe seu like pra gente, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O árbitro marcou o que nessa saída aí? A Ponte dava a sequência pela ponta esquerda com o Gé, depois parou o jogo. Deu toque de braço ali do jogador da Ponte, foi essa a marcação da arbitragem. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e na Mega Loja em Sorocaba. É de novo o time da casa, vem o Braga. Natan toca a frente, bola com o Elinho, chega Risso. Toca por último na bola, o jogador do Bragantino vai ganhar lateral, a equipe da Ponte Preta. Boa Macaca, boa Macaquinha. Vai para arremesso lateral, o próprio Gabriel Risso, o argentino toma a distância. Parte, levanta pelo setor esquerdo, vem pro domínio, Gé, dominou. Mas o último toque foi do jogador do Bragantino, mais alto que ele, Léo Ortiz, colocando para fora, cedendo arremesso lateral. De novo para a equipe da Ponte, de lateral em lateral, vai chegando a Macaquinha. 33 de bola rolando, 0-0. Cobra o arremesso lateral aqui pela ponta esquerda, Iago lançou ao Gé. E aí, usou o braço, Lucas Cunha, tô dizendo. Tá sempre sendo bloqueado o Gé, e o árbitro deixa tudo seguir. Dessa vez na ponta esquerda,
Eu achei que foi deslocado sim, o árbitro não deu a falta para a equipe da Ponte. Eu também fiquei com a impressão de falta, né? O árbitro disse que não, mandou o jogo seguir. Ayrton Centofante, alô Ayrton, um grande abraço. Sérgio Adriano, boa noite. Sérgio de Sumaré, vamos Macaca. Anderson Alves, dando boa noite. O W Tech, polvideiro neles, tá pedindo aqui o polvideiro. O Anderson Mamão de Valinhos, ligado com a gente, toda essa galera no YouTube com imagens do estúdio da Bandeirantes aqui em Campinas, acompanhando a Macaca. A Nega Velha empatando em mais um jogo de invencibilidade. E vem pelo meio de campo, Raul tocou lateralmente a bola para Jadson. Jadson meteu pela ponta esquerda, Capixaba deixou a bola para Evangelista, coloca na grande área para ninguém. Dessa vez aí sem perigo, hein, Vladimir? Ô, Roger. Pois não. Esse cara que pediu o polvideiro neles aí, de que cidade que ele é? Ele só se identifica como WTech Comunicação. Vou pedir até que ele coloque o nome dele, que ele sempre participa com a gente aqui no chat. Deve ser de Bragança Paulista. Polvideiro neles, tá aqui insistindo, polvideiro neles. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Taos Highline com bônus de até 19 mil com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br, saiba mais. 34 de bola rolando. A Ponte tenta apertar lá pelo setor direito do campo. Inocêncio chega por lá. A bola vai subir muito alto, depois caiu. Lucas Evangelista cai também. O árbitro não marca a falta, estava em cima dele o camisa 5 Leonaldi. A bola fica sendo castigada no grande ciclo, mas vai sobrar com a equipe da Ponte Preta. E Iago Dias vira o jogo pelo setor esquerdo com o Risso. Risso vai ter a chance de fazer o toque pelo meio, mas bate em cima do seu marcador, em cima do Natan, ganha arremesso lateral. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35 primeiro tempo. Na visão, 0 Bragantino, 0 Ponte, Edu Pinheiro. Olha, no Cariocão, Volta Redonda 0, Botafogo 3. Partida encerrada, Printão Maracanã, Vasco e Fluminense 0-0. E no Paulista encerrado, São Paulo 0, Santos 1. E primeiro tempo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Corinthians 1. Bandeirantes anunciando para amanhã, 19h30, Guarani, Santo André. Batista narra direto do Brinco de Ouro da Princesa para você. É Paulistão aqui com a equipe de Carlos Batista no FM 85.7. A equipe da Ponte vem, Vinha pela direita, erra o passe, Iago Dias. Mas o time do Bragantino retribui o favor, toca a bola de graça pelo setor esquerdo. Gabriel Risso soltou a bola pelo meio para Ramon Carvalho. Ramonzinho à frente com o Iago, voltou com o Ramon, meteu pela ponta esquerda, Risso de primeira levantou buscando o Gé do outro lado, tira como pôde Juninho Capixaba e deu certo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzin comenta, 36 minutos, 0-0 em Bragança. O jogo é muito parecido, né, com o jogo do São Paulo. Você vê que o Bragantino tem a posse de bola, pressiona, chega, mas a Ponte está bem posicionada, né? Deu uma arrefecida aí no âmbito do Bragantino, tenta chegar pelas laterais, mas está muito bem bloqueado. Por dentro está congestionado, a Ponte dificulta as ações. Eu acho que tem que, claro, sair em alguns momentos, tentar pressionar a Ponte aí, ó. Iago pela ponta esquerda, rolou pra Gé, derrubado, ele pede falta, o Arthur não marcou, sequência no lance, pois não, Gleger? Era o Elvis, né, que tava no lance ali. Então, assim, precisa sair um pouco mais, precisa pressionar, mas a postura defensiva da Ponte realmente tem que dizer que tá bem compactada, tá bem ajustada, né? O Bragantino tem a posse de bola, vai em alguns momentos numa jogada aqui, outra ali, mas o Pedrão, além daquelas duas defesas, não fez mais nenhuma. Então, isso mostra o posicionamento do time, que bloqueia, repito, né, que pressiona, que sai, que diminui os espaços, que tira, né, os espaços para que o Bragantino possa flutuar. Um time compactado. Tô gostando, viu? Tô gostando da Ponte. Agora, Tigrão, você tá vendo ali a imagem ali do massagista? O que ele tá perguntando ali pro Jadson, hein? Qual é o seu nome? Parece que eu olhei aqui naquela leitura labial e falou Virgulino. Tá correto ou não? Bateu a cabeça, né? Mas parece que também tomou na queda. Ele se enrolou ali com o Elinho. E o Elinho bateu com a sola da chuteira nas partes baixas dele. Aí o massagista falou, onde é que tá doendo, meu filho? Falou, aqui, ó, e mostrou. O massagista falou assim pra ele, você se vira aí, tô fora, meu amigo. Se vira aí, o problema é seu. E a hora que ele perguntou qual o seu nome, o que ele falou, Tigrão? Lampião.
7 finalizações para o Bragantino, 3 para a equipe da Ponte. 38 minutos já, com os devidos atendimentos de todo mundo. A bola já está rolando mais uma vez. Natan vem pelo Bragantino, levanta a bola buscando o Elinho pela ponta direita. Corta a zaga da Ponte Preta, volta o rebote para Elvis. O maestro da Ponte dá lateralmente a bola para o Ramon Carvalho. Ramon a Leonaldi. Leonaldi deixa passar para Castro. São 3 zagueiros da equipe da Ponte. Castro hoje atuando mais pelo setor de lá. É o setor direito do campo. Deu a Igor Inocêncio. Aciona o Pedro Rocha. Começa com o Pedrão, goleiro da Ponte, que já operou 2 milagres hoje. Deixa eu passar aqui pelo YouTube da Bandeirantes. O Paulo de Tarso dizendo que o Leonaldi voltou a tremer. Tá titubeante demais. Pegando no pé do Leonaldi. O Alan Martinez. Tigrão, você acha que o Risso tem um estilo de jogo parecido com o do Piquerez do Palmeiras? Responda o Alan Martinez aí, hein, Tigrão? Estilo sim. Ele observou bem. É isso mesmo. E o outro nosso ouvinte que falou do Leonaldi tá coberto de razão. Leonaldi tá igual a barata tonta. Corre pra lá, corre pra cá. Não sabe a quem marcar. E sobrecarrega o meio-campo da Ponte. Vem pela ponta esquerda o time da casa. Raul chegou pela linha de fundo, rolou pra trás. Atenção na meia-lua. Ajeita a bola. Lucas Evangelista recebe do Elinho. Devolve pelo setor direito com Natan. Lá vem Bragantino. Vai pra cima, esquece a bola. Voltou, recuperou, tocou lateralmente pra Jadson. Puxou na perna direita, voltou. Choveu em Bragança. Levanta forte no segundo pau. Pertinho da ponta. Erro da torcida jovem da Serponte da Chopp. Mas ela foi direto pra fora em tiro de meta, Vladimir Catarina. O cruzamento foi forte, mas muito fechado, né? A bola pela linha de fundo, você disse há pouco, né? Apertou a chuva novamente em Bragança Paulista, até a linguiça tá molhada, Roger. Gabriel Ribeiro vai apontar aí, está apontando a marca de 40 minutos. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40, primeiro tempo. Por enquanto, tudo como começou. Bragantino e Ponte 0-0, Edu. Lembra do Paulo Baia, que estava na Ponte, foi pro Goiás, o Paulo Baia? O Paulo Baia marcou 2 gols hoje na vitória. Goiás 3, Goianesa 0. O Paulo Baia no Goiás, 9 jogos e 6 gols marcados. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E vem Macaca, ponta direita. Inocêncio deu a Elvis, vai devolver para ele. Para Inocêncio, o setor direito do campo já foi para a área. O Iago Dias tem a opção de tocar um pouquinho mais atrás para o Ramonzinho, tá esperando, ele prefere tocar a bola curta para o Castro. Devolve Castro aqui para o volante da Ponte, que lá atrás entrega para a presença do Luiz aqui. O Luiz Raquim. Luiz Raquim tabela a bola com o Nilson Júnior. Volta com Aquim. Aquim serve ao Pedro Rocha. O time da Ponte acuado lá atrás. Pedro Rocha, um bicão nela. Vai na cabeça do Lucas Cunha, que ajeita. E o árbitro da partida parou o jogo. Diz que foi pressionado. Camisa 4 do Bragantino. Bola para a equipe da casa bater. 41, a reta final do primeiro tempo. O Carlos está dizendo o seguinte aqui no YouTube da Bandeirantes. Com um prêmio, hein? Hoje tem promoção do rádio valendo lá no YouTube da Bandeirantes. Passe por lá, o link da promoção já está lá. Elvis, 1 a menos hoje. Parado, fácil de marcação. Em cima dele hoje precisa de um meia que marque também. O comentário aqui da galera que vai interagindo no chat no YouTube da Bandeirantes Campinas. Lá pela ponta esquerda vem Bragantino. Puxado, agarrado, falta para os caras. Bruninho agarrado pelo Leonaldi, é falta, vem levantamento aí com bola molhada, com campo molhado, o perigo aumenta, Vladir. O Leonaldi acabou se precipitando, né? Não precisava ter cometido essa falta, era só ter cercado. Preferiu a falta e agora tem a chance o Bragantino de mandar a bola para a área. Sicredi, o seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Atenção, falta para os caras. Vai Elinho para cobrança. Camisa 11 no costado, o goleirão Pedro Rocha preocupado, é de lá para cá. Choveu, parou, agora tá chuviscando. Autoriza o Piracicabano, o árbitro da partida, Lucas Ganeto Belotti. Lá vem ela no primeiro pau, tirou a zaga da Ponte Preta. Vai brigar por ela, Elinho ficou com ela dominada. Elvis vem na pressão, ele recua, recomeça aqui atrás o time do Bragantino. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Nivus com bônus de até 11 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br, saiba mais. Reta final do primeiro tempo. E aí, Tigrão, tá se segurando a Ponte, hein? Tá se segurando, mas eu não gosto do comportamento do time hoje. O time não chegou, né? Então, assim, tudo bem. Optar por marcar mais baixo é uma estratégia. E ela tem dado certo, diga-se de passagem. Agora, você tem que dar uma espetada de vez em quando, senão você deixa o adversário numa zona de conforto muito grande.
Agora ia arrancando bem o Gé, falta por trás e é falta para cartão amarelo. Finalmente uma falta em cima do Gé, cartão pro Natan que parou o contragolpe do grandalhão do tanque da Ponte, Vladir. É o 45 do Bragantino, Natan Mendes cometeu a falta ali pra cima do Gé, está amarelado. 45 Natan Mendes. Alô, Anderson Alves, Eric Brito. Obrigado pelo carinho do rádio ligado, do dispositivo ligado, do computador ligado. Você vê quem tava penduradinho aqui na equipe do Bragantino? Ninguém pendurado, todo mundo prontinho aí, mesmo com cartões amarelos para pegar o São Paulo Futebol Clube, 4 da tarde, no sábado no Morumbi, o próximo jogo do Massa Bruta. Batida de falta, Ponte bloqueia lá pelo setor esquerdo defensivo, o time do Bragantino ganha arremesso lateral, a Macaca Igor Nações vai para a cobrança. 44, reta final do primeiro tempo. Vamos ver por quarto árbitro aqui se ele vai levantar um instrumento. Wilbert Estevam da Silva, ainda não. Por enquanto, sem acréscimos, apontado pelo árbitro. Já domina a grande área, vai pra cima, se perdeu com bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta para bater o Bragantino. Confira o desfile de promoções é Germânica nesse carnaval. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Reta final do primeiro tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes, já tem Edu Pinheiro, tem o intervalo Bandeirantes para você, e depois o jogo tem apito final, vem Natan, dominando pelo setor direito do campo defensivo, aqui atrás o time de Pedro Caixinha, o português técnico do Bragantino, vem trocando passes, vem com Raul olhou, levantou a cabeça, tocou lá pelo setor esquerdo do campo, Capixaba, lateralmente devolve para o camisa 8, Lucas Evangelista voltou pela ponta esquerda para Capixaba, vem o Juninho Capixaba, vem pro domínio, Igor Inocêncio vem na proteção, essa é a marca de 45 pontualmente. E o quinzenal marca 10h15 da noite, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Lançado os caras, vem aí o Sacha. Vai correr o artilheiro do Campeonato Paulista pelo Bragantino com 3 gols, não chega. Direto pra fora, tiro de meta, Vladimir Catarino. Muito forte, né? A bola pro Eduardo Sacha. Ele até tentou, mas sabia que não iria alcançar. Teremos 3 de acréscimo na primeira etapa. Vamos a 48. E depois o jogo tem apito final com Edu Pinheiro, melhor pós-jogo do Rádio do Brasil. Apito final em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem Gé, entrou na área, dominou a ponte, vai fazer o gol, bateu. Cleiton! Com os pés defende. Milagre do camisa 1 Bragantino. Era o gol da Ponte desenhado na reta final da primeira etapa, Vladimir. O Gé, né? Surgiu ali frente a frente com o goleiro num belo lançamento dado pelo Ramon Carvalho. O Gé chegou chutando no cantinho com os pés, defendeu o Cleiton. Linha de fundo, escanteio Ponte. Escanteio pra Macaca. E depois o jogo no apito final para Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km semirobo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Já eu continuo com os apoiadores do apito final, porque aqui tem mais um escanteio para Ponte. Vai Alves de novo para a cobrança, escanteio da esquerda para a direita, o gol é da esquerda, como se fosse no Moisés Lucarelli, você imaginando em casa. No gol do Portão Monumental, Alves parte, levante no segundo pau, tapa nela de Cleiton, suficiente para tirar o perigo dali. Rebote, volta para Ramon Carvalho, abrindo na ponta esquerda, forte demais. Teve desvio do camisa 11, Elinho, é outro escanteio para Ponte na reta final do jogo. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E apito final para Telenorte. Carnaval da Telenorte, construir ou reformar com muita economia. Toda loja até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Escanteio batido, tira o goleiro, volta o rebote, Leonardo, toca de cabeça, fácil para Cleiton dominar. O toque do plantão me chama, alô Edu. Olha, empata o Botafogo, 40, primeiro tempo, Ribeirão Preto, gol do Maciel, empatando, portanto, gol do Leandro Maciel. Agora Botafogo 1, Corinthians também 1. 47, já Edu vem no intervalo, o árbitro vai confirmar alguma coisa. Tá andando para a grande área do goleiro Cleiton. Pelo jeito para pegar a bola para terminar o primeiro tempo, é isso. Pega a bola, apita o árbitro. Lucas Caneto, Belote, mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo.
0 para o Bragantino, 0 para a Ponte. Antes do Edu, o Gleger. Grau de dificuldade nessa defesa com os pés do Cleiton, hein, Gleger Zozinho? É, na cara do gol, né? E o Cleiton, que é bom jogador, que é bom goleiro, né? Tem feito aí um campeonato, aliás, há muito tempo como titular do Bragantino. Grau de dificuldade 7,85. E com essa nota rigorosa de Gleger, eu aciono o Edu Pinheiro e o intervalo Bandeirantes. Opa, anotado aqui, hein? Anotado aqui, o chute do Gé 45, 0-0. Mas jogo duro pra macaco, hein? Ô, Catarino, mas é um belo placar que tem aí no estádio do Bragantino, hein? Bonito, né, Edu? Rapaz, chama bastante atenção, aliás, tem sido assim, né? Tem se tornado padrão, principalmente nos clubes que disputam competições da CBF, caso, claro, do Bragantino, esses placares aí que mostram também lances da partida. É bonito, tá totalmente remodelado o estádio do Bragantino, que por enquanto vai assistindo esse empate 0-0 entre Bragantino e Ponte Preta, Edu. E tem torcida Ponte, né? Oi? Torcida Ponte tá lá. Tá lá também, claro, marcando presença mais uma vez. Onde o time vai, o torcedor está, a torcida da Ponte em Bragança Paulista também, Edu. Quem que é esse cabeludo aí, ô Catarino? Quem que é? Não dá pra ver o número, né? Me parece o Lucas Evangelista, né? Isso. Ele quem tá dando entrevista ali, Lucas Evangelista. É, Bragantino trabalha bem para as lateral, viu? Time duro, difícil, jogo duro. Vamos lá, Pedro Rocha no gol, assim joga Macaca. Igor Inocêncio é o lateral direito, o Gabriel Risse é o lateral esquerdo. São 3 zagueiros, Luiz Aquinho, Boliviano, Castro e Nilson Júnior. No meio, Leonaldi, Ramon Carvalho e o Elvis, Iago Dias e Gé. Assim joga a Ponte. Vamos dar comentado, Gregor? Olha, o Pedrão fez 2 defesas, ambas aos 14 minutos. Aquela defesa de handball, que ele tira, né, com a coxa que ele tira, uma cabeçada queima-roupa. E depois um cruzamento, o Eduardo Sacha dá um toquito de cabeça e ele voa no cantinho e também tira aí para escanteio. E um chute do Gé a 25 minutos, goleiro para escanteio, essa foi fora da área. Essa um pouquinho mais perigosa a 45, porque o Gé chegou a entrar na área, lançado por Ramon Carvalho, chutou e com os pés o goleiro do Braga joga para escanteio. 0-0, Gregor. Então, Edu, e assim, falei durante todo o primeiro tempo que isso é uma estratégia do time da Ponte. Aconteceu isso no jogo contra o São Paulo. Primeiro tempo, São Paulo teve maior posse de bola, maiores finalizações, chegou, o Pedrão fez boas defesas. E no segundo tempo, a Ponte começou a subir nas linhas, como ela fez agora no final aí, né, para pegar o time de surpresa. Para pegar a estratégia do João Brigatti é nítida, né? Que é uma estratégia de defensiva e que você, a hora que tem a bola, saia com velocidade para pegar o time adversário de surpresa. Isso é fato. Dá para perceber. É perigoso? Claro que é perigoso. Mas será que não seria mais perigoso você ter linha alta, sair e jogar para encarar de igual para igual esse time do Bragantino? Eu acho que seria mais perigoso. Essa é a minha opinião. Tá jogando fora de casa e o time do Bragantino, ele é um time de muita qualidade, é um time de bons jogadores, né? E a Ponte neutraliza. Então ela bloqueia todas as ações do Bragantino, que chegou 2 vezes com perigo. 2. Ah, mas teve mal posse de bola. Mas posse de bola não ganha jogo. Posse de bola não é bola na rede. Posse de bola, então é só fazer a estatística do jogo contra o São Paulo, que a Ponte não teve, o São Paulo teve mal posse de bola, a Ponte foi lá e fez 2-0. Foi efetiva no jogo. O Gé poderia, claro, a gente sabe que estava pressionado ali, mas se ele tem um pouquinho mais de tranquilidade, espera um pouco mais, ou tenta levantar a cabeça para tirar o Cleiton, que é bom goleiro, que tem uma boa envergadura, se ele consegue tirar, ele faria 1-0. E aí nós estaríamos aqui falando o quê? Poxa vida, hein? A Ponte foi pressionada, e na última bola do primeiro tempo, o Gé botou a bola na rede. Então faltou só um pouquinho mais de tranquilidade para o Gé. Eu espero que a Ponte volte para o segundo tempo um pouco melhor, principalmente no aspecto ofensivo, porque a estratégia defensiva é correta. A estratégia de você dar a bola para o adversário é uma estratégia, mas a hora que você tem a bola, dá para você ser mais efetivo, dá para você errar menos passes, e é isso que está faltando para a Ponte, na minha opinião. Né? A hora que você consegue ter a posse de bola, a hora que você consegue roubar, um pouco mais rápido, velocidade, né? E aí você chegar com um pouco mais de qualidade. O Gé é um jogador que se movimenta, o Iago precisa entrar um pouco mais no jogo, né? Ele vai, em alguns momentos ele vai lá pelo lado direito, outros aqui, nem tanto aqui pro lado esquerdo. O Elvis encosta um pouco mais.
É usar essa qualidade do Elvis, é disparar nas costas dos zagueiros, entre os zagueiros e os laterais, para ter essa metida de bola, para que aconteça como aconteceu nessa última bola. Então eu vou repetir, Edu, eu gostei da postura, eu gostei do posicionamento. O Bragantino, mesmo o Bragantino chegando 2 vezes, eu acho que a estratégia está bem definida, e se voltar assim para o segundo tempo, com essa mesma postura defensiva, a Ponte tem tudo para pelo menos arrancar o empate do Bragantino, Edu. Muito bem, esse é Greg Josinho, hein? 0-0, jogo duro. Olha o seguinte, Ituano e Mirassol foi 1-1, 2 gols e esbugrinos, o Pablo marcando para o Ituano, foi no finalzinho, tá? E mais nos acréscimos, o Isaac empatou pro Mirassol. No Morumbi deu Santos, gol do colombiano Morelos de pênalti, São Paulo 0, Santos 1. Lá em Ribeirão Preto, o Romero fez 1-0 Corinthians, o comecinho, mas o Leandro Maciel acabou de empatar. Está 1-1 lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Corinthians, muita reclamação do Cássio e tal, muita pressão. Deixa eu ver aqui, nós estamos lá a 48:50 do primeiro tempo, tá bom? Lembrando que pelo Carioca terminou Volta Redonda 0, Botafogo 3, intervalo Maracanã, Fluminense e Vasco 0-0. Ó, a promoção do rádio está no ar, hein? Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá no chat. Onde fica o chat, pessoal conversando e tá mandando a mensagem, lá tem um link. Você vai clicar no link e vai abrir um formulário. Você preenche o formulário, nome, o número do seu celular e o seu CPF. E você estará concorrendo a um lindo rádio FM para você sintonizar a Bandeirantes em 85,7. O rádio já vem com faixa estendida, evidente, para você colocar em 85,7 na Band Campinas. 0-0 já. O Tigrão vai falar, 22:24. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Venha para o Carnaval Telenote, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende e cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium, fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenote. Vem! Acesse telenote.com.br. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. E vem Gé, entrou na área, dominou a ponte, vai fazer o gol, bateu, Cleiton! Com os pés defende, milagre do camisa 1 Bragantino! Era o gol da ponte desenhado na reta final da primeira etapa, Vladimir. O Gé, Valdemir Gomes. Tigrão, e aquela primeira defesa do Pedrão, o professor Milton, professor de handebol, lá no Patrulheiros Campinas. Abraço, o professor Milton, confirmando realmente, Edu, foi uma defesa de handebol em Tigrão, 0-0. Típica, né? Aliás, o Gleger tinha dito isso. Típica de handebol, né? Absolutamente com a técnica do goleiro de handebol, porque no handebol o jogador que vai arremessar é hand, né? É com a mão, né? E aí, normalmente, ele joga numa faixa de cintura do goleiro adversário. Aí, o que o goleiro faz? Ele abre 4 membros, 2 pernas e os 2 braços, faz um X, mas o tronco ele aumenta o perímetro do corpo. E foi isso que aconteceu. E a bola bateu na perna esquerda do Pedrão, hein? Bateu na perna esquerda, não bateu braço, não bateu em tronco, nada. Bateu na perna. Então, realmente, uma grande defesa. E depois o outro chute cruzado, que o Sacha tentou desviar, foi o Elinho que chutou. Pô, no chão cruzado, chão molhado, forte, rasteiro e forte. Olha, impressionante a defesa do Pedrão. O domínio do Bragantino foi muito forte, posse de bola, ocupando militarmente, como diria o oráculo, o campo de ataque. E a defesa da Ponte se portando bem. Está havendo uma inversão, eu falei para você aqui ainda no Concentração, que o Castro joga no meio, o Luiz Aquim na direita, e o outro zagueiro, que é esse menino que veio lá, que jogou com o João Brigatti no Sampaio Corrêa, né? O Nilson Júnior. O Nilson Júnior. Ele joga do lado esquerdo. Hoje houve uma inversãozinha. Onde é que foi a inversão? Em alguns momentos, o Luiz Aquim jogou no meio e o Castro do lado direito. Agora, o Nilson Júnior, sempre do lado esquerdo. Sempre do lado esquerdo. E ele hoje não esteve tão bem como em outras oportunidades, porque você observa que as jogadas mais agudas do Bragantino foram do lado esquerdo. E olha que jogou bem o Risso, o Gabriel Risso, o lateral esquerdo argentino da Ponte. Mas ele foi sobrecarregado. Não havia uma recomposição por ali. Por quê? Porque o atacante de beirada da Ponte hoje, que tenta fazer um rabo de vaca jogando dos dois lados, ele não está recompondo. E quem é esse atacante? É o Iago Dias. O Iago Dias. Ele gosta mais do lado direito. Então o Risso está meio esquerdo. Em alguns momentos, o Iago Dias caiu pelo lado esquerdo e não recompôs. Então estão fazendo 2, às vezes 3, em cima do Risso. E o Nilson Júnior não está chegando com a precisão que ele tem feito nas outras partidas depois do jogo de Ribeirão Preto, onde a Ponte, através do Brigatti, implantou o sistema de 3 zagueiros. Então está faltando um volante por ali. É isso que está faltando. Quem que se posicionava ali
e é canhoto e é um grande ladrão de bola e dá o bote certo? O Felipinho, não tá mais. Não adianta lamentar, já foi embora. Já está lá no Atlético Paranaense. Então, esse lado tem que ser corrigido. Mas a Ponte, depois dos 30 minutos, subiu um pouco, criou 2 situações. Eu até acho que o Cleiton fez 2 boas defesas, 2 chutes do Gé, uma com o pé e outra com as 2 mãos, o primeiro chute com as mãos e o segundo do Gé com os pés. A Ponte deu um susto no Bragantino, isso era importante, e aí o Bragantino arrefeceu um pouquinho, e a Ponte até que terminou o primeiro tempo controlando o jogo. Mas foi dominada, tem que tentar mudar um pouquinho, não deixar o Bragantino tão à vontade como nós vimos no primeiro tempo, porque daí vai aumentar muito o risco da Ponte perder o jogo. Tá tudo pronto, a bola vai rolar, e quando ela rola, o comando aqui é de... Valeu, Tigrão! Esse intervalo Bandeirantes pra você. Mexeu o time do Bragantino. Vai dar a partida o Braga no segundo tempo. À esquerda, a Ponte Preta. À direita, o Bragantino vai começar o jogo. Tá 0-0. O estágio na Pia Bicha de 4 Piracicabano. Lucas Caneto Belotti vai confirmar. Tá tudo certo. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão, 8ª rodada, primeira fase. Bola rolando em Bragança aí na Bandeirantes FM 85.7, timaço de Carlos Batista. Com a informação da alteração, a única no intervalo, Vladimir. Saiu Raul, 23, entrou Lincoln, 10 Lincoln no lugar do Raul. A única alteração feita no Bragantino, a Ponte volta com a mesma formação. Ponte postada defensivamente à esquerda do seu rádio nesse segundo tempo. E lá vem bola pra grande área, mergulha Pedro Rocha, tira dali. Bola vai cair com Lincoln, tira a zaga da Ponte no complemento, afasta o perigo. Chegou o Braga com menos de 1 minuto de bola rolando no segundo tempo. E já tá parado o jogo, marcado uma falta. Um toque de mão, é bola para a equipe do Bragantino. Vai Jadson reclamando com Lucas Caneto Belotti, queria um cartão, ele deu só a falta para bater a equipe do Massa Bruta. 0-0, primeiras movimentações no segundo tempo, nona visão. E você ligado no futebol da Bandeirantes, continua interagindo com a gente no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tenta pela ponta esquerda Lucas Evangelista, não consegue passar e faz uma falta de ataque, bola para a equipe da Ponte. Olha lá o cabeludão. Evangelista olha pro árbitro, diz que não foi nada, mas foi sim. Falta que o próprio Pedro Rocha vai para a cobrança. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. 1 minuto e 30 de bola rolando, estamos no segundo tempo. E você ligado no futebol da Bandeirantes já sabe, tem prêmios, hein? Concorra a um rádio portátil que pega o FM com faixa estendida, é muito fácil. Acesse agora a nossa transmissão no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Durante a nossa transmissão da jornada esportiva, basta preencher o formulário que está no link no YouTube, lá no chat, hein? E pronto, já está concorrendo ao rádio portátil com faixa estendida. O sorteio será ao vivo no próprio canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. A produção vai entrar em contato com o sorteado para combinar o dia da entrega. Corre lá no YouTube, preenche o formulário e boa sorte. 2 minutos de bola rolando. Simão, o time da casa, vem Capixaba, costura pelo meio de campo, Leonardo vem na caça. Ele faz o toque pela direita para Natan. Natan empurra a bola curta para ele, o domina. Ataca a esquerda do seu rádio, o time do Bragantino no segundo tempo. Prendeu a bola, tocou de calcanhar, Lincoln por lá, vem na disputa por baixo, vem bem na proteção. Vem bem protegendo o Gabriel Risso. Ganha pela equipe da Ponte Preta. 2 minutos e meio, mas na sequência perdeu. Vem Lincoln, retomou pelo time do Bragantino, colocou a bola da grande área. A tabela bonita na grande área, vem para alguém para tirar para Ponte Preta, tira Nilson Júnior, último toque, Salvador. Ela volta depois do rebote para o Bragantino que vai apertando. Lincoln pega a bola, pegaram Lincoln. Castro faz a falta nele, é falta pela ponta direita, chega com tudo o Braga no segundo tempo, Vladimir. Quando do domínio da bola por parte do Lincoln, o Castro chegou passando-lhe o pé. Falta bem marcada. Foi o Ramon Carvalho, né? Isso. Exatamente. Foi ele quem cometeu a falta ali pra cima do Lincoln. Então, como foi o Ramon, não foi o pé, foi o braço nas costas do Lincoln. Falta bem marcada, é para o Bragantino cobrar. 21 graus a temperatura em Bragança Paulista. Não chove nesse momento, deu uma firmadinha no tempo. É falta para os caras, atenção. Atenção, Pedro Rocha, alô Pedrão, guarda-chuva aberto aí. Lá vem bola, da esquerda para a direita, Elinho vai para a cobrança, bate tudo. Perna esquerda, parte, levanta meia altura, tirou Leonardo no primeiro pau, voltou o rebote, bateu pro gol, Evangelista, carimba a zaga da Ponte, sai em escanteio.
Pressão do Massa Bruta no começo do jogo, no segundo tempo, Vladimir. Tocou por último ali no Igor Inocêncio, bola pela linha de fundo, escanteio para o Bragantino. Escanteio para o Bragantino bater o primeiro escanteio do segundo tempo. Bragantino vai chegando a mais um escanteio, o quarto escanteio, foram 6 para a Ponte. 10 escanteios até aqui na partida. Vem de lá para cá, atenção, vai para a cobrança, o próprio Elinho bate tudo. Pode ser uma jogada ensaiada, porque o Bruninho tá por lá também. Atenção, autoriza o árbitro, é isso mesmo, jogada ensaiada. Bruninho por lá, dominou, voltou com o Elinho. Ponta direita, parte de perna esquerda, levanta. Meia-lua facilitou para o Elvis tirar e já abre pelo setor esquerdo agora contra-golpe. Ramonzinho por lá com bola dominada, levanta a cabeça, descarregou pelo meio para Elvis, chega cortando por baixo, tirou o Jadson Silva, volta para Ramon, lado esquerdo do campo da bola, curta para Gabriel Risso à frente com o Leonaldi, domina o 5 da Ponte, vamos ver se está mais acordado no segundo tempo, já está no campo de ataque, bola lateralmente tocada para Risso, dá o corpo para o seu adversário, controla um pouco mais a bola, é isso que a Ponte tem que fazer, trocar passes com pouco mais de tranquilidade, deixar o tempo passar e evoluir a jogada à medida que o tempo vai passando. Não assim, né? Lançamento direto do campo de defesa para o campo de ataque, facilitou para o Cleiton, último homem lá atrás que pega na bola. E sai para o jogo o time do Bragantino. Toca de 5 minutos, Gabriel Ribeiro marca, você confere, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5, segundo tempo. Em Bragança, Bragantino 0, Ponte também 0, Edu. Olha, intervalo da Ribeirão Preto, de Botafogo 1, Corinthians também 1, no Maracanã. Começa o segundo tempo, em Fluminense e Vasco 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Braga, ponta direita, Natan levanta, passa por todo mundo, vai pra fora direto pela linha de fundo, tiro de meta para bater o goleiro Pedrão. Pois não? Roger. Pois não? Então, você viu como é que mexeu bem o Caixinha? O jogador Raul, número 8, que saiu, não pegou na bola no primeiro tempo. Esse Lincoln, que foi revelado pelo Grêmio, né? O passe pertence ao Fenerbahçe. Ele entrou lá na meia direita. Então, ele tá bagunçando o coreto ali entre a primeira linha de marcação da Ponte e o Risso, que faz a marcação pelo lado esquerdo. O João, não sei se já observou ou não, mas é por ali que o Bragantino vai se criar no segundo tempo. Boa alteração, entrou bem o camisa 10 Lincoln, boa alteração do Pedro Caixinha. A Ponte tem que neutralizar esse jogador, porque ele está articulando, assim, de uma maneira muito clara e com volume de jogo, as principais jogadas da equipe do Bragantino. E já são 73% de posse da bola no segundo tempo para o Bragantino. Chove de novo em Bragança Paulista. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontra a linha completa de frangos crocantes da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara, divisa com a Americana e Sorocaba. Vem pro jogo, o time da casa, bate na bola Capixaba, levantando pela ponta esquerda o time do Bragantino, ele domina pelo setor esquerdo, vai fazer o levantamento de perna direita, faz a boa inversão de jogo, lá do outro lado, dominou, tentou o Lincoln bater pro gol, desperdiçou o lance, vem Leonaldi, de primeira tirou, depois ele volta de cabeça, tira também, a bola chega ao Elvis, domina, protege, abre pelo setor esquerdo, quem sabe é contra-golpe, vamos nessa Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, Risso por lá, fez a parada do jogo, abriu com o Ramon Carvalho, devolveu com o Risso bem na marcação. Natan. É sempre muito intenso na marcação, fecha muito bem o time do Caxias, recompondo sempre e pegando as bolas que seriam para a equipe da Ponte Preta. Confira o desfile de promoções a Germânica nesse carnaval. T-Cross com bônus de 22 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br. 7h45, adivinhem, vem Bragantino de novo, setor direito do campo, Natan pedalou, ganhou a parada, vai levantar no segundo pau, ninguém do Braga por lá, pra sorte da macaca, hein, Vladimir? Tem exagerado nesse tipo de lance o Bragantino, né? Olha o esforço do Sacha para ficar com a bola. E agora o árbitro marcou uma falta cometida por ele, mas mais uma vez deu sorte ali a Ponte, porque o Bragantino, o cruzamento acabou sendo errado. Sacha foi com tudo ali perto da bandeira do escanteio, derrubou o Igor Inocêncio, que está sentindo no quarto de círculo do escanteio defensivo direito, bola para a equipe da Ponte Preta. E agora chama o Brigatti, o seu auxiliar, está conversando ali com a sua equipe técnica para saber o que vai fazer nesse segundo tempo, porque de fato, como disse o Tigrão, veio com tudo o Bragantino de novo, hein? 69% da posse nesse momento para a equipe da casa. E parece que a pancada no Igor Inocêncio foi, sabe aonde ou não?
Onde, hein, Tigrão? Curancha de novo. Curanchinho. Hoje é Curanchinho, tá desfilando em Bragança Paulista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse aromadeservas.com.br. 9 minutos, segundo tempo, tá 0-0 o jogo, vem 29, Juninho, Paraíba. Ele capixaba, né, Roger? Não muda onde o cara nasceu, pelo amor de Deus. Ele deu a Lucas Cunha, Lucas de primeira tentou devolver pela ponta esquerda para o Bruninho, bem inteiro. Tá de novo no lance aí, Igor Inocêncio. Sai pro jogo, abre com o Léo Naldi, aciona lá atrás o Castro, bate de perna direita, limpando a barra da ponte, refrigerando a pátria, ponte pretana, volta o rebote com o Elvis, perdeu no domínio, vem na sequência para cima do Léo Ortiz, acaba perdendo a bola, time da Ponte Preta, recuperação dos caras, vem pro lado esquerdo do campo, toma entre as pernas o Elvis, e vem aí o Capixaba, é bom de bola, 29, pedalou, passou o time da bola, Leonaldi tá na marcação, abriu a bola com o Bruninho pela ponta esquerda, soltou a bola pra Jadson, o volantão como se fosse lateral esquerdo, abriu do outro lado, virando o jogo pra Natan, bola curta com o Elinho, vem na caça ao Risso, ele toca a bola lateralmente pra Lincoln aqui na cabeça do grande, segurou, soltando a bola pra Léo Ortiz, você tem uma ideia, hein? Léo Ortiz vai lançar o time do Bragantino. Todo o Braga no campo de ataque. Tocou pela direita, Elinho tentou servir pelo meio. Tira a zaga da Ponte. O Elinho tentou servir ao Sacha, a zaga da Ponte tirou, colocando pra fora em mais um escanteio, Vladimir. Como você disse, a jogada começou com o zagueiro, né? O Léo Ortiz. E agora vai mudar o Bragantino, não dá mais para o Bruninho. Sai o Bruno Gonçalves com a 17, entra 28. É o Vitinho. Vitinho, 28 em campo, segunda mudança do Braga. Vitinho, sangue novo, cabelo descolorido. Já vai direto para a grande área porque tem escanteio, a equipe da casa, é o terceiro escanteio do segundo tempo para a equipe do Bragantino. De lá para cá, gol da esquerda, Pedrão, guarda-chuva aberto aí, como tá chovendo, hein? Parte de perna da esquerda, levantou, tirou de cabeça, Nilson Júnior afastou o perigo dali. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, segundo tempo. Comigo, Lucas Pessoa, no YouTube, na Central Técnica, Gil Kleber, estamos colocando você dentro do Nomizão. E o placar do jogo é este, Ponte 0, Bragantino também 0, Edu. Encerrado, Situano 1, Mirassol 1, São Paulo 0, Santos 1, segundo tempo, comecinho, Botafogo 1, Corinthians 1, lá em Ribeirão Preto. Bandeirantes ligado em você ligado no futebol da Bandeirantes, anunciando para amanhã, 7h30 da noite, Guarani, Santo André, Carlos Batista narra. Batistão amanhã com um bugre contra o Santo André, será que é amanhã, hein? Tem que vencer o Guarani, tá na hora de vencer. Carnaval da Telenorte, construir ou reformar com muita economia. Toda loja e até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Gleger Zorzin, 11h45, segundo tempo. De um segundo tempo até aqui, só de um time, hein, Gleger? Exatamente, né? A Ponte mantém a mesma estratégia, o mesmo plano de jogo, né? Perigoso, eu acho, estava dizendo isso no intervalo, mas assim, é o jeito que o João Brigatti achou para encarar o time do Bragantino lá em Bragança, né? Até o momento, o Pedrão não fez nenhuma grande defesa, segundo tempo eu tô falando, né? Isso deve-se muito ao posicionamento dos três zagueiros, os laterais em alguns momentos linha de 5, né, para neutralizar, para bloquear essa chegada do Bragantino, que é muito forte pelos lados. Então, posicionamento até o momento tá legal, as diagonais tá bem fechada. Tô achando até que a Ponte poderia, por exemplo, ter uma outra alternativa, né? Aí o João precisa dar uma olhadinha, o que treinou, o que tem no banco, para tentar chegar na hora que tá roubando a bola. Porque na hora que a Ponte rouba a bola, essa lentidão dá tempo da recomposição do Bragantino. E aí a estratégia de ir para a velocidade, de tentar surpreender, aí vai por água abaixo. Então, aparentemente, a Ponte se defende muito bem, mas não tem poderio de fogo para tentar vencer o jogo. Lincoln ganha do seu marcador, vem o Bragantino, rola, tenta rolar na boca do gol. A zaga da Ponte chega bloqueando, ela vai para fora, bateu por último, o Lincoln deu azar. E a sorte da Ponte Preta é tiro de meta para bater o goleirão Pedrão. Mas teve muito espaço, hein? Teve liberdade ali o Lincoln para fazer a jogada e ficou caído ali o zagueiro da Ponte. Nilson Júnior. Tá caído, o jogo tá parado nesse momento, viu? Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Fora a Ponte Preta, Tigrão, fora a Ponte vem mantendo uma média de quase 2 gols por jogo. E o Bragantino
jogando em casa, tem uma média de meio gol em casa no Paulistão. Aliás, não ganhou ainda. Quer dizer, a Ponte fora marca muitos gols, em casa o Bragantino não marca gols. Deu uma mexida aí o Caixinha, que está buscando mais o gol no jogo nessa 8ª rodada do Paulistão. Mas os números, antes da bola rolar, eles são frios, são animadores pro time da Ponte, né? São, mas o jogo não mostra isso. O Nilson Júnior agora deu o bote errado para cima do Lincoln. A gente não viu no quadro, lado esquerdo. Olha lá, Edu. Quem é que cobre o lateral esquerdo? A gente nem viu no quadro o Gabriel Risso. Nem viu. Ele tinha ido, o Bragantino retomou. E aí ficou de mano o zagueiro que marca pelo lado esquerdo. É que o Lincoln é canhoto. E a bola se ofereceu para ele para fazer o cruzamento com o pé direito. E ele cruzou muito mal, para a sorte da Ponte. Mas estava desenhado o gol do Bragantino. A Ponte tem que assustar mais o Bragantino. E um outro detalhe, que eu lamento muito ter que fazer essa observação nesse momento do jogo. O Elvis, 15 minutos do segundo tempo. O Elvis hoje não jogou. O Elvis está aquele Elvis dos momentos ruins da Série B do ano passado. Né? Olha o Braga. Vinha pela direita. Caiu ali o Natan. O árbitro não marcou falta. A bola tranquila para o Pedro Rocha. Ele tropeçou no próprio gramado. É, né? Verdade. Tropeçou no próprio gramado. Não tinha ninguém nele. Para sorte da Ponte. Então, completando sobre o Elvis, intensidade zero hoje. Tá tentando aí uma ou outra bola parada, mas muito, muito lento, muito sem mobilidade. Errando passes, inclusive. Então, não sei. Ele é a estrela da companhia, é um jogador tecnicamente muito bom, mas ele é um ser humano, pode estar numa noite aí muito ruim. E o João tem um canhotinho no banco aí, poderia ser uma tentativa. Muito verde, ainda não justificou o porquê que veio lá do Náutico para a Ponte. Estou falando do Gabriel Santiago, que praticamente está com 10 a Ponte. O Elvis, muito parado, muitos sem participação, muito pouco participativo e muito sem iniciativa. E aí o meio-campo da Ponte, que joga com 3, já jogou com 4, acaba perdendo totalmente o duelo para o Bragantino, que ganha o meio-campo e ganha territorialmente praticamente os 3 compartimentos. Olha aí, de novo. De novo domina Lucas Evangelista de frente pro gol. Bate com liberdade, mas bate mal, vai pra fora, tiro de meta, Vladimir. É, o Lucas Evangelista reclama ali de que houve um desvio, não aconteceu, arriscou de fora da área, mandou a bola por cima. É apenas tiro de meta para a Ponte Preta. Daqui a pouco vou dar uma passadinha no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas para ler a galera, o abraço da galera também. Falar em galera, impressionante. A parte destinada ao torcedor da Ponte Preta, setor verde. Veja só, em setor verde, lá no Nabizão, completamente abarrotado. Bela presença, linda presença do torcedor da Ponte em Bragança Paulista. Me arrisco a dizer que tem mais gente da Ponte do que do Bragantino. Na hora de fazer a troca do fluido irradiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 17 minutos, segundo tempo. No Nabizão, Ponte, Bragantino, Bragantino e Ponte, 0-0, Edu. Olha, no Gauchão terminou Ipiranga 0, Grêmio 0, segundo tempo de Internacional 3, Brasil de Pelotas 0 e no Mineiro, Atlético e Tombense 1-1. Cartão amarelo para Ponte. É o Castro, né? Castro, ele isso. Quem cometeu a falta, derrubou ali o jogador do Bragantino, que avançava na velocidade e acabou não tendo alternativas à arbitragem. Deu cartão amarelo para o Castro, camisa 13 da Ponte Preta. Segundo cartão amarelo para a Macaca no jogo. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Falta para a equipe do Bragantino. Vai Lincoln para a cobrança. Já Gleger Zorzin vai comentar. Já ele vai falar se está gostando do jogo no segundo tempo. Está se preocupando Pedro Rocha com a armação da sua barreira, que será composta por 3 homens. Vai protegendo mais seu canto esquerdo, seu canto direito, vai para o canto esquerdo. Lincoln vai para a cobrança. Entrou bem no segundo tempo, camisa 10 do Bragantino. E tá lá, ó. Ele já olhou uma possível brecha para meter no canto direito do Pedro Rocha. 4 vai ver se ele tirou a bola da posição que foi marcada com spray de espuma. Autoriza o árbitro. Fora da barreira. Atenção, goleirão deixou o lado de fora pro Lincoln.
Ele parte, levanta, a bola desviada no primeiro pau, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É Gol do Bragantino! Eduardo Sacha, o artilheiro! Sacha, camisa 19. Ele não perdoa, Sacha marca. E faz a festa em Bragança Paulista. Lincoln levanta de perna esquerda, todo mundo achava que ia direto pro gol. Ele levanta, escora Léo Ortiz, encontra a Sacha no segundo pau. Jogada ensaiada no Bragantino. Vira pro gol de primeiro, um voleio bonito. Sacha, 19 na marca de 18 minutos, quase 19, faz Bragantino 1, Ponte nada. O que vale é o detalhe, conta aí Vladimir. Jogada ensaiada, né? E bonita a jogada. Cruzamento na falta do Lincoln, buscou o Léo Ortiz lá no segundo pau. Ele ajeitou de cabeça para dentro da pequena área. Também numa jogada bonita, num meio que voleio ali. O Sacha mandou a bola para o fundo das redes. Está aberto o placar em Bragança. Bragantino 1-0. Gleger Zorzinho na frente, o Bragantino. Placar justo no segundo tempo, Gleger. É justo, sim, pelo que está apresentando o Bragantino desde o início, né? Mas aí tomar gol de bola parada é complicado. E aí toda a montagem, todo o planejamento tático vai por água abaixo. Quem que estava marcando o Léo Ortiz? Todo mundo sabe que é um jogador que tem muita qualidade na bola parada. Não tinha ninguém. Ponte jogando com 3 zagueiros. Será que ninguém deu um grito lá? Ou será que não teve nenhuma determinação de que alguém tinha que pegar o Léo? E aí o retorno da bola também, o Sacha sozinho. O Catarino estava falando agora, um meio voleiozinho, empurrou a bola para dentro. Então aí é falta de atenção. Né? Aí tudo que foi planejado dentro do vestiário vai por água abaixo mesmo. Você tomar um gol da forma como tomou a Ponte, bola parada tem que estar ligado 200%, 1.000.000%. E a Ponte desligou e acabou tomando o gol. Um pecado, porque defensivamente a Ponte estava bem no jogo. Sicredi, no Segura Consórcio do Cartão, a carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 21, segundo tempo. Bragantino 1, Sacha aos 18, Ponte nada, Edu. É o seguinte, lá em Ribeirão Preto, o Corinthians marca o segundo gol com o Romero de novo. 2-1 Corinthians, empata o Corinthians, Romero de novo, 2-1 e já sai o terceiro gol, hein? Wesley, 12, segundo tempo, Botafogo 1, Corinthians 3. Sacha domina pela direita, vem contra a marcação do Nilson Júnior, descarrega essa bola soltando pelo setor direito do campo. Vai dominar por lá o Natan. Natan entrega a bola aqui, soltando no campo defensivo, Elinho, recomeça Roger. o jogo, pois não. O Elinho tá machucado, viu? Tá apenas cumprindo o papel dentro de campo. Já pediu a alteração, daqui a pouco vai ter que mudar de novo o Bragantino. Aqui no YouTube tá pegando fogo, hein? Ricardo Monteiro, alguém põe um despertador para o Brigatti aí. O Paulo de Tarso, Leonaldi abandonou a marcação na hora do gol. Deixa eu ver aqui quem mais. O Carlos vai esperar tomar o gol para mexer. Tira logo o Elvis. Pessoal dizendo que o meio de campo da Ponte hoje ineficaz. Dormindo Elvis, Ramon Carvalho e Leonaldi. Pode ser a mudança do Brigatti já. 22-15, daqui a pouco vamos romper a barreira do meio do segundo tempo. E aí estaremos no quarto final de partida. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Nivus com bônus de até 11 mil. Com taxa zero e saldo de 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br. A alteração do Braga. Saiu o Elinho, entrou o Henry Mosqueira. Henry Mosqueira com a 30. Está em campo no lugar do Elinho. Terceira mudança feita pelo Bragantino. E aí, Tigrão, e o jogo? Preocupa, a Ponte Preta não apresenta alterações nesse momento. O time vai vendo o Bragantino chegar de novo. Na verdade, a Ponte joga para empatar e quem joga para empatar perde. A Ponte, segundo tempo, metade já do segundo tempo, não foi nenhuma vez. E veja o banco do Bragantino, entrou Vitinho, bem, tomou a falta. A falta foi cometida pelo Castro. Ele avança com a bola, não é acompanhado por ninguém. Aí o Leonaldi chega com o Castro, 2 em cima de 1. Ele bota a bola entre os dois e o Cássio faz o Castro. Olha lá. Bola colocada para fora pela zaga da Ponte. É novo escanteio para a equipe do Bragantino, que chegou bem pela direita. Os caras estão entrando como querem na grande área, hein?
quase o Lucas Evangelista fazendo o gol da equipe do Bragantino. Corte providencial da defesa da Ponte, linha de fundo, escanteio lá na direita do ataque, Lincoln na cobrança. Alô, Vini Lopes, um abraço para você. Jonatas Cardoso tá acompanhando a nossa transmissão e participando aqui da promoção, todo mundo. Anderson Alves, escanteio pros caras, a bola vem no primeiro pau, tira dali, afasta a zaga da Ponte Preta. Iago ajudando lá atrás, arremesso lateral para a equipe do Bragantino bater. 24 minutos, você ligado no futebol da Bandeirantes, anunciando para amanhã 7h30, Guarani e Santo André. Carlos Batista vai transmitir com a Bandeirantes. Quer construir ou reformar com muita economia? Então vá para o Carnaval da Telenorte. Lá a sua obra da samba, ainda mais com produtos da Souvenir. Aproveite, massa corrida, balde 25 quilos, só R$ 89,90. Oferta válida até o dia 21 de fevereiro. Muda a ponte. Saindo Elvis. Sai Elvis, entra Dudu Sheik. Dudu Sheik com a 18 está entrando no lugar do Elvis, a primeira alteração na Macaca. E aí, Gleger, te agrada essa mudança do Brigatti? Sim, me agrada, né? O Elvis cansou, né? Não conseguiu, o campo tá pesado, né? Tá muito marcado também. E o Dudu que entra é um jogador de mais leve, né? De mais mobilidade. Então, provavelmente a Ponte terá um pouco mais de velocidade. É hora de contra-atacar, é hora de sair pro ataque. Vai lá, Roger. Escanteio de novo pro Bragantino. Mais um escanteio, quarto no segundo tempo. O Braga que não venceu em casa ainda no Paulistão, tá conquistando a primeira, Vladimir. Qual era a média de escanteios do Bragantino? 10,5, né? 10 escanteios e meio por jogo. Já deve ter passado faz tempo, né? Porque tem outra chance agora, Lincoln vai na cobrança desse escanteio. É o 7º para a equipe do Bragantino. C6 teve a Ponte Preta, hein? Vai para a cobrança Lincoln, de lá para cá. Pedro Rocha salva essa mais. Lá vem ela no primeiro pau. Tirou a zaga, voltou o rebote, bateu pro gol. Evangelista, bola desviada pra fora. Quem desviou foi a zaga da Ponte. Escanteio. 8º pro Bragantino, Vladimir. Lucas Evangelista, pronto ali pro arremate da meia-lua, praticamente. No meio do caminho a bola desviou. Por isso é escanteio para o Braga agora no setor esquerdo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Parafru, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Uma blitz do Bragantino no segundo tempo. A Ponte não chegou nenhuma vez. Vai para a cobrança. Jogador que entrou há pouco, Vitinho. Vai com a camisa 28 no costado, perna direita, parte levantando o primeiro pau. Subiu a zaga do Bragantino, ajudando lá à frente o Léo Ortiz, é isso? Não, Lucas Cunha, né? Foi ele quem cabeceou por último, tocando a bola para fora. À direita do gol, tiro de meta. Roger, pois não. Só concluindo. Então no gol do Bragantino, o Leonaldi estava junto com o Castro fez a falta, até tomou o cartão amarelo, mas quem arrastou a bola foi o Vitinho, estava no banco. Quem bateu foi o Lincoln, estava no banco. Aí se machuca o Elinho, entra o Mosqueira, que é um inferno. Veja o banco do Bragantino e o banco da Ponte. Agora, também lamento muito, né? A gente já vem falando do Elvis há um bom tempo, que precisou tomar o gol, né, para fazer a alteração. E eu não sei se é o Dudu Sheik a melhor opção, mas também não podemos nem criticar o Brigatti, porque as opções são muito pobres no banco da Ponte. E a Macaca tomou o gol e não reagiu, não esboça a reação. O Bragantino prepara o segundo gol. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Taos Highline com bônus de até 19 mil com taxa zero e saldo até 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Troca passos, o time da casa vem para o campo de ataque, vem com Lincoln, abre pelo setor direito do campo, a bola já foi tocada na frente com Jadson, chegou pela linha de fundo, setor direito, sai com bola e tudo, tiro de meta para a Ponte bater e a chuva aperta em Bragança Paulista. Torcedor da Ponte não esmorece, continua fazendo sua festa, foi em grande número para o estádio na Bia Bichedi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quase 28 segundo tempo. Bragantino 1, Ponte Preta 0, Edu. É o seguinte, né, Ribeirão Preto, segundo tempo de Botafogo 1, Corinthians 3, no Morumbi deu peixe, hein? São Paulo 0, Santos 1, gol do colombiano Morelos, cobrando pênalti a 20 do segundo tempo. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ligado no FM 85.7, tem promoção valendo um rádio FM de faixa estendida. Vá lá no YouTube, na nossa transmissão, na nossa live, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um formulário postado lá, o link tá fixo.
Confira, preencha o formulário, o sorteio vai ser no próprio YouTube, na transmissão do próprio canal da Bandeirantes no YouTube, e a nossa produção vai entrar em contato com você. Bola com o goleirão Cleiton. Pegou na bola o Cleiton, Vladimir, pela primeira vez no segundo tempo, com seu uniforme grená. Só assim mesmo, hein? Não teve muito trabalho, agora pegou, né? Tocou na bola pela primeira vez no segundo tempo o goleiro do Bragantino. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara, divisa com a Americana e Sorocaba. Arranca o time da casa, vem de novo o Jadson. Era o 4, era o Lucas Cunha. Abre agora pela direita. Natan vem por lá, bola dominada. Faz o break pra cima da marcação do Gabriel Risso. Vai pra cima, sai da marcação do Dudu Sheik. Bola colocada na ponta direita, desvia a zaga da Ponte Preta, sai arremesso lateral para o Bragantino bater. 1-0 vai vencendo o Bragantino. Vai chegando a 14 pontos o Braga, mais líder do que nunca no seu grupo, Grupo C. A Ponte vai estacionando em 12 pontos, por enquanto vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Ponte que já chegou a pontuação para se livrar do rebaixamento, agora busca a classificação para quem sabe fazer a segunda fase contra o Palmeiras. Vem aí pela ponta esquerda, vem Juninho Capixaba, tocou para Juninho, tentou colocar na área, corta a zaga da Ponte Preta. Rebote vem do outro lado para Natan. Natan vai dominar, tem lateralmente a bola, a opção para o camisa 5, Jadson. Tocou para o Jadson, ponta direita agora com Lincoln. Atenção, engatilhou na perna esquerda, ameaçou cruzar. Vem um passe curto com o Lucas Evangelista, volta com o Lincoln mais atrás para Jadson. Jadson vai tocar, toca mal, vem Ponte, Vinha. Opa, achei que foi falta em cima do jogador da Ponte. O árbitro disse que foi na bola e deixou seguir. Mas foi tão na perna do jogador da Macaca e tá caído. Dudu se levantando agora do Dudu Sheik. E é só lateral para a equipe da Ponte, Vladimir. Eu também fiquei com a impressão da falta, né? O árbitro deu a vantagem, depois agora foi verificar a situação do Dudu, mas a posse de bola agora nem saiu ainda pela linha lateral, né? Acho que vai dar bola ao chão ali o árbitro do jogo, Visite a Telenorte de Campinas no Shopping do Pedro, Parque das Flores, lá a sua obra da samba. Aproveite as ofertas de tinta Souvenir e toda a loja até 10 vezes no cartão Telenorte. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, segundo tempo. No toque do Gabriel Ribeiro, estou conferindo com você, Bragantino 1, Ponte 0, Edu Pinheiro. Olha o seguinte, lá Ribeirão Preto, 23 segundo tempo, de Botafogo 1, Corinthians 3. Estava 1-1, o jogo, Corinthians marcou primeiro, finalzinho do primeiro tempo sofreu um empate, gol do Botafogo, começa o segundo tempo, Corinthians marca 2 gols, 3-1. Olha, e o público no Morumbi, para São Paulo 0, Santos 1, foi de 45.700, com 2.535.000 de renda. Mosqueira caído, ponta direita, falta para os caras. Chuva apertando e vem bola aí, levantamento na grande área do goleirão da Ponte, Vladir. O Mosqueira também entrou dando muito trabalho. O cruzamento da falta vai ser com Lincoln, vem bola para a área do Pedro Rocha. Lincoln vai para a cobrança, escanteio mais curto ali. É da direita para a esquerda. Vai tomando licença. Lincoln entrou bem demais no jogo. Camisa 10 no costado. Olha para a bola, olha para a grande área. O goleiro saltitando o Pedro Rocha. Lá vem ela, fechado. Bateu no único homem da referência da barreira e vai para fora. Sai arremesso lateral. Gleger Zorzin, quero te ouvir. 32, 1-0, vence o Braga. Aparentemente, né, as mexidas ainda não surtiram efeito. Mas o Bragantino, ele tem um time tecnicamente muito forte, né? No meio de campo, marca, né? A hora que a Ponte tenta uma ação um pouco mais ofensiva, é neutralizada. E o Bragantino tem o domínio do jogo. A Ponte vacilou realmente, tomou um gol, uma bobeira danada, numa bola parada. Você vê que por dentro ali o Bragantino segura não aí consegue... que a Ponte retoma a posse. Gé dominou, empurrou para Dudu. A frente passa mal pro Dudu. Corta facilmente Léo Ortiz colocando para arremesso lateral. Pois não, desculpa, Gleger. Então, aí 2 contra 2, tá vendo? O Gé não pode perder uma bola dessa. Leva em cima do jogador. Falta isso, né? Falta um pouco de técnica na última bola, numa metida de bola, né? Num enfrentamento. Então, assim, perde uma grande chance aí de tentar empatar o jogo, Gé. Leva 2 contra 2, leva a bola pra cima do marcador, dá o desencaixe de marcação, você faz o passe e deixa o Dudu na cara do gol. Ou até mesmo consegue driblar e sair ele mesmo na cara. Então, falta um pouquinho de técnica pro time da Ponte, que é muito dedicada, a entrega é muito grande, mas
repito, vacilou na bola parada e foi castigada, tomando 1-0 do Bragantino. O português Pedro Caixinha fazendo mais 2 alterações na equipe do Bragantino. Vladimir. Fechando, né, as 5 alterações. Saiu o camisa 19, Sacha, para a entrada do 18, Thiago Borbas. Thiago Borbas, 18 no lugar do Sacha. E saiu também o Lucas Evangelista para a entrada do 35, Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, 35 no lugar aí do Lucas Evangelista. E vai com isso, Tigrão, dando uma oxigenada no time também. Ganhando fôlego, gramado pesado, jovem Bragança, para tentar segurar essa vitória que seria a primeira no Campeonato Paulista jogando em casa. Mas tem opção de banco, né? Engraçado você ver, o time que tá ganhando já mexeu 5 vezes. E o time que tá perdendo mexeu uma vez só. Por que isso? É porque ele tá contente com o que o time tá jogando? Não é isso. É que ele olha pro banco e vê que não tem muito o que fazer. Até porque o elenco da Ponte é curto. Fez aí até agora uma campanha muito boa, surpreendentemente, tá de parabéns. Já escapou de qualquer ameaça de rebaixamento. Mas na verdade, com um elenco curto, ainda perde jogadores do Quilate, de um Felipinho, de um Amaral, realmente fica difícil a situação do treinador. Felizmente, a Ponte já tem aí o primeiro objetivo alcançado. Mas hoje aí nós vemos a fragilidade, especialmente das opções de banco do Brigatti. Vitinho, ponta esquerda, levanta na boca do gol, desvia Thiago Borbas, passa a esquerda no gol de Pedrão e vai pra fora! Com veneno tremendo, se ele pega mais em cheio de testa é caixa, hein, Vladimir? Ele estava se preparando exatamente para fazer esse cabeceio, mas não pegou legal não. Ainda tentou brigar por ela lá o Mosqueira, mas ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca, que volta a campo sábado contra o Ituano em casa. Sicredi nos segurou o consórcio do cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 35, segundo tempo. Para o Eric Brito acompanhando a gente. Para o Paulo Fernando W. Barreto, José Luiz, João Luiz Galo, que comemorou a saída do Elvis. Para toda essa galera, eu confirmo. Em Bragança, Bragantino 1, Ponte Preta 0, Edu. Para Ribeirão Preto, 28, segundo tempo, de Botafogo 1, Corinthians 3. Amanhã, 19h30 no Brinco, Guarani e Santo André. Quem narra aqui na Band é o amigo Batista. Bandeirantes. Mexendo a Ponte Preta, Vladimir. Entrou Renato 20 no lugar do Iago Dias. Sai Iago Dias 11, entra Renato com a 20 na Ponte Preta. E tem falta a equipe da Ponte. Um dos raros momentos da Ponte. Lá pelo setor esquerdo, vai tomando licença Ramon Cavara, abandonou a posição da cobrança. Deixou para o Igor Inocêncio. Falta para a Ponte Preta. Renato já foi para a grande área. O camisa 20 entrou no segundo tempo para o lugar do Iago Dias. Autoriza Lucas Caneto Pelote. É falta para Nega Velha. Coloca com carinho. Com carinho. É aquela chamada uma bola. Gramado tá molhado. Pra bola, Inocêncio levantou nas mãos do Cleiton, Vladimir. Ela quase escapuliu ali, né? Bola molhada, mas o Cleiton em 2 tempos fez a defesa. Era a substituição que você esperava, Gleger, na equipe da Ponte. Fala já, que o Vitinho vem, dominou a grande área, lá vem o Bragantino, bateu em cima do jogador da Macaca. Volta o rebote aqui pelo setor intermediário, Matheus Fernandes vai pra cima, atenção, costurou, bateu pro gol de perna direita. Pegou mal na bola, mas teve liberdade pra bater, Vladimir. E poderia ter feito o passe, né? Tinham 2 jogadores esperando, optou pelo chute, Matheus Fernandes bateu pra fora. Renato na Ponte no segundo tempo, Gleger. Então, o Renato é bom jogador, né? Renato é um jogador que, claro que ainda fora de forma, falta um pouco de ritmo, mas ele tecnicamente é um baita de um jogador. Para mim, uma das melhores contratações da Ponte aí neste início de temporada. Vamos ver se a bola consegue chegar com qualidade, né? A Ponte, nesse momento, não tem aquele jogador de armação, de cadência, como é o Elvis, né? E o Cleiton, meu amigo, quase que faz uma lambança, hein? Quase que ele entrega a bola ali, deixa a bola prontinha para o Gé botar na rede. Então, eu acho que diante de todo o cenário, de toda a dificuldade e de toda a limitação técnica, eu teria feito a mesma coisa que o João fez. São 38 jogos na história, com 14 vitórias para cada lado e 10 empates.
Duelo absolutamente equilibrado entre Bragantino e Ponte Preta na história. E vem de novo o Bragantino. Ponta direita, Natan colocou na grande área buscando camisa 30 Mosqueiro. Tira a zaga da equipe da Ponte Preta. Volta o rebote. Renato lá pelo setor esquerdo. Ele protege, rola. Risso, bate, mas bate muito mal. Deu a bola de presente para o seu adversário. Vem dominando o Lincoln. Aí já troca passes o time do Bragantino. Ele meteu a bola para trás para Léo Ortiz para ganhar aquele famoso tempo. Já estamos com 38. Bola pelo setor esquerdo. Capixaba toca mal. Tocou em cima do Leonardo. Vamos puxar o contra-golpe, nega véia. Abriu e abre mal para Renato lá pelo setor esquerdo. Desperdiça o contra-golpe, diga. Público de 3.101 torcedores. 3.101 torcedores hoje lá em Bragança Paulista para uma renda de R$ 96.305. Pior o público do Bragantino, hein? Uma média de 4.142. Hoje o público é abaixo, inclusive, da média que tem frequentado o estádio Nabia Bichedi. Confira o desfile de promoções A Germânica neste carnaval. Nivus com bônus de até 11 mil. Com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br. 39-27, ataca o time da casa, vem com o Natan, rola essa bola, entregando para Matheus Fernandes, faz a triangulação, ele viu que estava marcado por lá, tocou a bola aqui pelo setor esquerdo do campo, mete na bola, Juninho Capixaba à frente com Vitinho, Vitinho devolve para Matheus Fernandes, pisa na bola, entrega lateralmente um bom passe para Juninho, Juninho Capixaba devolve pelo meio, abrindo aqui no setor intermediário com o Thiago Borbas, mas tocou mal, a Ponte tentou se aproveitar. Se aproveitou e veio a falta. Pra cima do Dudu, falta, tem cartão amarelo em campo, Vladimir. Pintou o cartão amarelo ali, vamos conferir pra quem foi esse cartão. Foi pro Lucas Cunha. Camisa de número 4 da equipe do Bragantino recebe cartão amarelo. Roger. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40 segundo tempo. 1 para o Bragantino, 0 para a Ponte, Edu. É o seguinte, a Ponte agora então pega o Ituano, né? Sábado, 20 horas, horário espetacular. Sábado, 20 horas, majestoso Ponte Ituano. Alô, torcedor, tô aqui na Bandeirantes, na liderança do Rádio Campineiro. De Márcio de Carlos Batista, fechado com você, fechado com a verdade, mexeu a Ponte, Vlad. As últimas alterações feitas aí pelo técnico Brigatti, saiu o Ramon Carvalho para a entrada do camisa 15, Fraga. Fraga entrou com a camisa de número 15 no lugar do Ramon Carvalho. O Polvidiero entrou com a 22, já confirmo quem saiu, mas o Polvidiero também está em campo atendendo o pedido aí do torcedor. E aí, Tigrão, gosta das alterações do Brigatti? Não é tarde não, hein, Tigrão? 40 minutos. 40 minutos. Perdendo o jogo, sem reação. O João ficou olhando, tá, vou tentar, né? Mas o problema maior é a falta de opção. Ele tira um volante, põe outro. E quem que é a outra alteração? Polvidiero. Polvidiero, Tigrão. Agora vai. Polvidiero, já confirmamos quem sai. Saiu Nilson Júnior. Isso, Nilson Júnior saiu para a entrada do Polvidiero. Lança a mão dos 3 zagueiros, o técnico Brigatti na reta final. Agora é tudo ou nada. É tudo ou nada para a Ponte, que está perdendo pelo placar de 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 41-50. Bate na bola, Lucas Cunha dá uma de 3 dedos, tentando levantar a bola à frente. Corta a zaga da Ponte Preta, tira essa bola, Castro colocando para fora, arremesso lateral na ponta esquerda. Brigatti desesperado, a chuva aperta demais. O Brigatti tá molhadinho. Novos frangos crocantes da Seara. Muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontra no Miga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara, divisa com a Americana e Sorocaba. Domina Natan, vem pelo setor direito, já rompe a linha demarcatória e traz o Bragantino para o campo de ataque, descarrega a bola para Lincoln, setor direito faz o break, Natan tá pedindo de novo, Lincoln pode colocar a bola na grande área, vai para cima contra 2, Ponte Pretanos, consegue fazer o cruzamento, levanta para Vitinho no segundo pau, escorou para quem vem, tira, Castro, tira mal, tira para trás, tira Pedro Rocha! Salvo que seria o gol contra do camisa 13 da Ponte Preta, hein, Vladimir? O milagre do arqueiro da Ponte. Fogo amigo, hein? O Castro deu de tornozelo na bola. A recuperação do Pedro Rocha voltou, né, ali pra dentro do gol pra fazer a defesa. Jogou a bola pra fora, escanteio Braga. Impressionante. O Braga vai conquistando a primeira vitória em casa.
Ponte Preta vai conhecendo mais uma derrota no campeonato. E vem Vitinho de novo, levanta a bola, girou do outro lado, bate de primeira pro gol. Pra fora, pela linha de fundo. Não chegou a sair não. Ela vem pelo setor esquerdo, aqui pra Lincoln. Dominou Lincoln, perdeu essa bola. Parte a Ponte Preta, agora pelo setor direito do campo. Polvidiero vira, lá pelo setor esquerdo. Vem Macaca no contragolpe. Vem Henriço, levanta na boca do gol. Sai o goleiro Cleiton pra tirar. Olha a Ponte no contragolpe, quase surpreendendo, Vladimir. O impedimento foi marcado, mas saiu bem ali o Cleiton, né, para fazer a defesa após o cruzamento do Gabriel. Boa bola do Polvidiero, hein? Boa bola, virou bem, viu bem a chegada do outro lado do Gabriel Risso, que cruza muito bem, não tinha impedimento coisíssima nenhuma. Se o Renato faz o gol, o VAR ia confirmar o gol. Tinha impedimento coisíssima nenhuma. Bandeirinha comeu mosca frita, né? Agora, o grande herói da vitória contra o São Paulo, que é exatamente o Gabriel Risso, lateral esquerdo da Ponte, hoje na marcação uma tragédia, né? Muito mal na marcação e também muito mal protegido no seu setor. O Caixinha viu isso e deitou e rolou por ali. Setor direito do Bragantino, setor esquerdo da Ponte. Desde o primeiro tempo. Thiago Borba vem pelo setor esquerdo contra a marcação de 2, sozinho, perdeu a primeira, conseguiu se levantar, rolou a bola, pequena área. Bandeira de lá tá marcando impedimento, hein? Na descida do Thiago, quase o Bragantino faz o segundo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. 45, vamos confirmar os acréscimos já do quarto árbitro, Hilbert Silva da Silva, pois não? Vamos ao sorteio do rádio. Boa! Aquele que nos acompanha então pelo YouTube e mandar aqui, tá encerrada a participação, vamos ao sorteio. Qualquer coisa o Roger Williams vai narrando, a gente vai mostrando aqui no YouTube os nomes e vai ser procedido agora o sorteio. Leandro de Castro ganha o rádio AFM faixa estendida. Parabéns, Leandro de Castro, e a todos, muito obrigado pela participação. E tem outro rádio no apito final. Ok, Roger Williams? Um rádio FM portátil de faixa estendida, Leandro, obrigado. Obrigado pela participação, parabéns aí, foi sorteado. E tem mais um rádio já, hein? No apito final com o Edu Pinheiro, fique ligado, mas tem que estar ligado lá na transmissão do YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger Zorzin demora para mexer o Brigatti e demorou para dar essa agilidade que o time teve aí depois das alterações. Aí foi tarde, né, Gleger? Exatamente, mas você vê que mesmo com as mudanças, né, a Ponte não evoluiu. Não evoluiu, né? Eu vou repetir isso aí, né? Tomou um gol de bola parada até esse momento. A Ponte, você vê que tá lá defensivamente, não dá para dizer que o time tá mal. Não dá mesmo. O Bragantino teve mais posse de bola, pressionou, chegou, né? Faltando aí 3 minutos para acabar o jogo. Pedrão fez essa defesa agora, o Castro deu uma pichotada, né? A bola foi, mas no segundo tempo só teve o gol, a bola parada. O Bragantino chegou muito pouco. Tem posse de bola, tem qualidade, mas pressionada mesmo, como foi no primeiro tempo, principalmente naquele 14, 15 minutos, não. Vi muito pouco, mas faltou atenção para a Ponte na bola parada. Num detalhe que, sem dúvida nenhuma, decide o jogo. A bola tá viva com o time da Ponte Preta no campo de ataque. Leonaldi virou pro gol de perna esquerda, pegou o goleiro, mas nada tava valendo. Que o Lincoln já estava caído, falta para a equipe do Bragantino. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Diga do Pinheiro. Então, cara, mais um gol do Corinthians, hein? Yuri Alberto no finalzinho lá em Ribeirão, hein? Botafogo 1, Corinthians 4. 47-42, ele prometeu o jogo até 50. Tem 3 minutos a Ponte para fazer alguma coisa aí. Mas quem chega agora com falta, time do Bragantino.
Empurrado o Lincoln, o cara entrou realmente para prender a bola no campo de ataque, tá fazendo um papel maravilhoso. Falta para o Braga bater. Falta do Fraga, né? Ele quem derrubou o Lincoln e quase que do mesmo ponto onde nasceu o gol do Bragantino, de novo o Lincoln na batida. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Bem lembrado pelo Vlad, foi daí que surgiu o primeiro gol do Bragantino. Quando todo mundo esperava o Lincoln bater direto, ele levanta a bola para o segundo pau e escora o zagueiro Léo Ortiz. E aí faz o gol o Eduardo Sacha. Vamos lá, falta, o próprio Lincoln vai para a cobrança. Veja o Vitinho aqui na ponta esquerda. Pode ser uma jogada ensaiada de bola rolada para ele. Goleirão da Ponte Pedrão vai de novo ficando lá no seu canto esquerdo. O canto direito, a barreira e Deus cuidam. 4 da barreira, parte, levanta a mesma jogada, o toque de cabeça acontece na rede pelo lado de cima. Cabeceio com liberdade do atacante do time da casa, ela passa perto em Vlad. Mais uma vez, né? Jogada característica da equipe do Bragantino. Agora o Lucas Cunha foi quem tocou de cabeça, mandou a bola por cima. 49 minutos, 1 para terminar. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Com várias casquinhas diferentes, muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Jogador do Bragantino caído. Uma certa pressão para que ele se levante ali. É o camisa 29, Juninho Capixaba, que correu uma barbaridade no jogo de hoje. Achei que poderia ser um princípio de confusão ali, mas não, né, Vlad? É que o Juninho Capixaba demorou para levantar e o Dudu ficou bravo com ele, né? Mas já tá tudo apaziguado. Vai terminar o jogo. O detalhe é outro, né? Juninho Capixaba tomou uma pancada muito forte na costela, isso dói demais. E ele ficou deitado em cima do corpo do Dudu. E o Dudu queria levantar e o Juninho gemendo, que nem um cabrito enforcado. E aí? O cara falou, você não vai sair, ó, quero jogar. Mas ele não aguentava de tanta dor na costela. Confira o desfile de promoções da Germânica deste carnaval. Taos Highline com bônus de até 19 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br. Lucas Caneto Belotti mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Primeira vitória do Bragantino em casa no Campeonato Paulista. Vence a Ponte 1-0. Gol do Eduardo Sacha no segundo tempo. A Ponte Preta conhece uma derrota depois de 5 jogos sem perder, depois de uma vitória esplêndida sobre o São Paulo por 2-0. Agora recebe o Ituano sábado, 8 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Desses 39 jogos, o Bragantino passa à frente agora com 15 vitórias contra 14 da equipe da Ponte Preta. Mas vem aí toda a repercussão desse jogo para a equipe da Ponte Preta. Derrota para o Bragantino, placar de 1-0. A equipe da Bandeirantes está confirmando para você o apito final. Vem aí para a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Apito final para Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com gente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Carnaval da Telenorte, construir ou reformar com muita economia. Toda loja até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Em nome desses anunciantes, eu estou chamando, convocando para a bola, Caracão da Bandeirantes, Edu Pinheiro, e vem aí o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Olha, público em Bragança, 3.101, 96 mil de renda. Gol do Eduardo Sacha, 19 do segundo tempo. A Ponte perde 1-0. Lembrando que o Leandro de Castro Alves ganhou o radinho, tá bom? Leandro de Castro Alves ganhou o radinho. Aqueles que mandaram mensagem durante o jogo, no finalzinho do jogo, sorteamos, tá? Agora, por gentileza, está valendo mais um rádio. É só mandar. E aqui no YouTube, lá no chat, tem um link. Clicando, abre um formulário, preenche, manda. E não repita a operação, porque só vale um CPF. Só o número do seu celular. Não aceita que novamente você se inscreva na promoção, tá? No sorteio. Muito obrigado àqueles que participam, que compreendem. Vamos lá, Catarino. E aí? Macaca deu um break no campeonato, vinha bem, perde. Bragantino joga bem, é duro, jogo aéreo, jogo lateral do Bragantino, tem banco. Destaque final da Ponte, Bragantino. Bragantino, Rógero, Catarino, não é Bragantino, é Catarino. Olha, Edu, a Ponte vê freada, né, a sua campanha, muito boa no campeonato, não deixa de ser ainda, né, mas o time vinha de 5 partidas sem derrota, tinha apenas uma no campeonato, né, aquela para o Santos da Vila Belmiro, agora perde para o Bragantino, volta a campo na próxima rodada contra o Ituano, sábado à noite no Majestoso. Fica a expectativa pelo retorno tanto do Emerson Santos quanto do Dodô, ficaram de fora do jogo de hoje, é a Ponte que volta a campo, portanto, sábado em busca da reabilitação, Edu. Já você volta no craque do jogo, grande Catarino. Vamos dar uma comentada então? Senhores comentaristas, por gentileza, tempo estipulado 4 minutos. O Tigrãozinho vai ver aqui na tela. O Lucas Pessoa colocou um cronômetro bonitinho, sabe, Tigrãozinho? Sensacional. Você vai sentir muito bem. 4 minutos, por gentileza, para cada um. Tirando o gol, olha, o que a Ponte fez? Aliás, a Ponte não fez, né? Porque o Gé teve uma chance a 25 do primeiro tempo, a bola estava entrando na área, ele chutou, o goleiro Pimba para escanteio. Final do primeiro tempo, o Gé foi lançado pelo Ramon Carvalho, entrou pelo lado esquerdo com uma certa dificuldade, a marcação no cangote dele, desajeitado, conseguiu finalizar e o goleiro com as pernas coloca para escanteio. Foi só. No mais, o Pedrão fez 2 grandes defesas, primeiro tempo, estava 0-0. O Castro quase fez um gol contra, Pedrão também salvou às 43 no final agora. Essas e outras, o Tigrão vai explicar então o volume de jogo do Bragantino e por que o Bragantino venceu por 1-0 em Tigrão. Venceu porque foi um jogo de um time só. A Ponte foi a Bragança para se defender, é um estilo de jogo, é uma estratégia que eu gosto, mas tem que jogar um pouco o meio-campo.
O meio campo da Ponte hoje não jogou. Ninguém jogou absolutamente nada, não municiou o ataque. Já adianto meu voto aqui de melhor em campo para o Gé, o único que lutou, que batalhou e que criou individualmente 2 oportunidades, mas assim, não é aquela oportunidade, goleiro fazendo milagre, né? Chutou ali entre o goleiro e o primeiro pau da trave na segunda chance, né? Abriu a perna o Cleiton, botou para escanteio, o Gé pressionado, mas lutou sozinho. Ponte não teve brilho, se defendeu relativamente bem, mas você vê, no lance do gol houve a falha, depois houve numa outra grande defesa do Pedrão, a falha do Cássio também, e o Bragantino amassou a Ponte, né? Se não criou um número enorme de oportunidades, mas jogou praticamente da intermediária ofensiva para frente. Então a Ponte, na defesa, um comportamento razoável, mas com falhas comprometedoras, falha que começa na falta em cima do Vitinho, todo mundo olhando, e o cara arranca com a bola, vão derrubá-lo lá muito próximo da grande área. Sai a bola parada, o Lincoln cruza, o zagueiro ajeita para o segundo pau e o Sacha bota na rede. Bragantino mereceu amplamente, acho que o placar não reflete a realidade do jogo. Para quem só vai ver o placar amanhã vai dizer, poxa, a Ponte, placar, jogo equilibradíssimo. Não foi equilibrado coisíssima nenhuma. Só o Bragantino jogou, a Ponte não teve criação no meio-campo, não teve a costumeira pegada no setor de inteligência, que é ali onde tudo começa, na meia cancha. Na defesa foi razoável e no ataque viveu da voluntariedade física do Gé, apenas isso. Para mim, sai no lucro a Ponte. Ah, mas como no lucro se perdeu? 1-0 não reflete a imensa superioridade do Bragantino. Volto a dizer, foi um jogo de um time só, a Ponte não tem nada a reclamar e isso não tira o brilho da campanha da Ponte, que estava a exatos 334 minutos. O goleiro Pedrão e o time da Ponte e os seus companheiros estavam a 334 minutos sem sofrer um gol. Aí sofreram aos 19 do segundo tempo e a Ponte tomou o gol e continuou atrás. Espremidinha, tímida, assustada e o Bragantino sempre muito mais próximo do segundo gol do que a Ponte de empatar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Sensacional, espetacular, ainda faltou 1 minuto e meio. Esse é o Tigrão pela ponta esquerda, já versão 2025, hein? Olha, terminou Ribeirão Preto, Botafogo 1, Corinthians 4, grande vitória do Timão. No Morumbi deu Peixe em São Paulo 0, Santos 1, gol do Colombiano Morelos. 1-1 Ituano e Mirassol, e lá em Bragança Paulista, meu caro Gleger Zorzin, queremos ouvi-lo, Bragantino 1, Ponte 0. Edu, o Tigrão falou uma coisa aí que é a pura realidade, a pura verdade, né? Esse resultado aí não dá para tirar o mérito que a Ponte vem fazendo dentro da competição, né? Conseguindo aí uma pontuação que já conquista o primeiro objetivo, faltando ainda algumas rodadas para o término da primeira fase. A Ponte que está brigando no grupo para buscar aí a classificação. Então, é um jogo absolutamente normal você ir a Bragança Paulista e perder por 1-0. Absolutamente normal. Tá? Diante de todo o cenário, a gente está vendo os números ali, ó, posse de bola, 63-37. Passes certos, 86% do Bragantino, 67% da Ponte. Finalização, 15-4, né? Finalização no gol. Então, o Bragantino acertou 5 e a Ponte acertou 2. 11 escanteios contra 6, Bragantino, e a Ponte desarmou 11 vezes contra 2 do Bragantino, faltas cometidas, a Ponte 24 e o Bragantino 8. Então, os números mostram a superioridade do Bragantino. Mas eu acho que a Ponte teve um minuto de descuido, né? Desatenção. Não dá para tomar um gol que tomou. Se a Ponte não toma um gol de falta, que foi uma bola parada ali, ela tranquilamente controlava a partida. Poderia ter tido um empate e seria um resultado muito bom, né? E muito justo também, porque apesar do Pedrão ter feito aí boas defesas, o Cleiton também fez uma, né? A Ponte chegou em alguns momentos também. Então, assim, é absolutamente normal. Eu acho que o resultado, a Ponte poderia ter tido até um melhor resultado, que fosse um empate, por tudo que apresentou defensivamente falando, na organização, na estratégia, e jogar fora de casa
lá em Bragança Paulista, campo molhado, encharcado, pesado, né? O resultado realmente que foi para mim ok, porque o Bragantino teve a superioridade numérica, mas taticamente falando, eu gostei do posicionamento defensivo da Ponte. Então, estou falando isso desde o começo da partida. Desde o começo. Estou falando, gostei. Gostei e assim, acho que o João Brigatti encontrou o jeito de jogar. Então, claro que fica um gosto amargo na boca do torcedor, né, pela derrota, mas a Ponte continua e segue firme e forte aí para buscar a classificação. A Ponte que incorporou demais na parte defensiva, o João descobrindo esse jeito de jogar com os 3 zagueiros. E é isso, Edu. Volta para Bragança e agora é pensar no Ituano na próxima rodada. Edu Pinheiro. Muito bem, também economizou, hein? Deu empate na economia aí, Tigrão e Zorzinho, parabéns. É o seguinte, terminou Maracanã, Fluminense e Vasco 0-0. E a Ponte com essa derrota, vamos lá, grupo B do Paulistão, são 4 grupos de 4 equipes. Vamos lá, grupo da Ponte, da Ponte do Guarani, em primeiro Palmeiras com 14 pontos, Palmeiras joga amanhã contra o São Bernardo fora de casa, e depois do jogo de amanhã, o Palmeiras ainda vai ficar com um jogo a menos. Em primeiro Palmeiras 14, em segundo a Ponte congela nos 12, em terceiro o Água Santa com 10, o Água Santa joga amanhã com a Portuguesa no Canindé, 21h30 esse jogo. E o Guarani, quarto colocado com 4 pontos, o Guarani joga amanhã 19h30, Guarani Santo André. Quem transmite aqui é o amigo Batista, tá bom? Essa é a situação. Na classificação geral, a Ponte é quinta colocada com 12 pontos. O Guarani é o 14º com 4. O Ituano empatou hoje 1-1. O Ituano foi para 5 pontos. Deixando o Guarani com 4 e depois os 2 últimos. Portuguesa com 3 e o Santo André com 3. A Portuguesa joga amanhã e ainda vai ficar com um jogo a menos também. Aliás, a Portuguesa tem um jogo a menos. Um jogo a menos. Então hoje desceriam Portuguesa e Santo André. Situação difícil também do Guarani. Vitória urgente amanhã, tá bom? E o radinho tá valendo, hein, gente? Ah, mas durante o jogo eu participei. E agora? Agora você tem que participar de novo. Esse arquivo foi zerado, né? A gente sorteou, quem ganhou foi o Leandro de Castro Alves. Leandro de Castro Alves ganhou. E agora você vai lá no YouTube, tem um link lá no chat. Tem no cantinho, tem um link. Clica no link, abre o formulário, preenche, estará concorrendo. É uma participação somente. Não pode repetir o mesmo CPF, o mesmo nome, número de celular. O sistema não aceita, tá bom? Nós vamos divulgar no apito final aqui. A qualquer momento vamos divulgar aqui o vencedor de mais um Radinho FM com faixa estendida para você sintonizar 85,7 Bandeirantes FM. Daqui a pouco tem a coletiva do João Brigatti, quem comanda é a Federação Paulista. Tem o canal dela, a gente tem que ficar sintonizado no canal da Federação. Não sei se vai falar primeiro o Caixinha, o português lá que comanda o Bragantino, e o Brigatti. Temos aqui também a ficha técnica, a defesa e a sorte do jogo, o gabarito com o Zorzinho e também com o Tigrão. A gente vai adiantando porque são 23h39. Ô, jogo duro, hein? Começa 21h30. Cansa, né? Esses jogos 21h30, eles não são fáceis, tá? Mas vamos em frente, hein? Agora repulou 23h40. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, o craque do jogo, 1-0 Bragantino, a Ponte perdeu, ele narrou muito bem, como sempre espetacular, a la jovem Bandeirantes, Roger Williams. Ia votando, hein? Qual é o seu craque, o seu palpite, hein, Roger? Oi, Edu, vamos lá, eleição do craque Bandeirantes, claro, né? Embaixo de muita chuva em Bragança Paulista, Bragantino conhecendo a sua primeira vitória no Paulistão em casa. Pedro Rocha salvou a Ponte Preta em vários lances capitais. No segundo tempo, quase um autogol do Castro, foi lá para defender. No primeiro tempo, duas defesas milagrosas. Foi 1-0 graças a Pedro Rocha, senão ia ser muito mais. Para mim, o craque do jogo, Pedrão, camisa 1, vem se firmando muito no gol da Ponte Preta. O craque Bandeirantes. Até a próxima, Edu! Ei, grande narrativa, parabéns, Roger Williams. Narrou aqui muito bem, como sempre, preciso e vibrante. Agora, Vladimir Catarino. Catarino, seu voto. Oi, Edu, voto no Pedrão, Pedro Rocha. Mais uma vez, ajudou a Ponte Preta a não tomar mais gols, principalmente na primeira etapa. Mesmo com a derrota, eu voto no Pedro Rocha, goleiro da Ponte Preta. Macaca volta a campo sábado em casa contra o Ituano. Edu?
Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Grande Catarina, amanhã você está escalado no jogo entre Guarani e Santo André. Oi, Tigrão, o craque, você sinalizou, eu marquei, mas por gentileza, confirme. Vou votar no Gé. E menção honrosa ao Pedro Rocha, que realmente fez boas defesas. Evitou aí uma derrota por números mais elásticos. Mas o Gé é sacrificado taticamente. Hoje o meio-campo não chegou. Hoje o Igor Dias entrou em campo, mas não jogou. E a Ponte teve 2 chegadas. E as 2 com o Gé, ou seja, 100% daquilo que a Ponte produziu ofensivamente foi com o Gé, que lutou o tempo todo contra a zaga inteira, que é muito boa do Bragantino. Que tem, inclusive, né, um jogador aí que participou ativamente do gol do Bragantino. Nós estamos falando exatamente do Léo Ortiz, que já foi, inclusive, até convocado para a seleção brasileira. É uma belíssima zaga. E o Gé lutou bravamente contra a zaga inteira, porque ninguém encostava nele. Nem pela direita, nem pela esquerda, nem vindo de trás. E aí fica difícil. Mesmo assim, ele foi o único da Ponte que fez o Cleiton trabalhar. Para mim, o craque do jogo, conceito bom, com menção honrosa para o Pedrão, que mais uma vez foi muito bem. É verdade, Tigrão, eu não anotei nada do Iago Dias. Aliás, quando ele foi substituído, falei, nossa senhora, esse rapaz, coitado, não fez nada hoje. Iago Dias, hein? Aí, o Gé deu 2 chutes e no gol do Eduardo Sacha, o Gé foi ajudar na área, né? O Gé tava junto, não é a função dele, foi dar uma mão lá, mas quem tava próximo não foi, Tigrão? Na conclusão. E o Iago Dias, tava o Gé e o Luiz Aquim. Mais próximo do Sacha era o Luiz Aquim. Agora, já dei meu voto. E o Iago Dias é bom jogador, tá muito bem, tem ajudado muito. Fez um golaço lá em Ribeirão Preto, né? Abriu o caminho para a vitória, mas hoje ele foi muito mal. Hoje ele não atacou, não deu assistências e não recompôs ali pelo lado dele, deixando... Veja quantas vezes o Bragantino chegou pelo seu lado direito em cima do lateral esquerdo da Ponte, do Risso, Gabriel Risso. Veja quantas vezes o Bragantino chegou. Por quê? Ninguém acompanhava. Então o meio de campo, os volantes, a recomposição, não vou pedir isso para o Gé, que é o único cara que fica um pouquinho adiante para tentar numa bola esticada fazer alguma coisa. Realmente uma atuação muito ruim hoje do Igor, né? Igor Dias, que em outras oportunidades foi muito bem. Aliás, ele é um espelho do time da Ponte, que vinha bem e hoje não foi bem na partida. Então, cara, essa vitória do Bragantino, ela foi ruim pro Corinthians, viu? O Bragantino foi a 14 pontos, Orzinho, líder do grupo C. O Mirassol tem 11, o Mirassol empatou em Itu. Inter de Limeira tem 10, vai jogar, e o Corinthians ganhou do Botafogo, tem 9. Então, Bragantino 14, Mirassol 11, Inter 10 e Corinthians 9. Então, vitória do Bragantino não foi boa para o Corinthians. E o craque do jogo, Gleger Zorzinho. Para mim, o Pedro Rocha. Pedrão, mais uma vez, foi muito bem, fez a diferença. Pedro Rocha, o craque do jogo, Edu. Então, Pedrão com 3 votos contra o voto do Gé, que é o do Tigrão. Então, Pedro Rocha, goleiro da Ponte, eleito aí o craque do jogo. Quando o goleiro é eleito, isso não é bom pro time. Você quer ver quantos jogos fez o Pedrão? O Pedrão fez acho que 12, viu? Eu acho que ele só não foi bem contra o São Bernardo, né, gente? Eu acho que o nosso especialista aqui em goleiro, nosso Gleger Zorzinho, o Pedrão, e mesmo assim, contra o São Bernardo, ele pegou uma lá, mas ele não foi bem com o São Bernardo. São 12 partidas do Pedrão, no geral. A primeira dele foi em 2022, jogo de estreia, foi contra o Náutico. No último jogo de 2022, contra o Náutico na Série B, foi apenas para cumprimento de tabela. E aí, 2023, ele fez 3 jogos. 3 jogos, e agora começa... Aliás, perdão, ele fez um. Ele fez 2 jogos, um em 23, são 3, e agora começou... A 5ª partida dele, e foi agora a primeira de 2024. Somando tudo, tem 12 jogos. Hoje é eleito aí o craque do jogo. A gente volta já. 23h45. Participe! Radinho FM sensacional. Vá no YouTube. Lá tem o link no chat. Clique no link e você preenche o formulário. Estará concorrendo. Estaremos divulgando aqui, ainda no apito final, o vencedor de mais um rádio. O Leandro de Castro Alves ganhou o radinho. Aqueles que participaram durante o jogo, sorteio procedido.
e Leandro de Castro Alves ganhou, tá bom? A produção entra em contato, nosso muito obrigado. Vamos ver se o Brigatti vai falar. Tem o gabarito, tem a ficha técnica. A gente segue aqui, hein? Agora 23h46. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Venha para o Carnaval Teleanote, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanote. Vem! Acesse teleanote.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Venha para o Carnaval Teleanote, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanote. Vem! Acesse teleanote.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É do Pinheiro. Olha lá
Lá em Bragança, a Ponte entrou com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, lateral direito, os 3 zagueiros, Luiz Aquim, Castro e Nilson Júnior, e o Gabriel Risso, argentino, na lateral esquerda. No meio, Leonaldi voltando, Ramon Carvalho e Elvis. E na frente, Iago Dias e Gé. O João Brigatti, a primeira mexida foi a 24, segundo tempo, a Ponte já tinha tomado o gol, saiu Elvis, entrou Dudu Sheik. Depois, aos 36, saiu Iago Dias, entrou Renato. Aos 41, saiu Ramon Carvalho, entrou Fraga e saiu Nilson Júnior, zagueiro, para a entrada do atacante Paul Vigeiro também, repita, 41, a equipe do técnico João Brigatti. O Bragantino, Cleiton, Natan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Raul, depois Lincoln, Jadson Silva e Lucas Evangelista, depois Matheus Fernandes, Elinho, depois Henri Mosqueira, Bruninho, depois Vitinho, Eduardo Sacha, depois o Thiago Borbas. A equipe do técnico Pedro Caixinha, do português Pedro Caixinha. Olha, o árbitro deu cartão amarelo para Igor Inocêncio e Castro. Da Ponte, Igor Inocêncio e Castro. E amarelo para o Bragantino, o Natan Mendes e o Lucas Cunha. O gol foi do Eduardo Sacha a 19 do segundo tempo, 1-0 Bragantino. Público 3.101 e a renda 96.000. A ficha técnica do apito final de Bragantino 1, Ponte 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Olha, a coletiva do João Brigatti, vamos ouvir aqui o comecinho. Aí, já tá posto. Vamos lá, Brigatti. Frente a uma equipe muito qualificada que é do Red Bull. Enfim, são situações dentro do campeonato que a gente não pode achar normal, a gente tem que sentir a derrota, mas também temos que enaltecer essa entrega, essa garra da nossa equipe. Obrigado. Você falou já um pouco sobre essa necessidade de mudança, né, que você teve por conta de alguns problemas no departamento médico. O que você pode passar para o torcedor? Até a informação que nós tivemos aqui, o departamento médico vai acompanhar a situação do Dodô, se é algo que te preocupa para a sequência do campeonato, até porque o Campeonato Paulista tem essa questão do calendário curto, né? Você joga hoje, mas já sábado tem um compromisso também. E como não deixar que esse resultado interfira, né, Brigatti, nessa confiança, porque a gente sentiu isso até na torcida mesmo, né? A torcida entendeu que o jogo hoje foi abaixo, mas existe uma confiança para que a sequência da Ponte continue sendo como nos últimos jogos. Não tenha dúvida, eu acho que a torcida da Ponte está de parabéns, aplaudiu e incentivou do início ao final da partida, viu que dentro de campo tinha os guerreiros querendo buscar sempre mesmo enfrentando uma equipe qualificada como é, né? Mas o que me deixa chateado, né, é de você... Início de temporada, né? Dificuldade que nós tivemos. Quando você começa a estruturar a equipe, começa a dar um ar de uma equipe bem organizada, bem montada dentro de campo, você perde 3 peças que realmente fazem a diferença. Então a gente tem, logicamente, preocupa demais, né? O departamento médico nosso trabalha dia e noite para poder recuperar esses atletas, mas enfim, em cima de lesões você tem que tomar um cuidado muito grande. A nossa equipe tem que ser forte mentalmente, e está sendo ao longo do campeonato, desde o início, e a gente aproveitar, logicamente, os atletas que tem no nosso elenco, para que a gente possa, já no sábado, frente ao Ituano, mais um jogo complicado dentro de casa, a gente possa ter essa tranquilidade, ter essa calma de poder desenvolver o jogo e a gente conseguir o resultado positivo, que é o objetivo nosso. A gente hoje, a Ponte Preta, pensa na classificação dentro da chave. Então é em cima disso que a gente vai buscar. Boa noite, Brigatti. Depois de uma melhora na parte defensiva, tomar gol de bolas paradas é uma coisa que ainda te incomoda?
Eu acho que incomoda o futebol brasileiro, né? Você vê que é uma situação muito difícil, que define jogos, você tem que estar atento, você tem que estar organizado, principalmente nas linhas suas. Hoje aconteceu mais uma falha em relação a isso. É uma jogada que a gente já tinha treinado também. Eu acho que a organização da nossa linha aqui está pecando um pouquinho, principalmente de comando. Enfim, são coisas que a gente tem que treinar diariamente para que a gente possa corrigir esses erros aí e que não possa ser fatal como foi hoje. Teve um volume, o Red Bull, muito grande de jogo, sim, mas foi definido numa bola parada. Então isso nos deixa chateado em relação a isso e só nos resta trabalhar bastante, incentivar nossos atletas para que a gente possa melhorar nas próximas partidas. Ô João, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Em relação a... Você respondeu já essa pergunta que eu vou fazer desde o início da temporada, né? Mas a gente hoje vai entrar dia 15 de janeiro, o regulamento permite inscrição na lista ao término da primeira fase até sexta-feira, dia 16. A Ponte tem 2 vagas. Por conta dessas ausências, a gente sabe que é um campeonato curto e que intenso. Chega mais alguém ou a dificuldade da Ponte de encontrar jogadores, aquilo que você falou, atletas que não estavam participando de nenhuma pré-temporada, que é o que tem no mercado hoje, ou a Ponte vai inscrever atletas que estão à sua disposição, que ainda não foram inseridos na lista A do Campeonato Paulista? Talvez seja por esse caminho aí, Lupe. A gente tem que enaltecer a diretoria da Ponte, que está correndo atrás no mercado, mas enfim, os nomes que surgem no mercado são esses atletas, que estão 6, 7, 8 meses parados. Então não vai chegar aqui na Ponte e ter mais em 2 dias, 3 dias aí você poder aproveitar esses atletas. Isso não acontece. Você precisa de dar tempo para que os atletas tenham uma performance melhor para que ele possa jogar. Isso aconteceu com a gente aqui, com os atletas. O que me deixa mais chateado foi isso. De atletas que chegaram na Ponte Preta de contratações, buscamos sempre qualificar o elenco, mas atletas que estavam de um período inativo. Então, dificultou bastante e quando a gente está acertando a nossa equipe, tivemos 3 lesões, 3 atletas lesionados que hoje não pôde estar atuando aqui nessa partida. Mas, enfim, são situações que a gente está atento ao mercado, até para o brasileiro da Série B, que fecha a janela em março, se não me engano, não é isso? Então, é uma situação que preocupa, mas que a gente está correndo atrás. E dentro desse momento aqui, talvez pessoas, atletas que estejam no elenco, possam ser inscritos até sexta-feira. Obrigado, Chiqui. Boa noite. Boa noite. Você disse que sentiu a derrota hoje, não é? Essa é a segunda fora de casa. À medida que o campeonato vai avançando, vocês, treinadores, vão assistindo os seus adversários. Mais uma derrota fora de casa, a segunda. Como trabalhar agora para que isso não venha a acontecer? A gente já tinha corrigido frente ao Santos, que foi a primeira derrota que nós tivemos fora de casa. Depois jogamos contra a Portuguesa, conseguimos a vitória. Jogamos contra o Botafogo fora de casa e conseguimos a vitória também. Enfim, o campeonato é difícil. A gente já sabe disso, um campeonato curto, pouco tempo de preparação. O único senão em relação a esse campeonato, o formato desse campeonato, é que você tem pouquíssimo tempo de pré-temporada. Isso não te dá, para você poder trabalhar os atletas e te dá uma qualidade de espetáculo. Você vê que vários atletas, o São Paulo mesmo, contra nós, teve 2 atletas que saíram lesionados. Então você vai passar por essa situação difícil por não ter uma pré-temporada, não ter um número exatos de jogos treino, pelo menos uns 4, 5 jogos treino, para você poder ter uma equipe mais organizada, mais concentrada, enfim, mais preparada. O único senão. Então a gente tem que viver em cima disso, sabendo da dificuldade das próximas partidas. Sábado nós já temos o Ituano. É uma equipe que hoje empatou contra o Mirassol em casa, vem também querendo sair daquela zona incômoda dentro do campeonato e a gente tem que estar preparado. Recuperarmos os atletas a partir de hoje, amanhã, na sexta-feira e no sábado a gente já tem jogo. Não tem muito o que reclamar, não. Obrigado. Essa boa sequência da Ponte, antes do jogo de hoje, principalmente com a vitória contra o São Paulo, gerou uma valorização em relação aos atletas no cenário nacional. O Gabriel Risso, por exemplo, que é um jogador que está chegando agora ao futebol brasileiro, foi muito mencionado. Vídeos viralizando do gol, muita gente falando quem é esse jogador que agora está tendo oportunidade na Ponte. Então o mercado já começa a ficar de olho também. Você está acostumado a lidar com isso, porque perdeu recentemente Felipe Amaral, Felipinho, outros jogadores que se valorizaram. Como é que você, como técnico e um jogador experiente também,
ajuda a administrar um jogador, principalmente que vem de uma outra cultura, como é o caso do Raquinho e do Gabriel Risso, que já estão sendo elogiados pelo desempenho na Ponte? Olha, nós temos que acostumar e saber que o mercado está complicado, pouca qualidade no mercado, né? E quando tem atletas assim que se destacam, principalmente na Ponte Preta, que é uma camisa de visibilidade, é comum e normal que outras equipes se interessem e venham em cima para poder levá-los. Aconteceu com o Filipinho, né? Aconteceu com o Amaral dentro da nossa competição, eram 2 atletas que eram titulares da equipe, agora vai acontecer com o Gabriel Risso, você pode ter certeza. Está acontecendo com o Gé, já tem várias equipes atrás do Gé. Enfim, são situações que a gente tem que saber que o clube necessita de uma situação financeira, né, para poder tocar a temporada. E também, ao mesmo tempo, a gente não pode desestruturar a equipe, porque o campeonato requer uma equipe forte, uma equipe pesada. Enfim, a gente procura conversar com os atletas todos os dias em relação a isso e... eu espero, até que no final dessa fase aqui não saia ninguém da Ponte, até pelo bem do campeonato, né, que a Ponte Preta está fazendo. Ô João, ainda em cima dessa questão que o Júlio te perguntou, você não perdeu, mas a Ponte e a diretoria abertamente falou que precisava vender ativos. O Felipinho foi para o Atlético, o Amaral para o América e lá atrás o Eliel para o Cuiabá. E você já estava aqui, chegou junto com o Pintado naquela reta final de Série B, onde a Ponte financeiramente tinha muita dificuldade. Eu sei que é chato para o treinador falar isso, mas o que a diretoria te passou depois dessas vendas? Vai ser uma temporada mais tranquila financeiramente por conta desse equilíbrio que ela conquistou no caixa vendendo esses ativos? Exatamente isso, né? Vendendo principalmente os 2 atletas nossos, Filipinho e Amaral, para que você pudesse equalizar as contas, né? Isso a diretoria deixou bem claro e a gente entende, porque senão você não consegue trabalhar como trabalhou ano passado, numa dificuldade muito grande, atrasando salários. Isso não é legal, né? O presidente Eberlin se propôs a esse ano pagar rigorosamente em dia, está fazendo isso, logicamente que precisa de recursos. E o recurso são atletas nossos que estão qualificados, que estão se destacando dentro dos jogos, para que outras equipes venham e comprem, como aconteceu com o Filipinho e com o Amaral. Lógico que a gente procura entender o clube, mas ao mesmo tempo a torcida precisa de uma equipe qualificada, porque os jogos são difíceis, como aconteceu hoje, e a gente precisa de uma equipe também qualificada dentro do elenco, para que a gente possa ter troca e manter, né, dentro da partida uma qualidade de jogo, como a gente vinha acontecendo até o jogo de hoje. Obrigado. Você pretende utilizar o Cristianoto, com ele vindo de boa atuação fora do país agora, e também uma quase artilharia na segundona? Desculpa. Cristianoto. Quem que é esse jogador? O atacante que pertence à Ponte, ele foi emprestado para fora e voltou, ele tem Não, esse atleta não está conosco, então não tem porquê, né? Não tem nem porquê lembrar desse nome aí, que esse nome não faz parte do nosso elenco. Vai sim, logicamente, ser inscrito atletas que estão, né, dentro do contexto do dia a dia da Ponte Preta. Esse nome, por enquanto, eu desconheço. Beleza? Coitado, o rapaz demorou para fazer a pergunta, foi o último. Quando fez uma pergunta, não tem esse jogador, não tem e tal. Mas tudo bem, vai. Olha, 1-0 pro Bragantino, a Ponte perdeu, tá? É a coletiva do Brigatti. E depois o Valdemiro Gomes e o Greg Zorzin, em cima do que disse, se quiser comentar alguma coisa, eles vão se pronunciar, tá bom? Nós seguimos aqui agora 00:04, já estamos na Quinta de Cinzas, no dia 15 de abril, aliás, 15 de fevereiro. Vamos lá, agora o que tem aqui? Vamos, a defesa e a sorte do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. E você continua participando, dá tempo ainda lá no YouTube, lá no chat tem um link, você aperta o link, clica no link e você preenche o formulário, estará concorrendo a um link do Radinho FM, daqui a pouco o sorteio, tá bom? Vamos lá, eu tenho aqui a do Pedrão, era 14 do primeiro tempo, uma defesa típica de handball, segundo o professor Milton do Patrulheiros, e Zorzin cravou na hora. E o professor Milton mandou o WhatsApp aqui no intervalo. Essa do Pedrão foi uma defesa de handball, hein, Roger Williams? Vai fazer o levantamento, camisa 11. Atenção, Elinho, jogada ensaiada por lá. Lá vem o levantamento no primeiro pau, desvio. Defesa!
defendeu Pedro Rocha como pôde, parecendo um goleiro de handebol, se abre todo, se estica todo e defende a pátria Ponte Pretana, Vladimir. Era o Juninho Capixaba quem tava ali pra tá aí, Roger Williams, você vê no ato disse, coisa impressionante, mas que raciocínio teve o Roger Williams para cravar isso aí. Olha, menos de um minuto de novo, Pedrão, chute cruzado do Elinho, esse Elinho deu um trabalho, o Eduardo Sacha que dá um pequeno de cabeça, ele toca um pouquinho só na bola e o Pedrão ficou naquela, vai tocar ou não vai, porque a bola vinha pro gol. E se o Sacha mete a cabeça mesmo, aí era outro assunto. Mas ele não acertou do jeito que quis e o Pedrão teve que pensar rápido e jogar para escanteio, hein, Roger Williams? E vem de novo o Braga, ponta direita, Bruno Gonçalves colocou na área, desvio, defende de novo Pedro Rocha! Na ponta dos dedos, no levantamento do Elinho, o desvio acontece na cara dele, quase o Sacha faz o primeiro gol, ele vai desviar no primeiro chute da Ponte, 25 minutos, é do Gé, a bola tava começando a entrar na área, sabe aquela bola rolada, ela ultrapassa a linha da grande área, ela entra na área, na grande área, e aí o Gé mete uma bomba, vamos lá. E vem Gé, entrou na área, dominou a Ponte, vai fazer o gol, bateu, Cleiton! Com os pés defende, milagre do camisa 1 Bragantino! Era o gol da Ponte desenhado. Vamos lá, e outro chute foi a 45, finalzinho do primeiro tempo, o Ramon Carvalho lançou o Gé com uma certa dificuldade, entra pelo esquerdo e o goleiro do Bragantino com os pés para escanteio, é isso, Roger Williams? E vem Gé, entrou na área, dominou a Ponte, vai fazer o gol, bateu, Cleiton! Com os pés defende, milagre do camisa 1 Bragantino! Era o gol da Ponte desenhado na reta final da primeira etapa, Vladimir. Bom, segundo tempo chegando, o Eduardo Sacha faz 1-0 a 19 minutos, gol do Bragantino. Depois a 26, olha, o Lucas Evangelista dá um chutaço, a bola bate na zaga. A sorte do Pedrão que bateu na zaga, senão não sei não, hein, Roger Williams? Vai pra cobrança Lincoln, de lá pra cá. Lá vem ela no primeiro pau, tirou a zaga, voltou o rebote, bateu pro gol, Evangelista, bola desviada pra fora. Quem desviou foi a zaga da Ponte, escanteio. 8º pro Bragantino, Vladimir. Lucas Evangelista, pronto ali pro arremate. Bom, a 43, o Castro quase faz um gol contra. Castro que é a posição do Edson. O Castro que ganhou a titularidade no finalzinho do ano passado, mas aí se complica. Mais uma vez na fita vem o Pedrão. Vai pra cima contra 2, Ponte Pretanos consegue fazer o cruzamento, levanta pra Vitinho no segundo pau, escorou pra quem vem, tira, Castro, tira mal, tira pra trás, tira Pedro Rocha! Salvo o que seria o gol contra do camisa 13 da Ponte Preta, hein, Vladimir? O milagre do arqueiro da Ponte. E aos 49, outra falta, outra jogada aérea, outra cabeçada e a bola, onde é que foi parar, hein? 4 da barreira, parte, levanta a mesma jogada, o toque de cabeça acontece na rede pelo lado de cima. Cabeceio com liberdade do atacante do time da casa, ela passa perto, hein, Vladir? Mas aí, o Bragantino e seus jogos aéreos, hein? Só jogadas aéreas. Oi, Gregger, qual foi a defesa do jogo? Foi a segunda opção, naquele chute que vem do lado direito de ataque do Bragantino. Uma bola cruzada ali, o Sacha passa na frente, atrapalha o Pedrão. E ele, bola estava molhada, né? Faz uma grande defesa. O grau de dificuldade dela eu acho que foi 8, né, Edu? Você anotou aí? 8,25. Exatamente, essa é a defesa do jogo. É nada, eu chutei, tá vendo só? Exatamente, tá vendo? Foi no cacoete, nem sei que nota você deu, mas fica aqui 8,25, agora tá gravado. Oi, Tigrão, e você, qual é a defesa? Eu fico com a mesma defesa, o chute foi do Elinho. Lance que Roger Williams, com a vibração de sempre, descreveu exatamente assim. E vem de novo o Braga, ponta direita, Bruno Gonçalves colocou na área, desvio, defende de novo Pedro Rocha! Na ponta dos dedos,
no levantamento do Elinho. O desvio acontece na cara dele, quase o Sacha faz o primeiro gol. Ele vai desviar no puro reflexo. Essa defesa do jogo de Bragantino 1.0. Tivemos ainda na rodada Ituano 1, Mirassol também 1, no Morumbi, São Paulo 0, Santos 1. Lá em Ribeirão Preto, que coisa, hein? Botafogo 1, Corinthians 4. Ô, Edu. Pois não, o senhor Tigrão. A iluminação e o gramado do Morumbis estavam tudo em ordem hoje? Então, né, reclamou aqui da ponte e tal. Pô, o gramado da ponte você que tem, aí perdeu pro Santos. Bem lembrado pelo Tigrão. Se perder do Bragantino lá, próximo jogo lá, esse Braga aí, hein? Braga veneno, hein? Ah, é eles. Morumbis. Morumbis. Se der Bragantino, terceira derrota. Crise instalada, hein? Olha, gente, vai esses Paulistão, e eles servem pra isso, viu, Tigrão? Sabe, o Paulistão pra time grande, que tanto faz ganhar, eles não ligam, tá? Se ganha Palmeiras, ganha Corinthians e tal. Mas é pra derrubar treinador e arrumar pro brasileiro. O Paulistão, e pra pegar grana, né? Pegar uma boa grana e também resolver essa questão pro brasileiro. Derruba treino, derruba pra chuchu. Bom, e no Maracanã foi 0x0 Fluminense e Vasco. O Botafogo em Volta Redonda 0, Botafogo 3. Os principais jogos da quarta que passou, agora 00:11, já um alegre encontro com Tigrão e Zorzinho. E o gabarito do jogo, jogador por jogador. Hoje eles merecem, cumpriram de forma espetacular, menos de 4 minutos de comentário, liberdade pra eles no gabarito. Pulou 00:12. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Daqui a pouco o sorteio do Ragem. Participe ainda, daqui a pouco é o sorteio. Vamos lá, Zorzinho. Bragantino 1-0 na Ponte. Qual foi o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? O jogo, pra mim, regular, melhor o primeiro tempo, Edu. Pra você, Tigrão? Regular, jogo de um time só. Só o Bragantino jogou. E melhor o primeiro tempo, regular.
E o goleiro Pedro Rocha, hein? 2 defesas, aliás 3, né? Somando aquela do Castro, que ia ser gol contra. E se ele foi culpado no gol, hein, Zorzinho? Sem culpa no gol, o melhor em campo, na minha opinião. Conceito bom para ele. Tigrão, Igor Inocêncio. Igor Inocêncio, lateral direito, foi amarelado. Aliás, os dois lados, né? Hoje os laterais da Ponte, coitados, os negros do Bragantino são bons de lateral, né? São bons de lateral. Muito trabalho, Igor Inocêncio. E aí, qual é o conceito que você fica dele, hein, Tigrão? Foi envolvido em muitas jogadas, lutou demais, regular. Igor Inocêncio, ele veio do Avaí. Hoje foi a 7ª partida. Lateral esquerda, Gabriel Risso, argentino, que fez um belo gol contra o São Paulo. Hoje teve muito trabalho. Até o Tigrão sinalizava, mas o Ramon Carvalho tem que dar uma ajudada lá. Tá descendo tudo pro lado dele. Inclusive, eu anotei aqui, o Gabriel Risso, ele a 21 do primeiro tempo, fez 2 cortes. Ele deu um corte lateral, aí cobrou lateral, de novo, pegou, se jogou, de novo pra lateral. Foi quando o Tigrão sinalizou que da ajuda que ele precisava. O Gabriel Risso, Zorzinho. Quando você joga com 3 zagueiros, quem faz a cobertura lá do lado é o zagueiro, né? Não dá pra você ficar tirando o volante, você tá com 3 zagueiros. Ficar tirando o volante do meio de campo pra cobrir lateral, você tá ferrado. Mas ele hoje não jogou bem, não. Acho que, olha, de todos os jogos, pra mim, foi o pior do Riso. Conceito ruim pra ele hoje, Edu. Vamos aos zagueiros. Vocês dois participando. Começa com o Tigrão, o boliviano Luiz Aquim, o Castro e o Nilson Júnior. Sendo que o Castro foi amarelado, o Castro até levou um chapéu do Elinho, a 30 do primeiro tempo, mas na conclusão acabou batendo na zaga e foi para escanteio. E o Castro, coitado, quase faz o gol contra o Pedrão. Acabou salvando. Tigrão, e a zaga hoje, hein? Fez o que pôde, mas foi muito torpedeada, porque estava desprotegida pelos volantes, pelo meio campo. Elvis parado, Léo Naldi correndo para lá e para cá e não pegando na bola, o próprio Ramon Carvalho. Então a zaga rebateu tudo que deu. Lutou, tirou, cabeceou, tá todo mundo com um calo na testa. Mas o Tigrãozinho aqui, né, 45 anos de janela, ele vem falando o jogo inteiro, não adianta. Não é expediente. Mas é estratégia. Eu concordo, mas você tem que jogar um pouco também. Só se defender, uma hora a casa cai. E a zaga fez o que podia. Eu acho que a jogada do gol foi muito bem elaborada. A falta batida no segundo pau. Todo mundo esperando a batida direta. Inclusive eu achei que ele ia bater pelo lado de fora da barreira. Botou lá no Léo Ortiz, tudo muito claro que foi ensaiado. Isso daí, quando alguém pega e devolve, o cara é lançado no segundo pau e devolve pro primeiro pau, a chance de gol é de 90%. Hoje foi de 100%. Então, dizer, bobeou numa jogada de bola parada, mas a bola parada, como diz aquele outro, é responsável por 70% dos gols. Todo mundo toma gol de bola parada. E eu acho que a bola parada do Bragantino foi muito bem executada. Eu não posso dizer que a Ponte dormiu. Você tem que dar mérito para quem executou também. E a zaga fez o papel dela. Regular para os 3 e o Castro tem que pagar um algodão doce lá pro Pedrão, porque ele ia fazendo a lambança do campeonato. Foi tirar, chutou para trás. Deu uma canelada na bola, uma tornozelada, misto de tornozelo e canela, ela ia caindo por trás do Pedrão, que se não tivesse a envergadura que tem, teria tomado o gol. Aí fica, como não tomou, fica menor o impacto da falha. Foi uma baita de uma falha do Castro. Mas lutaram muito e foram bombardeados o tempo todo. Regular para os 3. Bragantino 1.0, gol do Eduardo Sacha, 19 segundo tempo, o José Ponte marcou presença. Vamos lá, Zorzinho, os 3 zagueiros, Luiz Aquim, Castro e Nilson Júnior. Se não tivesse tomado o gol de bola parada, né, da forma com que tomou, e realmente vacilaram ali, não dá para tomar, tudo bem, foi bem ensaiada, mas não pode. De forma alguma, jogando com 3 zagueiros, mas nem a pau. Não pode de jeito nenhum. Tem que no mínimo estar um posicionado com o Léo, que é um bom cabeceador, e o outro colado no Sacha, que é um artilheiro, no mínimo. Então, eles não dormiram, eles tomaram Rivotril na bola do gol. E aí,
foi castigado e perdeu. Se não tivesse tomado esse gol de falta, seria um conceito bom para os 3, mas pelo gol, conceito regular. Vamos aos volantes, ô Tigrão, o Leonaldi e o Ramon Carvalho, porque o Leonaldi não entrava como titular desde o jogo contra o Santos na Vila, no dia 25 de janeiro. Hoje teve a oportunidade e Ramon Carvalho, você sinalizava que tinha que dar uma ajudada lá na lateral esquerda com o Gabriel Risso. Aliás, o Ramon Carvalho que deu uma enfiada pro Gé, né? Aquela no finalzinho do primeiro tempo, que o Gé entrou do lado esquerdo, né, com dificuldade na marcação, conseguiu finalizar, o goleiro com as pernas colocou para escanteio. Vamos lá, o Tigrão, Leonaldi e Ramon Carvalho. O Ramon saiu a 41, finalzinho saiu. A 41 segundo tempo entrou o Fraga. Então, Leonaldi e Ramon Carvalho. Foram mal. Protegeram um pouco e evoluíram muito pouco com a bola. Ruim para os dois. E para você, Jorginho, os dois volantes? Eu não gostei, não gostei. Não gostei do Leonaldi, principalmente. Eu acho que estava fora de sintonia ali. Tudo bem que, pelo menos no setor de marcação, cumpriu o que tinha que ser feito, mas poderia ter executado um futebol mais apresentável. Ruim para o Léo e regular para o Ramon. Ô Tigrão, vamos falar do Elvis aqui. Você dizia 15 minutos do segundo tempo. Hoje o Elvis não jogou. E o Elvis acabou saindo, isso foi a 15, repito, segundo tempo, e o Elvis saiu a 24. 10 minutos depois saiu o Elvis de campo, entrando o Dudu Sheik. Vamos lá, o Elvis, como é que foi? Quer dizer, você já falou, mas, né? Dando uma confirmada aí na análise do Elvis. Campo pesado, atrapalha, não vou dar uma de Carpini aqui, né? Mas para um jogador técnico, muita chuva, muito bem marcado, sem mobilidade, hoje não jogou. Errou passes, estava desatento. Ele não é de marcação, mas ele tem ajudado bastante, tem corrido, hoje correu pouco, conceito ruim. E para você, Josinho, o Elvis? Dentro da limitação dele, acho que até correu, se entregou, mas aí tinha um setor muito congestionado, né? O Bragantino tem bons marcadores também. Hoje não foi bem, não. Regular. Vamos lá, sigo com você, ô Jorginho. Iago Dias e Gé, a dupla de ataque, o Gé foi eleito aí o craque do jogo. Aliás, o goleiro, né, que foi eleito, mas Pedrão, o Gé teve o voto do Tigrão. Esforçado, teve duas chances aí. E teve um lance também, eu anotei aqui, 32. Segundo tempo, você dizia, lembra? Você falou 2 contra 2? Era o Gé e o Dodô. Exatamente. Contra 2 o Bragantino. E o Gé não aproveitou, passou mal a bola pro Dodô e impediu o contra-ataque. O Dudu. Faltou qualidade, né? Faltou qualidade naquele lance. O Tigrão falou, acionou legal ali, foi o Dudu que estava no lance. É Dudu. É o Dudu? E assim, não é Dudu? não foi, não pode, Dudu, né? Perder uma oportunidade daquela. Apareceram 2 bolas pro Gé definir o jogo. Uma no primeiro tempo, que para mim faltou um pouco de tranquilidade, né? E essa no segundo, que ele poderia, estava 2 contra 2, ele poderia ter feito a leitura, parte para cima, no desencaixe de marcação, faz o passe, ou deu uma travada. Então, para mim, o conceito do Gé é regular e o do Iago não foi bem, Edu, não gostei, conceito ruim. Vamos lá, Tigrão, você, Iago Dias e Gé, a dupla de ataque, como é que foi? Gé lutou bravamente sem ser acompanhado por ninguém, muito sozinho, e os lances que a Ponte teve próxima de conquistar alguma coisa, não fez, mas o goleiro adversário trabalhou, foram com ele, conceito bom, até porque foi taticamente sacrificado. E o Iago Dias hoje não foi, né? Ele parou ali. O ônibus, quando saiu da Dom Pedro, para pegar aquele pedacinho de estrada ali de uns 40 quilômetros, entre Itatiba e Bragança, ele desceu em Itatiba, não foi para Bragança. Conceito ruim. Bom, dos que entraram, o Brigatti mexeu, mas jogaram um pouco, né, Glega? Você viu, o Dudu entrou a 24 segundo tempo, depois no finalzinho Fraga e Polvigeiro, e o Renato entrou a 36. Se quiser falar dos que entraram, senão vamos para o João Brigatti por aquilo que ele escalou e alterou, hein, Zorzinho? Os que entraram não evoluíram, né, Edu? Melhor já ir para o João Brigatti. Eu acho que a escolha de começo foi correta. Ele tentou uma alternativa, não dá para questionar se demorou ou não para fazer a substituição, até porque a estratégia dele era defensiva. Eu falava isso antes do jogo, né? Antes do jogo. Porque foi o que aconteceu contra o São Paulo. Ele teve uma estratégia defensiva e todas as vezes que partiu para
pro ataque, foi lá e botou a bola na rede e ganhou o jogo 2-0. Ele tentou fazer a mesma coisa. Teve a bola para fazer isso? Teve. Teve as duas que nós falamos aqui agora do Gé, né? Uma que sai na cara do gol e a outra que ele sai ali num confronto direto e acaba fazendo o passe errado. Então, é estratégia que hoje não deu certo. E tomou um gol de bola parada, que todo mundo vai tomar, só que erro de posicionamento. Então, assim, não dá para botar na conta do João. Eu acho que está no caminho certo. Não tira o mérito de tudo que a Ponte fez até agora no Campeonato Paulista. Está fazendo um belíssimo campeonato, já conquistou o primeiro objetivo, está brigando para classificar para a próxima fase. E eu ainda acredito que vai classificar, porque a Ponte tem mais time do que os outros do grupo, né? Vive um melhor momento, né? E assim, sem dúvida nenhuma, hoje, eu vou dar um conceito regular pelo resultado, mas eu gostei principalmente do setor defensivo da Ponte, Edu. Então, bom descanso, viu, Greg? Esse final de semana aí, você aproveita bem, porque tá, até 19... daqui a pouco, né, Edu? Porque estaremos juntos amanhã. Sim, você tá amanhã, tá bom. Beleza? Um abraço, Edu. Boa noite, valeu, Tigrão. Bom descanso pra vocês Greg. aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Bom, vamos fazer o seguinte, antes do Tigrão falar do João Brigatti, vamos proceder ao sorteio aqui do rádio. Atenção, hein? Está encerrado aí a participação. Vamos ao sorteio, aqueles que preencheram aí o formulário no YouTube, valendo um radinho FM para você sintonizar em 85,7. É o radinho em faixa estendida. Ah lá, aqueles que nos acompanham no YouTube, os nomes estão passando. Semana eu vi o Mauro Zup. Será que é meu grande amigo, doutor Mauro Zup, advogado? Grande Ponte Pretano. Doutor Fernando Rocha mandou um WhatsApp aqui também, ortopedista, grande Ponte Pretano, o pai dele, doutor Rocha, muitos anos lidou com a Ponte. Hoje não deu e tal, tá aqui Marcelo, Gustavo Mancini, Sérgio Luiz, Rubens, Douglas, Celso, tem a Marili. É tudo muito correndo, hein, senhor Lucas? O senhor tá de brincadeira, hein? Não dá pra falar os nomes, né? Tá procedendo aqui o sorteio. Vamos lá, Pera aí, o Tigrão, conta aí. 1, 2 e último 3. Vai, Tigrão, pra você, vai lá. 1, 2 e o último agora, 3. Vai lá. É esse? Celso Walter de Carvalho. Dá pra ver aí, Tigrão? Celso Walter de Carvalho. A minha tela ela fica cortada no meio, que eu fico me vendo aqui e vendo você. Então, pra mim, tá Ter de Carvalho, mas você tá com a tela inteira. Walter de Carvalho. Celso Walter de Carvalho, é isso? Isso, mas foi bom porque ontem aconteceu isso com o Grega, viu? O Grega também. Ele falou pela metade, então agora já tô sabendo que eu pensei que fosse só aquele momento. Não, corta a tela no meio, né? Então você é que tem que dar o nome completo aí. A gente aqui não consegue. Celso Walter de Carvalho ganhou, tá? E com bola rolando no final do jogo, o sorteado foi Leandro de Castro Alves. Então é assim, a gente sempre com os dois rádios, um a gente sorteia no final do jogo e o outro aqui no apito final em qualquer momento, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram e parabéns aí ao Celso Walter de Carvalho e Leandro de Castro Alves. A produção entra em contato para a retirada do radinho. Vamos lá, Tigrão. O João Brigatti de novo com 3 zagueiros para ver se liberava os laterais, mas a marcação do Bragantino e o jogo de lateral do Bragantino muito forte, jogo aéreo espetacular, toque de bola. Jogo duro em Bragantino, um orçamento espetacular, é sangue austríaco, difícil. E aí a macaquinha deu 2 chutes a gol, segundo tempo, nem chutou. E o Pedrão com as defesas, por tudo aquilo que ouvimos aí, como lá, João Brigatti, Tigrão. Fez o que pôde, armou o time para jogar reativamente no contra-ataque, mas a sua zaga, apesar de 3 zagueiros, ela não foi bem protegida pelos volantes. E você sabe que nós não falamos isso ainda. E agora é o momento de dizer. A Ponte não teve o Emerson Silva, ou Emerson Santos, colocando o nome correto a esse jogador que veio lá da Chapecoense. Ele começou instável, titubeante, mas depois se firmou. Se firmou de uma maneira impressionante e vem sendo o pulmão de marcação da Ponte. Hoje, sem ele, o Bragantino trabalhou do jeito que quis. Então a Ponte, olha só, hoje ela não teve os 2 que foram negociados, Felipinho e Amaral, não dá para reclamar, já foram.
não teve o Emerson Santos contundido. E aí teve 2 suplentes como titulares, viraram titulares, Leonaldo e Ramon Carvalho. E ele até tentou aí o Fraga no finalzinho e tal. Fez o que pôde o João. E aqui o que está em análise não é a campanha do João, é no jogo de hoje. No jogo de hoje o time teve um conceito ruim. Então eu não posso dizer que o time teve um conceito ruim e o treinador teve um conceito bom. Se você me perguntar o conceito do João pela campanha até agora, fora o jogo de hoje, eu vou dizer ótimo. Agora, a análise aqui, dentro do apito final, é no jogo que acabou de acontecer. E no jogo de hoje, o time teve um conceito, para mim, ruim. E o João também. Até porque demorou demais para tirar, por exemplo, o Iago Dias tendo o Renato no banco. Demorou demais. Demorou demais jogando com 10, com o Elvis andando em campo. Mas o conceito do João é excelente. Estamos falando do jogo de hoje. Hoje ele sucumbiu junto com o time num resultado absolutamente normal, perder para o Red Bull Bragantino em Bragança. Mas o conceito do time é ruim, não gostei hoje, e o João leva o mesmo conceito. Oi, beleza, Tigrão, exatamente. Muito obrigado, um bom descanso para você, né? Amanhã você estará no programa, sempre participando das 5 até 19. Amanhã é um pouco mais cedo, né? Tem o jogo do Guarani, 19h30. Mas você participando, faz a TV amanhã, Tigrão, não? Amanhã não, hoje, né? Amanhã não, hoje. Não, amanhã não. Hoje não, quinta-feira não. Volta depois de longas e merecidas férias carnavalescas. Gleger Zorzin. Pra você então, bom descanso, Tigrão. Até amanhã, até hoje, até logo mais. Até logo mais, um abraço, Edu, a você e aos amigos da Bandeirantes. Muito bem, é isso aí. Deixa eu só ler aqui algumas mensagens aqui. Deixa eu ver aqui. É o Batatinha de Rio Preto, sempre ouvindo. Obrigado, viu, Batatinha? Batata e seu filho, né? É o Batata e o Batatinha. Jogo duro, hein, Edu? Pelo amor de Deus, hein? Nem diga. Urgente um meio armador e um volante. Leonaldo e Elvis não dá mais. Será que esses cegos não veem isso? O nosso problema está aí. Pô, o Wilson de Março de Maringá, Paraná. Um abraço, Wilson. É final 54-42. Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje não deu. A luta da macaca continua. Bom descanso, abraço. Quem que é? É o Del Vecchio. Del Vecchio estava ontem em Ubatuba. Deve estar ainda lá. Obrigado, viu, Del Vecchio? 23-31, final aqui. Edu, sou brasileiro, não vou de desistir em ganhar esse rádio para o meu pai. Até dezembro tem chão. Se Deus quiser, Marcelo Pimentel. É isso aí, Marcelo. Tente, por favor, os nossos agradecimentos e torcendo demais para você pegar esse radinho pro seu pai. Deixa eu ver o que mais aqui. É o final 21-31, já foi. 80-90. Ou é o Menegildo do São Bernardo, parte de cima. Sempre ouvindo aqui. Menegildo, aquele abraço pra você, viu? Prometo que falo o seu nome na próxima partida da Ponte. Final 80-89. Deixa eu ver o que mais aqui. Impressionante como esse time perde todas as bolas cruzadas. Antônio do Jardim Boa Esperança. Não fica com a segunda bola, seu Edu. Esse Dudu é ruim demais. Elvis cansado e manco. É muito superior a ele. Porque mudou. Antônio Jardim Boa Esperança. É o 34-91, né, final? Vamos lá. Edu, o goleiro Pedro é bom. Pedrão é bom, mas ele precisa sair nessas bolas alçadas na área para socar, como no gol, que foi cabeceado dentro da área pequena. O Léo do centro. Então teve o Lincoln cobrou a falta e a bola foi lá no segundo pau. A marcação era do lateral. Aí tem um jogador do Bragantino que cabeceia para a pequena área e aí o Eduardo Sacha faz o gol. E nessa bola que é cabeçada para a pequena área, segundo o Léo do centro, o Pedrão deveria ficar mais atento para cortar. É o final 80-03, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Amigo Edu,
Fomos inoperantes no segundo tempo, nenhum chute a gol. Vamos para cima do Ituano. Grande abraço, doutor Fernando Rocha, grande ortopedista. Muito obrigado. Ele lidou muito com seu papai dele lidou muito com a Ponte. Deixa eu ver o que mais aqui. Professor Milton, que mandou aqui no intervalo que a defesa do Pedrão, a primeira defesa dele há 14 minutos, foi uma defesa de handebol. E o professor Milton, ele é professor de handebol no Patrulheiro Campinas e mandou aqui. Você vê que o nosso Roger Williams, nosso narrador, na hora, uma defesa de handebol. Valnei Matheus, do CDHU, São Martim. Boa noite, Edu. Ele estava postando quando mandou numa vitória da Ponte. Ele estava 0-0, final 0787. Deixa eu ver o que mais aqui. Muito obrigado. Ô, Furlan, de Vinhedo. Macaquinha safada, seu Edu. Ei, Furlan, gostei do jeitão, viu, Furlan? Um belo boné, cara. Parece aqueles, né? Aqueles filmes americanos de época. É isso aí. Vamos dar uma faturada? A gente volta já. Em nome de KS Tubos e o nosso Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Bom, vencendo primeiro aqui o Campeonato Carioca. Na quarta que passou, Sampaio Correia 2, Madureira 1, Volta Redonda 0, Botafogo 3 e Fluminense Vasco 0-0 no Maracanã. Vamos ao Campeonato Paulista. Tivemos então a abertura da 8ª rodada com 3 jogos na quarta-feira, que passou lá em Ituano e Mirassol, foi 1-1. Os 2 gols foram de ex-jogadores do Guarani. O Pablo, inclusive revelado pelo Guarani em 2010, voltou 2020. O Pablo fez 1-0 para o Ituano aos 40 do segundo tempo. Mas aos 50 nos acréscimos, Isaac, que deixou o Guarani para ir para o Mirassol e empatou para o Mirassol. Ituano 1, Mirassol também 1, público 1.197, a renda de 26 mil. Morumbis, São Paulo 0, Santos 1. Gol do colombiano Morelos, de pênalti a 20 do segundo tempo. E um bom público de 45.700 e 2.500.000 de renda. Então, segunda derrota do São Paulo. O Santos é a melhor equipe do Paulistão, coisa incrível, é rebaixado para a Série B, terminou 2023 numa crise incrível e agora o time brilha no Paulistão. Você acompanhou aqui a narrativa do amigo Roger Williams. Red Bull Bragantino 1.0, gol do Eduardo Sacha, 19 do segundo tempo. O público em Bragança, 3.101 e 96 mil de renda e tinha torcida da Ponte. 21h35, começou lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Corinthians. E de cara, Romero, 1-0 Corinthians, a 8 minutos. Mas no final do primeiro tempo, o Leandro Maciel empatou para o Botafogo. Veio o segundo tempo, Romero 2-1, Wesley 3-1 e Yuri Alberto 4-1. Foi pro VAR, analisou, pensou, mas confirmado 4-1. Boa vitória, segunda vitória consecutiva do Corinthians. Corinthians ganhou do Guarani, depois teve 4, 5 derrotas. E agora chegou aí o Antônio Oliveira, o português que estava no Cuiabá. E aí tocou o treneiro e 2 vitórias seguidas. Bela vitória, hein? Ganhar de 4-1 do Fogão lá em Ribeirão. Não é todo dia que acontece. Bom, teremos já nesta quinta-feira Inter e Novo Horizontino, 19 horas. 19h30 no Brinco, Guarani e Santo André. 19h30 São Bernardo e Palmeiras. E 21h30 Canindé, Portuguesa e Água Santa. Inclusive tem promoção de ingresso para o jogo do Guarani.
O amigo Marcos Ortiz nos mandou aqui. Olha, com a camisa do Guarani, você vai pagar na cabeceira sul R$20. No tobogã inferior, você vai pagar 20. Não vai abrir o tobogã superior, porque também não sei. Na vitalícia, você só vai pagar 30. A cheia é 60. Mas com a camisa do Guarani, você paga 30. E o sócio torcedor tem direito, o sócio campeão, né? E você que é do sócio campeão, você tem direito a levar um acompanhante. Essa é a promoção feita aí pelo Guarani. Bom, o amigo Batista vai narrar então daqui a pouco, 19h30, Guarani e Santo André. Detalhes aqui a respeito da classificação. Então vamos lá, no grupo o Santos tem 19 pontos. Eu acho que o Santos está classificado, hein? Faltam 4 jogos, 12 pontos, não, 12 com 5 chega... o Santos está classificado. O Santos tem 19, o Ituano tem 5, a Portuguesa tem 3, o Santo André tem 3. A Portuguesa tem 2 jogos a menos, né? Ela pode fazer 6, 9, depois com mais 4, 12, chegaria... É só o campo da matemática, viu? Mas o Santos já classificado sem dúvida, tá? Santos 19, Ituano tem 5, Portuguesa 3, Santo André tem 3. No grupo B, Palmeiras tem 14, a Ponte tem 12, Água Santa tem 10 e o Guarani tem 4. 2 de cada se classificam. O Palmeiras joga daqui a pouco São Bernardo e vai ficar mesmo assim com um jogo a menos, tá? No grupo C, Bragantino tem 14, Mirassol tem 11, Inter tem 10 e Corinthians 9. É o grupo bem equilibrado, viu? Bem equilibrado. Bragantino 14, Mirassol 11, Inter 10, Corinthians 9. A Inter de Limeira, ela vai jogar daqui a pouco com o Novo Horizontino, né? Lá em Limeira. E no grupo D de dados, São Paulo 13, Novo Horizontino tem 12, São Bernardo 12 e o Botafogo tem 8. Aqui tá equilibrado aqui as 3 primeiras. Na classificação geral, o Santos, menor campanha, 19. Em segundo, Palmeiras, 14. Em terceiro, Bragantino, 14. Em quarto, São Paulo, 13. Assim vai. A Ponte é quinta colocada com 12. O Guarani é 14º com 4. É até a última posição antes da zona de rebaixamento. A classificação geral serve apenas para apontar os 2 últimos que irão ser rebaixados, tá? Ou serem rebaixados, a Portuguesa e o Santo André. Mas a Portuguesa jogou 6 vezes, tem 2 jogos a menos, e o Guarani, jogando amanhã, fica igual aos demais. A Portuguesa joga amanhã e vai ficar com um jogo a menos. Repito, a Portuguesa joga amanhã não, joga daqui a pouco, joga em casa a Portuguesa, joga com o Água Santa, tá? Depois do jogo, a Portuguesa mesmo assim vai ficar com um jogo a menos. Então hoje o Guarani está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Deixa eu só finalizar aqui para dizer o seguinte, que pelo Campeonato Catarinense, na quarta que passou, Chapecoense 2, Inter de Lages 1. Foi a estreia de Humberto Louser, hein? O Humberto Louser estreou com vitória na Chapecoense. Foi o intercâmbio. O Claudinei Lopes estava na Chapecoense e veio para o Guarani. O Humberto Louser estava no Guarani e foi para a Chapecoense. No Campeonato Gaúcho, destaque para o Grêmio, Ipiranga 0, Grêmio 0 e Internacional 3, Brasil de Pelotas 1. No Campeonato Goiano, Goiás 3, Goianésia 0. E Jataiense 1, Aparecidense 4. Só um detalhe aqui, aquele Paulo Baia, aquele jogador Paulo Baia, que estava aqui na Ponte, foi para o Goiás, hoje ele marcou mais 2 gols. Nessa vitória de 3-0 sobre o Goianésia, tá? Ele tem 9 jogos e 6 gols, o Paulo Baia. 6 gols em 9 jogos. Tivemos pro Campeonato Mineiro, o Atlético jogando em casa 1-1, Atlético 1, Tombense 1 e o Vila Nova 1, Atlético 4, tá bom? E o destaque pro Paraense Tapajós 1, Remo 3. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Em nome de KS Tubos, depois dessa bela narração, nosso Roger Williams de Bragantino 1.0. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos, olha, final do nosso apito final, o radinho, quem ganhou foi o Celso Walter de Carvalho. E durante o jogo, quem ganhou foi, no final do jogo, né, o Leandro de Castro Alves, né? A promoção continua nessa quinta-feira, na transmissão Guarani Santo André, mais 2 radinhos, um com bola rolando até o final do jogo, sorteio, e outro no apito final. Trabalhos técnicos, Gil Kleber no comando, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. Na quarta que passou, Bragantino 1.0 na rua Roger Williams, comentou o nosso Tigrão e também o Gleger e Vladimir Catarino nas reportagens. Muito obrigado a todos pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta daqui a pouco com Guarani e Santo André. Então, ainda nessa quinta, hein? Daqui a pouco, na quinta-feira, eu volto! Se deu!